Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em
Campinas, 18 horas mais 9 minutos. Lucas de Souza. Você ligado, conectado com a gente aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Flor de Lótus, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva com a melhor equipe de futebol do interior do Brasil e de São Paulo. Rádio Futebol Interior chegando pra você. Quarta rodada Campeonato Brasileiro da Série C. Daqui a pouquinho a bola rola pra Guarani, Botafogo da Paraíba. Futebol Interior. Futebol Interior, com a direção executiva de Alcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação é dele, Carlos Corsato, direção comercial é deste que vos fala aqui, ó, Albert Cavalcante, família. Na mesa de áudio e vídeo hoje ele, Felipe Samurai Marques, o nosso Flip Strike. Rádio Valinhos 87.9 na presidência de Wagner Faneco e na Rádio Flor de Lótus de Alphaville, direção é do Décio Reis. No oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadades que entrega 3242 3125 ou peça no WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre a muitos prêmios toda semana e ainda ajuda o Hospital de Amor. Alemão Bateria, sua partida começa aqui, Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Clube Concórdia em Souza, 154 anos de tradição. Futebol Interior, 19989893526. Chame no zap e faça um ótimo negócio. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É o Guarani Futebol Clube em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. 3 derrotas nos primeiros 3 jogos, precisando da vitória desesperadamente. Recebe o belo Botafogo da Paraíba do Antônio Carlos Zago em casa no reencontro do Guarani com o seu torcedor. Na estreia, perdeu pro Maringá em casa por 3-2. Nas 2 últimas rodadas, jogou fora de casa e volta a atuar diante do seu torcedor que está na espera da primeira vitória do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani que trocou treinador, trocou diretor desportivo, trocou seu coordenador também, vem com muitas mudanças do time do Guarani. E para iniciar aqui a nossa transmissão, iniciar a nossa jornada esportiva, ele que também é o nosso responsável pelo comercial aqui do Futebol Interior. O cara é radialista, é locutor, o cara faz de tudo e um pouco mais. Rapaziada, o meu repórter, o meu fiel escudeiro, que vai trazer os primeiros e principais destaques do Guarani para enfrentar a equipe do Botafogo da Paraíba. Quem é ele? Felipe Marques. Albert Cavalcante. Sobe o hino do Bugrão aí, Felipe Marques. Sempre comigo, em todo o campo que eu for. Guarani, é hoje, hein? Tem que ser hoje. Tem que ser hoje o início da caminhada rumo à recuperação no Campeonato Brasileiro da Série C. Albert Cavalcante, uma ótima noite pra você. Seu primeiro destaque do bravo Bugre Guerreiro pra enfrentar o Belo logo mais às 19 horas no Brinco de Ouro, Albert. Boa noite, Lucas de Souza, e a você, amiga internauta conectado nos canais Futebol Interior, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como sempre, né? 3 jogos, 3 derrotas. E nisso acabou culminando na saída do técnico Maurício Souza e posteriormente com a saída dele, Rodrigo Pastana, e também do executivo, né, o Danilo Silva. Eles foram aí os responsáveis da montagem do elenco para o Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série C. E o Guarani acabou perdendo 40 dias, né, exatamente 40 dias com essas movimentações. E tudo caiu em cima do trio, obviamente, isso seria óbvio. Porém, entretanto, nós sabemos que o problema do Guarani Futebol Clube é muito mais lá dentro, né? É muito mais inimaginável. Dito isso, o Guarani agiu rápido e acabou trazendo Elano como o coordenador, né, técnico, assim como o Fanei como superintendente, né? Fanei Coelho, né? Fanei Coelho. Ex-Ipiranga. Exatamente, ex-Ipiranga, ex-Caio Melo. Exato. Caio Melo, né? Ex-Caio Melo. E o técnico Marcelo Fernandes, né? Ele que é carinhosamente, né, conhecido por todos nós como um técnico que sabe muito de bola. A maldade está no seu coração. Eu não falei nada. Eu não falei nada. A maldade está no seu coração. Eu não falei nada. Exatamente. Você que levantou a bola. Esse sorriso seu entregou. Porém, entretanto, né, o Marcelo Fernandes, rodagem, campeão com o Santos, né? Também trouxe o Arzur, né, que é o treinador de goleiros,
né? E já foram apresentados. Depois nós iremos aí, né, pedir para o nosso querido Felipe Marques, o nosso samurai aí, para poder, né, o material que nós temos. Mas dito isso, agora virado a chavinha, né? Normalmente, eu vou até perguntar para não para o professor, depois o professor fala, mas para você, Lucas de Souza, e também para os amigos, né? Você sabe qual é a bebida que dá mais força para o ser humano, Lucas de Souza? Diga. Você sabe? Não faço a mínima ideia. A água. A água, muito bem. A água na bunda. Quando bate, tem essa movimentação. Aí acaba o quê? 3 jogos, derrota. Vai virar corte nas redes sociais. Exatamente. Sua, né? Água Tá na certo. bunda. Quando bate, aí acontece isso, né? Tem que se movimentar. E o Guarani se movimentou. E por incrível que pareça, as movimentações, no meu ponto de vista, vamos, né? Obviamente, se a bola não entrar, não adianta nada. Mas pelo tudo que aconteceu com o Guarani, né? Até mesmo na questão fora de campo, acho que foi assertivo, né? Trazendo profissionais, né? Que tem uma longa bagagem. E assim esperamos que o Guarani na partida de hoje, que está definido e escalado, Lucas de Souza, que o Guarani possa conseguir a sua primeira vitória no campeonato. Lembrando, né, que estamos na última colocação, 3 jogos, 3 derrotas. Então agora vamos, né, passar, né, a primeira do técnico Marcelo Fernandes. Vamos passar a equipe que ele mandará a campo com Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite e Isaac. Ué, ele vai jogar no 4-4-2? Ele vai jogar no 3-5-2? Ele vai colocar o Isaac como jogador de lado? Será que ele aguenta? Na frente, Rafael Bilu e ele, Denis Júnior, graças a Deus. No banco de reservas, o Fred Conte, o Justin, Alan Santos, Léo Couto e Caio Christian, Matheus Sarará, Giovani, João Vitor, Pablo Cristiano e Lucas Macedo. E só batendo o olho rapidinho, tá faltando alguém aí, né? Cadê o Samuel? Exato. Samuel nem relacionado foi. E só lembrando que o Alan Santos que foi, né? Que chegou no Guarani, 6 meses aí, ninguém sabia onde estava o homem, ele acaba sendo relacionado para a partida de hoje. Então, repeteco do Guarani, André, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior, Lucas de Souza. Este Albert Cavalcante trazendo o primeiro destaque do Bravo Bugre Guerreiro e conosco também ele, nosso especialista na bola, o professor Daniel Rinaldi, que vai trazer a sua primeira impressão também a respeito do Guarani. Professor Daniel Rinaldi, ótima noite, prazer imenso estar conosco aqui em mais uma jornada que seja da primeira vitória do Guarani para cima do Botafogo da Paraíba. Boa noite para você, Daniel Rinaldi. Daniel Rinaldi. Boa noite. Mais uma vez, prazer inenarrável em fazer parte dessa bancada. Expectativa agora para o jogo do Guarani é um jogo melhor, que a nova comissão técnica, essa nova tropa aí acerte os detalhes, né, como se diz no jargão antigo, apare as arestas e faça o time produzir, faça o time jogar, que tenha toque de bola, criatividade, principalmente no setor de meio de campo. Toda mudança de comissão técnica gera uma nova expectativa, o jogador fica mais animado, aqueles que não estavam relacionados ou não eram titulares começam a correr mais, mostrar o seu valor, mostrar o seu serviço. Essa é a expectativa. Já se passaram aí 3 rodadas, lembrando que para se manter é necessário 21 pontos, então 7 vitórias que o Guarani precisa para se manter e 30 pontos para classificar. Ou seja, vai disputar 48, precisa ganhar 30 para classificar e 21 para manter. Mas a expectativa é que o novo professor Marcelo Fernandes, grande Marcelo Fernandes em todos os sentidos aí, possa fazer um bom trabalho, pouca semana, né? Elano conhece bem a casa, embora há 20 anos aí longe do Guarani, que o preparador de goleiros faça o goleiro jogar, né? É até difícil, né? Porque os 2 goleiros aí são abaixo da linha da miséria, desde Bruno Brígido, o Guarani não tem um grande destaque no gol, mas vamos torcer, que ele se recupere, que seja só uma má fase mesmo, que comece agora com os 3 pontos no jogo de hoje, diante de um adversário bem difícil, bem treinado, né? Tem um treinador aí internacional, mas o Guarani não é favorito, mas isso vai ser mostrado dentro das 4 linhas. É isso, Daniel Rinaldi trazendo o seu primeiro destaque. Albert Cavalcante, falamos bastante do Guarani, o Guarani já definido escalado. E o Belo, hein? Como é que vem o Botafogo da Paraíba, que perdeu pro Flamengo, vendeu o cara, derrota pro Flamengo pela ida, né, da terceira fase da Copa do Brasil, jogando em São Luís do Maranhão. Como é que chega o Belo pro jogo de hoje diante do Guarani, Albert? E só lembrando, né, a equipe do Antônio Carlos Zago agora é SAF, né? Agora mais uma equipe sendo SAF nesse campeonato tão difícil da Série C.
né? Vendeu caro, como disse o Lucas de Souza, a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil. Teremos o jogo de volta, mas o técnico do Botafogo, né, terá um desfalque importante. Trata-se do goleiro Michel Fracaro, que foi expulso na partida contra o ABC. Com isso, o Wallace é quem será o titular na meta alvinegra. No mais, o comandante Rubelo deve manter o seu esquema titular para enfrentar o Bugre. O Botafogo chega para a partida após perder, obviamente, a partida contra o Flamengo. E vem de um empate, né? Pela Série C, vem de um empate contra o ABC por 0-0. E o clube paraibano tem 5 pontos, com 1 vitória e 2 empates. E aparece no meio da tabela. O alvinegro da Estrela Vermelha busca acabar com o jejum de gols e não marca há 3 partidas. Ou seja, que se tudo der certo, ficará mais uma partida em jejum, porque hoje, acredito que o Andrei hoje irá pegar até pensamento, Lucas de Souza. É isso, abraçando aqui o Marcelo Borges, lá em Chapecó, acompanhando a nossa transmissão. Grande Marcelo Borges, o Roberto César também aqui com a gente, o José Maduro. Dizendo aqui, hoje com 3 locutores em caso de um ataque do coração. Rafael Carlos aqui também com a gente. O Paulo de Tarso, muito obrigado pelo carinho da audiência. Já nosso pré-jogo bombando aqui. Rápido intervalo na volta. Um material especial de doutor Arthur Eugênio Matias falando do primeiro e único confronto entre Guarani e Botafogo da Paraíba em toda a história. Aconteceu lá em 1978, no ano em que o Guarani venceu o Campeonato Brasileiro pela primeira e única vez. 1-0 pra nós. Exatamente. O retrospecto é favorável, Bertinho Cavalcanti. 1-0 pra nós. Não interessa. Dependendo da quantidade dos jogos. Não interessa. O jogo, uma vitória do Guarani aconteceu em 78 e Arthur Eugênio Matias te contra depois do intervalo. Fica aí. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta para jogo especial aqui de Guarani e também Botafogo da Paraíba. O Guarani precisando desesperadamente da vitória diante do Belo para começar sua arrancada no Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani é o lanterna da competição por enquanto, nenhum ponto em 3 jogos. Guarani e Botafogo da Paraíba se enfrentaram lá em 1978 e na ocasião o Guarani venceu pelo placar de 1-0. É o primeiro e único confronto da história entre esses times. Hoje a história será escrita, será o segundo capítulo dessa trajetória entre Guarani e Botafogo da Paraíba. E quem traz mais informações sobre esse confronto é ele, doutor Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, Guarani e Botafogo da Paraíba, as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez antes do confronto em 2025 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E o jogo entre Guarani e Botafogo aconteceu no lendário ano de 1978, dia 12 de julho, uma quarta-feira à noite, e eu estava no Brinco de Ouro. Senhores, foi um jogo interessante e um jogo difícil para o Guarani. O Botafogo da Paraíba tinha um bom time, tanto é que vários jogadores acabaram sendo negociados com o futebol paulista. Em uma tacada só, o Comercial de Ribeirão Preto, à época, equipe de prestígio no interior paulista, contratou o lateral esquerdo Fantic, que faleceu em 2024, o meia Dal e o atacante Anselmo. Fantic e Dal depois foram para a Portuguesa, mas o Guarani tinha um grande time. Técnico Carlos Alberto Silva, e o Guarani venceu por 1-0. O gol foi no primeiro tempo, aos 25 minutos, com o grande Careca. Partida realizada no dia 12 de julho. O árbitro foi o gaúcho José Luiz Barreto e um público de 9.500 pessoas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos à escalação dessas duas equipes? Estou aqui com a minha coleção da revista Placar, edição 430. Na capa, Roberto Dinamite e Reinaldo. Mas vamos à ficha técnica de Guarani e Botafogo, a formação das duas equipes do Botafogo da Paraíba. O Guarani com a formação clássica de 1978. Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Zenon e Renato. Capitão Careca e Bozó. Como é gostoso repetir esse time. O técnico Carlos Alberto Silva. No segundo tempo entraram Gersinho no lugar do Renato e Macedo no lugar do Bozó. O Botafogo da Paraíba, o técnico era Caiçara. Caiçara era um técnico de muito respeito no Nordeste. O Botafogo com Salvino, falecido goleiro, marcou época no futebol cearense. Salvino Mendes, João Carlos Deck Fantic, Nicásio, Zé Eduardo Dal, Chico Alves, Anselmo e Vandinho. O Botafogo que havia sido campeão paraibano em 1978. Jogadores de destaque como Fantic e o Dal, que eu já falei, Zé Eduardo, é o Zé Eduardo que fez muito sucesso no Ceará, jogou também no Flamengo. Nicásio, um volante da Paraíba que também fez sucesso no Botafogo. Na verdade, o Nicásio, ele era do interior do Ceará, fez sucesso na Paraíba e no Icasa do Ceará.
E o Guarani com este lendário time. Que saudade de quando o Guarani era grande. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais. O futebol de Campinas, infelizmente, não atingirá o protagonismo que vivenciou até o final do século passado. Aqui no Futebol Interior, contando a história do primeiro confronto entre Guarani e Botafogo da Paraíba, 12 de julho de 1978. O Guarani venceu 1-0, gol de Careca. Aliás, no jogo anterior, o Guarani havia vencido o Santos no Brinco de Ouro da Princesa e depois não perdeu mais nenhum jogo até o final do campeonato. Não só não perdeu, como ganhou todos os jogos. No jogo anterior, o Guarani ganhou de 2-1 do Santos e depois ganhou todos os jogos até a final, no dia 13 de agosto de 1978, contra o Palmeiras. Aqui no Futebol Interior, revivendo a história. Você quer que eu conte algum confronto, que eu fale de algum atleta? É só entrar em contato com os canais do Futebol Interior. Futebol Interior, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. É isso, dia 12 de julho de 1978, uma quarta-feira, 9 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Árbitro José Luiz Barreto, assistido por Rui da Silva Canhedo e por Irandir Paiva. Gol de Careca aos 25 do primeiro tempo. Renda 233.970 cruzeiros para 9.536 de público, sendo 8.523 pagantes e 1.013 menores de idade que não pagaram ingresso naquela ocasião. Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato, depois Gersinho e Zenon, Capitão Careca e Bozó, depois Macedo, técnico lendário Carlos Alberto Silva. Do lado de lá, do Botafogo, Salviano Mendes, João Carlos, depois Edilson, Deca e Fantique, Nicásio, Zé Eduardo Idal, Chico Alves, depois Magno, Anselmo e Vandinho, o técnico foi Caissara. Daniel Rinaldi, você tá lembrado desse time do Guarani, evidentemente. Você lembra desse confronto aí contra a equipe do Botafogo, o primeiro e único da história, professor? Na realidade, não. Não era lembro. Era nascido? Era nascido, tinha 2 anos. Ah, sim, era um mas lembro do meu pai me contar muito a respeito desse time. E claro, né, o Dr. Arthur, que é uma enciclopédia aí, se tratando máxima, de Guarani, né? Mas esse time que eu tive o prazer de vê-lo jogar em junho de 2003, que reuniu os campeões num amistoso contra o Palmeiras mesmo, né? Com exceção do lateral direito que não pôde vir, o Edson. Os demais estavam participando desse amistoso e eu vi esse time campeão jogar ao vivo. E claro, né, vindo em VT, tape, etc. E de muitos bugrinos aí de 4 costados ouviram falar desse time que a bola sempre no chão, o máximo 20 centímetros do gramado. Como o Dr. Arthur falou, infelizmente é difícil dizer nunca mais, mas em se tratando de futebol de Campinas, esse é o melhor time de Campinas aí de todos os tempos, né, por razões óbvias, campeão, jamais teremos. Quem sabe chegamos próximo. Eu acho que com esse advento das SAFs, né, Albert, é um caminho aí para os times do interior de São Paulo poder montar equipes competitivas, se não uma equipe do calibre que foi o Guarani de 78, semifinalista da Libertadores em 79, né, acabamos perdendo pro Olímpia, se não estou enganado na ocasião, mas realmente, né, nunca diga nunca, já diz o ditado, mas realmente os times que não aderirem a uma administração profissional fica mais difícil. E falando em profissionalismo na gestão, o Guarani fez diversas mudanças aí na última semana, Albert. O Guarani que teve a reunião, né, com os seus associados sobre a prestação de contas e foi aprovado, né, apesar de ali ter algumas, né, divergências de alguns, né? De alguns números, né, acabou sendo aprovado, né, mais uma vez aí, sendo aprovadas as contas do Guarani. Agora, para a semana que vem, né, acho que, se eu não me engano, para o dia 15, né, terá uma nova reunião com os associados, né, patrimoniais em busca de mudanças no estatuto, né, do Guarani, né, já pensando já em criar uma SAF. Oxalá, se tudo der certo, né, mas algumas mudanças precisam ser feitas, né? Não adianta você ter uma SAF e continuar também tendo o mesmo pensamento em que o Guarani por anos vem pendurando, né? Ou seja, o Guarani precisa ter uma mudança drástica, né, fora de campo,
Porque, querendo ou não, o que nós estamos vendo nessa Série C do Campeonato Brasileiro, nada mais nada menos que um reflexo da sua administração fora de campo. O Guarani que 2021 bateu na trave, 2022, né, nós tivemos quase, né, 2022-2023, quase caímos, né, e 2024, infelizmente, acabou acontecendo o que, né, nós esperávamos, né, infelizmente, que era o descenso do Guarani Futebol Clube. Dito isso, começaram o Campeonato Paulista, né, com novos jogadores, alguns, né, com a chancela rebaixamento. O Guarani até, né, ali teve uns lampejos de bom futebol, porém, entretanto, chegamos na Série C, onde, querendo ou não, né, onde muitos cravaram, né, que Ponte Preta e Guarani fossem sobressair, né. A Ponte Preta venceu mais uma, a Ponte Preta está a passos largos da classificação. Lembrando que na segunda fase o campeonato é outro. E o Guarani amargando aí a zona de rebaixamento sem nenhuma vitória. Ou seja, né, o Guarani, antes de tudo pensar em SAF, precisa fazer uma recuperação judicial dentro dos gramados, dentro das 4 linhas. Porque não adianta você ter uma administração linda, Guarani Futebol Clube, não Guarani Clube Futebol. E por muitas vezes se perdeu isso pelo caminho, né? Lembrando também que durante a semana, logo com a chegada dos novos contratados do Guarani, né? O Elano, o Fanei, o Marcelo Fernandes, né? As torcidas organizadas, né? Acabaram invadindo o CT, né? Cobrando resultados. Né, e o alvo dos torcedores foi o nada mais nada menos o presidente Rômulo Amaro, que está 6 meses à frente do Guarani, após aí, né, o Marconato, né, o André Marconato acabou ali, né, sentiu a lesão e acabou, né, estando pediu fora. Pra ser substituído. Sentiu a lesão por motivo de saúde, a gente entende, né, a gente entende, por mais que a gente fala, mas a gente entende, motivo de saúde, então é melhor, primeiramente, né, a sua saúde e deixar para quem possa tocar o futebol. E então agora vamos aguardar, né, Lucas de Souza, tomara que o caminho SAF seja saudável, tanto para o clube e também para os seus torcedores, né, não adianta chegar lá SAF Albert Cavalcante, que não entende nada, né, e acabar aí, aumentando mais o sofrimento do seu torcedor, que tudo é certo, lembrando que o Botafogo da Paraíba, né, o Alvinegro da Estrela Vermelha, se tornou SAF agora no mês 4, Lucas de Souza. É isso, 18 horas mais 36 minutos. Você continua participando conosco. Mande aí a sua mensagem no nosso chat e participe da enquete. Quem é que vai levar essa? Guarani vai vencer a primeira no campeonato. Botafogo, que ainda não perdeu na competição. Uma vitória e 2 empates. Vai manter a invencibilidade ou vai dar empate? Coloque aí no nosso chat e participe aí da nossa enquete. Quem é que vai levar? Guarani, Botafogo da Paraíba ou empate? Mais um rápido intervalo. Na volta a gente já fica em definitivo para os nossos convidados, né? O Elano Blumer vai falar, também o Farney Coelho, os novos executivos do Guarani e, claro, tudo o que de melhor acontecer para Guarani e Botafogo da Paraíba. A gente volta já, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus de Alphaville. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar
E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Muito bem, pré-jogo aqui para Guarani e Botafogo da Paraíba, 18 horas mais 40 minutos, Albert Cavalcante. Temos convidados importantes aí para falar desse novo momento do Guarani na temporada. 3 jogos, 3 derrotas nas primeiras 3 rodadas da Série C. Troca no comando técnico e também na direção executiva de futebol, Albert. Exatamente, o Guarani vem de mudanças. E só lembrando, né, na escalação onde o Guarani virá com o André, JP Galvão, Rafael Lucas, Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Rafael Bilu e Deni Júnior, né? O Anderson Leite estava suspenso na última partida por ter levado o cartão vermelho, assim também como o Matheus Sarará, né? Os dois estavam fora da última partida do Guarani, estão de volta. O Matheus Sarará no banco de reservas e o Anderson Leite ali entre os titulares. É isso mesmo, é Lucas de Souza, o Farney Coelho, ele que veio do Ipiranga, né? Ele conhece muito bem o Caio Melo. Vamos ouvir aí qual a sua expectativa agora à frente do grande bravo Bugre Guerreiro, Lucas de Souza. Se eu fosse torcedor do Guarani e tivesse 3 jogos sem ganhar uma Série C, eu estaria cobrando também, né? Faz parte do trabalho. Acredito que eu cheguei num clube que não tem... Estou cuidando das palavras, tá, para ser bem interpretado. Não tem corpo mole. Acho que essa é a palavra. Pô, vi todo mundo trabalhando pra caramba, sabe? Em todos os setores. Vários processos bem feitos, né? O pessoal do DM ali, o pessoal da análise, o pessoal da comunicação, vários processos bem montados, a supervisão. Então, vi bastante coisa boa e não vi ninguém de corpo mole. Então, isso me dá tranquilidade para trabalhar. O Elan teve contato mais com os atletas, eu comprei só 2 treinos, o Elan teve um contato maior, até porque já vinha vendo alguns jogos do Guarani. Mas também nos treinos eu vi muita vontade, muita dedicação, muito desconforto com a situação que eles têm. Então isso me dá tranquilidade que a gente vai vir no resultado. Um ambiente bom é a questão de resultados. Sobre o elenco, eu vejo um elenco, talvez eu até brinquei com eles que se fosse uma Série B talvez tivesse uma situação melhor do que está na Série C, porque o elenco muito técnico, um pouco diferente do que a gente vê na divisão. Se a gente pegar os últimos 4 anos, o único time técnico que subiu foi o Mirassol, tinha Camilo, tinha Osman, era um time realmente bem experiente, Paulinho, Daniel. Os outros times que subiram, todos eles transavam muito forte, todos eles ganhavam a primeira bola, ganhavam a segunda bola. Eu acho que isso tem que ser mais estimulado no nosso elenco, né? E talvez a gente precise sim de algumas peças de reposição na janela. Não muito, não pensa que a gente vai fazer uma reformulação total, não é isso, pelo contrário, tem muita qualidade aqui dentro. Muitos jogadores eu acho que a gente consegue recuperar, principalmente com a figura do Belano, do Marcelo, que são os caras extremamente experientes nisso, de conversar individual com o atleta, que é algo que eu gosto bastante também, até pela filosofia, eu gosto muito dessa conversa individual. Conversa com um grupo de atletas, eu vou ter pontualmente um momento de crise ou um momento muito bons.
O resto eu deixo para a comissão técnica e para a coordenação. Agora, a conversa individual com o atleta, praticamente todos os dias, gosto pra caramba disso, de entender o jogador e tentar tirar o melhor dele. Tem alguns jogadores que a gente pode recuperar aqui, e junto deles, na janela, eu acho sim, a gente precisa de algumas peças que a gente está identificando. Acho que primeiro de tudo é reformular e formular esse centro de informação de atletas de fora, o centro de inteligência, o centro de observação de atletas. A gente não sabe ainda como vai fazer a nomenclatura disso, mas a gente vai criar esse departamento de mercado dentro do clube, alinhado à análise de desempenho e à coordenação técnica, para que a gente possa prospectar o mercado da melhor forma possível, né? A gente tem um tempinho para isso, a janela abre dia 2, nessa janela especial abre dia 2 de junho, então a ideia é que até dia 15 a gente consiga organizar todos os processos e consiga definir características que a gente vai buscar, e aí sim poder trabalhar nomes aí na última quinzena desse mês, que a gente consiga trabalhar nomes já para contratar para dia 7, dia 8 já nos ajudar. A minha ideia, eu fiquei uns 3 anos e pouco no Mato Grosso, 3 anos e pouco em Erechim. A minha ideia é ficar 3 anos e pouco, no mínimo, em Campinas. Para que eu consiga fazer isso e ter essa tranquilidade com a minha família, eu preciso do acesso. Então a gente vai trabalhar, pode ter certeza, muito aqui dentro para o acesso. Ele sabe, tem pé no chão, a gente sabe certinho o desafio que a gente tem aqui dentro. Mas a gente vai trabalhar muito pelo acesso, né? A gente precisa fazer 30 pontos para classificar primeiro, depois é outro campeonato, fica tudo igual na reta final, e a gente vai sim para em busca do acesso. Muito bem, tá aí o Farney Coelho, falas assertivas, né? Precisa fazer 30 pontos para classificar, ele sabe do desafio que ele terá pela frente, ele quer ficar em Campinas, Albertinho. Então tá aí a fala de quem quer trabalhar, de quem demonstrou disposição até de recuperar alguns atletas. O que você achou da fala do Farney Coelho? Eu achei coerente, né, as palavras dele, né? Mas é aquela, né? Como nós batemos na tecla sobre a SAF, né? Se a bola não entrar, não adianta nada um discurso bonito. Né, as palavras, né, são ditas, né, assim, acredito que tocou muito torcedor bugrino, né? Nós tínhamos aí, né, o Pastana, né, que não gostava do torcedor do Guarani, não gostava de ninguém, entre aspas, né, e nós vimos aí que eles são mais, né, acho que pela experiência, né, até mesmo que tem o Farney, o Marcelo Fernandes, eles chegaram no modo desarme, né? O Pastana, quando voltou mais armado do que nunca. Espero, né, toda a sorte no mundo para que, né, tudo dê certo. E dito isso, vamos ouvir agora o coordenador, né? Aí o elo entre a diretoria e a comissão técnica, o Elano. Seja bem-vindo, Elano. Primeiro, já queria me apresentar e agradecer, assim, porque trabalhar com grandes profissionais é que me traz um grande orgulho. Eu quero deixar uma mensagem bem clara. O que me traz aqui é o Guarani, né? Eu sou um filho da casa e eu contei uma história para os real, me emociono porque eu sou filho do Guarani. O que eu fui como atleta, o Guarani me ensinou a ser. O Guarani me deu comida por 5 anos e o meu maior sonho eu não consegui alcançar, que era jogar no profissional do Guarani, né? Mas quis o destino que eu voltasse para o Guarani, mesmo numa situação totalmente diferente e adversa daquilo que eu saí, podendo fazer o meu melhor que eu consiga ajudar, e é buscar o acesso tão esperado e tão importante para esse momento, né? Eu queria dizer isso ao torcedor, que eu venho aqui com muita alegria no coração, que eu também estou realizando o meu sonho. Eu entrei no vestiário e disse a eles que o meu sonho, eu só entrava naquele vestiário quando eu era gandula. E hoje eu entrei como um coordenador técnico do Guarani. E os roupeiros que estão aí são meus amigos desde 95. E então, assim, são coisas que me emocionam. Foi esse tipo de mensagem que eu passei para os jogadores. E com tudo isso eu não preciso nem dizer o tamanho desse clube. Respondendo a tua pergunta, nós temos aí um time jovem, e todo time jovem precisa, temos alguns jogadores experientes, e muitos deles a gente tem conversado, motivado. Também dentro dessas qualidades que nós temos, que é importante, mas nós precisamos competir mais a divisão. Eu estou aí, trabalhei 8 anos, fiz 2 Série D, e sei que você é importante incorporar a divisão para que você consiga não só jogar, mas ter esse resultado. Muitas das vezes precisa jogar mal, mas ganhar, né? E assim, falando de situações de contratações pontuais, é que nem o Farney falou, a gente tem aqui
A nossa ideia é conectar todas as funções e tomar as decisões conjuntas para que a gente possa levar uma verdade para todo mundo, que é uma transparência. E é isso que nós estamos fazendo, né? Mas também é importante nesse momento que também eu venho aqui para eu tentar conectar o que é mais difícil aqui no Guarani, que é fora do campo. Isso é uma dificuldade muito grande. Eu digo para vocês e para as pessoas que nos ouvem, por quê? Porque eu conheço as arquibancadas, eu venho ao Guarani há muito tempo, e muitas das vezes eu estou escondido pela arquibancada e vendo os jogos. Estou falando com conhecimento. Sem essa galera, é impossível a gente fazer alguma coisa. Mesmo estando difícil, e eu entendo e sinto a dor deles. Mas eles não estão sentindo essa dor agora em 3 jogos de derrota. Eles estão sentindo essa dor há mais de 15 anos. Mais palavras assertivas, né, de um novo dirigente, ciente daquilo que precisa fazer. Vou chamar o professor Daniel Rinaldi agora para falar do Elano, porque me pareceu, professor, de torcedor para torcedor, né, essa fala do Elano. É claro que num primeiro momento as palavras são utilizadas para trazer uma motivação, e o trabalho nos bastidores e os resultados em campo, principalmente, vão dizer se o trabalho está sendo bom ou não. Mas o que pareceu da fala do Elano e anteriormente do Farney é que a nova comissão técnica e também parte da diretoria, parte da administração de futebol do Guarani está ciente do que fazer, e é importante ressaltar isso, professor. O Guarani parece que agora tem gente capacitada com conhecimento de causa dentro do futebol para tentar tirar o Guarani dessa situação ruim dentro da Série C. Exatamente, não poderia ser um discurso diferente. O Farney, experiente lá no Ipiranga, 4 anos, inclusive um fato curioso, teve até uma despedida, uma coletiva, ele despedindo lá do time. Isso é bem legal, é claro, né? Ele está vindo para um grande centro, futebol paulista, e para o Guarani, que dispensa comentários em termos de grandeza no futebol nacional. O Elano também, vida resolvida, já muito bem financeiramente, Copa do Mundo, e estava como comentarista esportivo aí numa emissora, deixou e aceitou esse desafio. Então, se ele aceitou o desafio, realmente profissionais que entendem de futebol, entendem da bola, e como ele disse, né? Ele entende aí de Guarani. Foram 5 anos, não chegou aí jogar no profissional, mas ele conhece todos os bastidores do Brinco de Ouro. Eu só iria um pouco mais longe, né? Essa dor aí vem desde 99, são 26 anos aí, sempre aí na luta, no sofrimento com o Guarani, oscilando, momentos aí de tristeza, de glórias, mas enfim, esperamos aí que eles motivem os jogadores, como comentamos anteriormente, toda a mudança aí na comissão técnica, traz aí, mexe no vestiário, vamos esquecer todos aqueles dias passados aí com o Maurício, preparação, enfim, a diretoria mexeu, trocou aí o comando técnico e traz pessoas experientes que possam trazer essa importância para a carreira do jogador. Nenhum jogador quer jogar a Série C, então ele tem que ter essa visibilidade, e a camisa do Guarani é muito pesada. O Guarani vive um momento muito difícil tecnicamente, o time não se encontra. O Maurício não teve como fazer esse time jogar, achar um armador, achar uma ligação aí entre o meio e o ataque para que o time possa produzir. Agora vamos esperar, né? Se poucos dias de trabalho, qual é a mexida que eles trazem aí, né? Os 3 na comissão técnica. Como disse, vamos enfrentar um adversário forte. Jogaram com o Flamengo e foi apenas 1-0 para o Flamengo. Eles têm aí o Antônio Carlos Zago, tem o Galo, né? Grande Galo aí que chegou até em Copa do Mundo. Galo que alertou, né, o Filipão lá naquele jogo contra a Alemanha. O Filipão não quis ouvir muito. O Galo jogou também no Guarani em 97. Também conhece bem os bastidores. A expectativa é de um bom jogo, que os jogadores entram com a motivação, saiba que tem essa responsabilidade de tirar o time da lanterna, isso é vexatório. Como o Albert comentou, os 2 times de Campinas aí entraram como favoritos. Mas camisa hoje já não ganha mais, tem que impor isso dentro do campo. E já são 10 pontos atrás aí da principal rival, e principalmente sair dessa posição incômoda aí, que é uma lanterna na Série C. É vexatório e vergonhoso para nós, torcedores, e para os profissionais aí que fazem parte do elenco hoje do Guarani.
Quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que começou neste sábado com alguns jogos. O Ituano, um dos líderes da competição, olha os garotos do Mazola Júnior, hein? Bateu o ABC de Natal jogando fora de casa pelo placar de 3-2. O Maringá venceu o Confiança por 3-2. O Maringá também lidera o Campeonato Brasileiro da Série C com 10 pontos. A Ponte Preta bateu a Anápolis ontem, transmissão aqui dos canais Futebol Interior 2-0 para cima da Anápolis. Tombense 2 e Itabaiana 0. Floresta 1, Retrô 0, jogo que terminou há pouco lá no Ceará. E o Ipiranga bateu o CSA pelo placar de 1-0. Logo mais, você acompanha conosco o Guarani Botafogo da Paraíba, Náutico e Brusque se enfrentam às 19 horas, às 19h30 Figueirense e Caxias, e às 19h30 a bola rola para São Bernardo e Londrina. Albert Cavalcante, às 18 horas mais 54 minutos, eu pergunto a você, o Guarani está definido? Escalado! E o belo escalado? Definido! A arbitragem do jogo? Na pedra! E você confere agora a ficha técnica completa de Guarani Botafogo da Paraíba, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ficha técnica do jogo. Guarani, que hoje seja a sua reestreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Como já diria o cantor Paulo Sérgio, eu sei que minhas qualidades cobrem os meus defeitos. Dito isso, o Guarani, do técnico Marcelo Fernandes, vem definido, escalado com Andrei, goleiro, camisa número 1. JP Galvão, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael, capitão, o 3 e Lucas Rafael, 4. Na lateral esquerda vem ele, o Emerson, camisa número 6. Os homens no meio campo do Bugrão. Natan, 5, Caio Melo, 8, Anderson Leite, 10. E ele, Isaac ou Mandrake, o camisa número 11. Lá na frente, os homens de frente do Bugrão. Rafael Bilu, camisa número 7. E volta ele, hein? Esperança de gols bugrina. Denis Júnior, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão. André, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac. Rafael Bilu e Denis Júnior. Caso o técnico Marcelo Fernandes, que estreia com a camisa do Bugrão, queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred, Lucas Justin, Alan Santos, ele mesmo, hein? Depois de um período de inverno e volta no banco de reservas do Guarani. Léo Coutro, Caio Christian, Matheus Sarará e Giovani. João Vitor, Pablo, Cristiano e Lucas Macedo. Guarani Futebol Clube, lanterninha do Campeonato Brasileiro da Série C, pelo menos por enquanto. 3 jogos, 3 derrotas, 2 gols marcados, 6 sofridos, saldo de menos 4 na última rodada. Perdeu fora de casa para o time do Caxias pelo placar de 2-0. Futebol Interior. E o Botafogo da Paraíba, o alvinegro da Estrela Vermelha, vem definido, escalado pelo técnico Antônio Carlos Zago, assim. Wallace, o goleiro, camisa número 12. O trio de zaga do Botafogo: René, capitão, 3, o Wendel Lomar, o 4 e o Gamo, 5. Os homens do meio campo: o Eric, 22, Sid Clay, o 6, Thalisson, 20 e ele, o cérebro pensante, Camilo, camisa número 10. Na frente, Silvinho, ele mesmo, camisa número 21, Denilson, 19 e Guilherme Santos, o 30. Repeteco do Botafogo: Wallace, René, Wendel Lomar e Gama, Eric, Sid Clay, Thalisson, Camilo, Silvinho, Denilson, Guilherme Santos. Caso o técnico Antônio Carlos Zago queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Guilherme, Rafinha, Igor Maduro, Henrique Dourado, Rodrigo Alves, Diego Ferreira, Gabriel Honório, Evandro, Amorim, JP, Icepe e Marcelo Augusto. É o Belo, nono colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro da Série C. 1 vitória e 2 empates. 3 gols marcados, nenhum gol sofrido. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série C na última rodada. Empate sem gols diante do ABC de Natal, jogando em casa em João Pessoa. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o senhor Vinícius Gomes do Amaral, com seus auxiliares o Marconi, Elbert Vieira e Pablo Almeida da Costa, todos de Minas Gerais. O quarto árbitro é ele, Murilo Tarrega Vitor de São Paulo. Ficha técnica do jogo.
Que seja o recomeço de uma nova história para o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Que seja a escrita de um novo momento, com um técnico novo, com um departamento de futebol novo, com uma escalação nova. Daniel Reinaldi, Isaac e Anderson Leite. Hoje, você imagina um 4-3-3 ou um 4-4-2 aí no formato de losango, com 3 volantes, o Isaac atuando como enganche, né? Como diriam os italianos, ou um trequartista também, né? O nome dessa posição aí, num 4-3-1-2, o time do Guarani. Hoje você acredita que o Isaac vai fazer esse papel como atacante pelo lado, né? E o que me traz uma preocupação, porque o Isaac visivelmente não consegue mais ficar perseguindo o lateral, né? Atuar pelo lado aí, não sei se é uma boa para o Isaac. Claro, ele vai precisar observar a disposição tática do Guarani nos primeiros minutos para saber qual vai ser a formação tática. O que você achou dessa escalação do Guarani para enfrentar o Botafogo, professor? Exatamente. Vimos aí que ele mantém a insistência que tinha Maurício Souza com Anderson Leite e Isaac. O Isaac rendeu um pouco quando jogou pela beirada. Vamos ver se hoje ele vai jogar por dentro mesmo para formar esse quadrado aí no meio de campo, que eu imagino esse ser o ideal para o Guarani no momento. Jogamos muito tempo no 4-3-3, mas sempre com a ligação direta, não estava funcionando. Creio que o professor percebeu isso e fez essa mudança para esse jogo. Mas como você falou, vamos ver aí nos primeiros minutos qual é o desenho tático do Guarani para esse confronto. E aí, Albert Cavalcante, o que você acha desse novo desenho tático do time do Guarani? Rapidamente, antes da bola rolar lá no Brinco de Ouro. Eu espero que o Isaac não jogue de ponta, né? Senão, você sabe, né? Chegou no segundo tempo, o homem já morreu. Né, espero aí que ele faça ali 2 linhas com 4, né? E que seja Anderson Leite / Isaac que vai anunciar, né? Vai mandar a bola para Rafael Bilu e Denis Júnior. É uma mudança, como disse o Marcelo Fernandes na sua apresentação, ele não é apegado a sistema tático. O que ele tem em mãos, ele vai colocar as melhores peças, né? Para poder ali chegar, lograr êxito. Que simplesmente é a vitória, Lucas de Souza. Ô, Albert, bom, a bola vai rolar, mas parece que eu tô vendo o Caio Melo de 10 ali e o Anderson Leite com a 8. A gente vai precisar observar melhor aí quando essa bola rolar. A saída pertencente à equipe do Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba com o uniforme todo preto. Ataca o gol do lado direito do seu computador, do seu smartphone. O time do Guarani ataca o gol do lado esquerdo. Gol do placar eletrônico. Trila o apito árbitro. Apita Vinícius Gomes do Amaral de Minas Gerais. Tá rolando, tá valendo. Começou mais uma saga do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família burguinena, vem comigo. Torcedor brasileiro espalhado no Brasil e no mundo, curtir a primeira etapa de Guarani e Botafogo da Paraíba. Lucas. Desejamos a você uma ótima noite de futebol conosco, quase 100 simultâneos na transmissão. Fala, Albert. É isso mesmo, viu? É o Caio Melo, está com a camisa número 10 e o camisa número 8, meu Deus. Olha a saída errada, a bola vai voltando pelo meio, chute de fora da equipe do Botafogo da Paraíba com Guilherme Santos. Tira a defesa do Guarani. Uma saída errada do bugre, Guilherme Santos lá do meio da praça, tentou encobrir o goleiro do Guarani. Olha o Andrei já querendo matar o torcedor bugrino no coração aí, Albertinho. É, falta de comunicação, né? A bola estourada no campo de defesa do Guarani, ali o Rafael, né? Ele tocou de cabeça, nisso vinha o Andrei, né? Na maior velocidade. Ele acabou dando a famosa pichotada por 2 vezes, né? O Guarani passando perigo no sistema defensivo, Lucas de Souza. Abraçando o Marcos Araújo, também o Cristiano Ferreira, Claudino, Gabriel Siqueira, o dono de Diadema também acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Desce a ladeira, tenta se recuperar do susto. O time do Guarani está jogando pela direita, a bola com o JP Galvão. Domina, recebe, fala, Albertinho. Me desculpa mais uma vez, né? Mas uma mudança na numeração, né, dos jogadores do Guarani. Quem está com a camisa número 10 não é o Anderson Leite, tá? É o Caio Melo. E o Anderson Leite está com a camisa número 8. Ou seja, passaram a numeração errada pra gente. Ou trocaram de última hora no vestiário. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus e também Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani no campo de ataque. Atenção, bola solta no fundo do campo. Cruzamento do Emerson. Bate forte demais na bola. O ala esquerdo do Bugre. A bola sobe, vai direto pela linha de lado, outro lado do gramado. Sai para o lado esquerdo do campo de defesa da equipe do Botafogo da Paraíba. Lateral para o Belo, lado esquerdo do campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral bola pro time do Belo, lá pelo lado esquerdo, sai jogando errado o Sid Clay. Bola de graça para Rafael Bilu, para Caio Melo. Deixou de lado com o Isaac Mandrake, dominou pro Teixeira, soltou na direita com o Bilu. Fez a proteção, camisa número 7, parou, pensou em cara a marcação de Silvinho. Abre pela direita com o JP Galvão, devolução de bola com o Rafael Bilu. Dominou, trouxe por dentro, sai da direita, vem pelo meio, volta a jogada. Na altura do círculo central, domina o lance, Natan. Vai embora o camisa 5, entregou para Caio Melo, tentou passe com o Rafael Bilu. Tira a defesa do Botafogo da Paraíba. Recuperação de bola do Guarani no campo de defesa para a jogada Rafael. Domina, recebe o camisa número 3, carrega na contramão, fica marcado, olha pra frente. Érica, cabeça, entrega de lado, passe com o Anderson Leite. Perna direita na bola, lançamento em profundidade com JP Galvão, atenção. Denis Júnior fechou no comando, passe pra trás. Dominou, Caio Melo, pé direito, bateu no capricho, desvio. Pegou, largou, voltou, Denis Júnior perde o compasso, perde o domínio da bola, deixa a bola escapulir, na sequência faz falta. Quase deu pro Bugrão. Eu senti o cheiro do gol, Albert Cavalcante. Jogadaça pelo lado direito. Ele, o JP Galvão, ele tinha o Denis Júnior dentro da grande área, na marca penal. Ali o que ele fez, ele ligou a cabeça e viu o Caio Melo, camisa número 10, entrando com tudo. Ele acabou tocando para o Caio Melo, que bateu com a perna direita, a bola acabou desviando na zaga. Ali o goleirão, o Wallace, fez a defesa. A bola sobrou, veio a feição para o Denis Júnior, que acabou perdendo a passada. Quase, o Guarani abre o marcador, Lucas de Souza. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Recuperação de bola do Guarani no campo de defesa. Lucas Rafael rebobina a fita, volta a jogada com o Andrei. Perna direita na bola do arqueiro Bugrino, lança na metade do campo, tentou domínio o Natan, acabou perdendo o rebolado, perde a posse de bola, recuperação do time do Botafogo, que vem para ataque, Guilherme Santos, lançamento na esquerda para Camilo, sobe o pano do senhor Marconi Herbert Vieira, marcado impedimento no ataque do time paraibano aí, Albertinho. Debaixo da saia, o Camilo que recebeu, né, o passe em profundidade pelo lado esquerdo, ali não teve jeito, né, ergueu a bandeira, marcado impedimento para a equipe do Guarani. 4 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Botafogo também 0. Você ligado, conectado com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Trabalho de bola do time do Botafogo, campo de defesa para a jogada do capitão René, entrega na altura do círculo central, vem busca jogo, camisa número 30, tá aí o Guilherme Santos, domina, recebe, traz por dentro, sai da direita, vem pelo meio, volta a jogada da camisa número 4, Wendel Lomar, ele abre bola pela esquerda com Gama, são 3 zagueiros na equipe do Botafogo da Paraíba, Gama domina, volta a jogada com Wendel Lomar, recebe a camisa número 4, para, pensa, olha, chama para jogar pelo meio, camisa 20, Thalisson, na verdade é o Gama que recebe, domina, recebe, camisa número 5, sai da esquerda, vem pelo meio, traz por dentro, entrega a jogada na ponta direita com René, adianta a jogada mais à frente com o lateral direito, Eric, domina, volta a jogada com Gama, troca passes, roda a bola, o time do Botafogo, lançamento na ponta esquerda, boa bola para Camilo, domina, recebe a camisa número 10 da equipe do Belo, levantou na boca da botija, bola fechada, passa por todo mundo, vai embora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, Albertinho. A bola nas costas, né, do JP Galvão pelo lado esquerdo, ali recebeu, né, o Camilo, ele acabou dominando, tentou ali a segunda trave, porém, entretanto, a bola veio cheio de efeito, tiro de meta para a equipe do Guarani. Que sai jogando no campo de defesa, bola aberta na quarta zaga, domina a jogada, Lucas Rafael, entrega mais à frente com o Emerson, domina, recebe, rebobina a fita, recomeça a jogada com o Lucas Rafael, troca passes, troca figurinhas, troca passes do time do Guarani no campo de defesa, bola da esquerda para a direita com o Rafael, passe vem curto para Andrei na marca penal, gira o campo pro lado esquerdo, entrega aqui na quarta zaga com o Lucas Rafael, pressionado de perto ali pelo Denilson, manda pra frente de qualquer maneira o quarto zagueiro do Bugre, tentou chegar na bola, Isaac, a bola vai direto pela linha de lado, é lateral para o time do Botafogo da Paraíba, fala Daniel Rinaldi. Lucas e amigos, percebemos que o Guarani mantém o Caio um pouco adiantado, a configuração tática, Caio Melo, que originalmente é segundo volante, ele tá jogando um pouco adiantado. Olha o Botafogo pela esquerda, Camilo para Silvinho, tentativa de cruzamento por baixo, tira a defesa do Guarani, na sequência a falta em cima do Rafael Bilu, jogou parado, falta marcada completa aí, Daniel Rinaldi. Caio Melo um pouco adiantado, fazendo a função realmente de um meia, chegada de por trás, e o Anderson Leite na contenção aí. Caio Melo, que é segundo volante, tá jogando na armação, talvez essa seja a mudança tática, a surpresa aí do professor. Ou seja, o Isaac atuando um pouco aberto pelo lado esquerdo, né? Formando uma trinca de atacantes juntamente do Rafael Bilu e do Denis Júnior. Vem Bugrão, bola pro camisa número 9 do Guarani, foi derrubado, falta nele! Saiu na caça do camisa número 9 do Guarani, o Wendel Lomar, camisa 4, poderia ter tomado o cartãozinho aí, Albertinho. O Denis Júnior ali, ele dominou de costas, né, ali na intermediária, e quando ele foi fazer o giro, o camisa número 4, o Wendel Lomar pegou, o famoso rapa, falta para a equipe do Guarani, saída na bola, e nosso camisa número 10,
Caio Melo e também o camisa número 6. Sai daí, Emerson Barbosa. Caio Melo, ele que já tem um gol no Campeonato Brasileiro da Série C, inclusive de falta. Logo na estreia contra o Maringá, derrota do Guarani por 3-2. Tá longe, hein, Lucas? Falta pro time do Guarani, uma falta de muito longe. À frente do círculo central, na marca dos 7 minutos da primeira etapa. E o Emerson tá na perna esquerda ali pra fazer a cobrança. Já sai da bola como pediu o Albert Cavalcante. Vem Caio Melo pra cobrança da falta. Jogada ensaiada. Quem sabe? Levantamento do Caio Melo lá pra ponta direita. Sobe, toca de cabeça. Rafael lá pra dentro do tumulto. Rafael Bilu dominou, tentou. A jogada pessoal foi desarmada. Na sequência foi derrubado. Derrubado, Rafael Bilu ficou sentindo dentro da grande área. O árbitro da partida, o mineiro Vinícius Gomes do Amaral, estava de frente pro lance, Albertinho. E não tem, lembrando que na Série C não tem VAR, né? O Rafael Bilu, né? Ali após a cobrança de falta ensaiada, a bola acabou ali, né? Um toque de cabeça, a bola acabou sobrando para ele. Dentro da grande área, pelo lado direito, tentou fazer o Giroslink, perdeu o primeiro lance, no segundo ali ele acusou ali que tomou um pisão do zagueiro da equipe do Botafogo, porém, entretanto, lembrando, não temos VAR. Segue o jogo, 8 minutos do primeiro tempo, o Guarani 0, Botafogo também 0. Desce pro campo de ataque, o time paraibano domina pela meia esquerda, o Endo Lomar de perna canhota, despacha, não dá pra frente, ela sobe e desce, cai pela direita, ele que não tem o domínio. Recuperação de bola do time do Guarani no campo de defesa para a jogada Natan. Domina, recebe, rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada até Lucas Rafael, domina o quarto zagueiro da equipe do Bugre, erga a cabeça, vira o jogo da esquerda pra direita, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotos, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pichotada do Andrei lá pra cima, deu certo, o JP Galvão na casquinha, achou pela meia direita, Rafael Bilu, tenta o passe pelo meio, a bola carimba, a marcação da equipe paraibana, volta no campo de defesa, o Endo Lomar, recebe de perto a pressão do JP Galvão, recua esquisito, sai do gol, Wallace dá um chutão pra cima, deu certo a jogada, para pelo meio, domina bonito, Guilherme Santos, abriu na ponta direita pra tentativa de chegada do Eric, tira mal Emerson, a bola ficou pra Eric, desce o Belo, Eric, lançamento no comando, tira a defesa do Guarani, na bola bate que bate, volta com o Guilherme Santos lá na ponta esquerda, beleza de bola, com o Silvinho, domina o Carequinha, soltou no fundo do campo com o Sid Clay, atenção, dominou, camisa meia dúzia, foi derrubado, arbitragem de frente pro crime, não deu nada. Suspeito. Não deu nada ali após a queda do Sid Clay, recuperação de bola do time do Botafogo no campo de ataque, caído por ali o Thalisson, falta nele. Falta em cima do Thalisson, jogo parado, falta marcada, Albert Cavalcante, o Sid Clay caiu no lance anterior, não tem VAR e talvez sorte do Guarani por não ter VAR, viu, Albert? Eu não sei, né, se houve aquela famosa lei, né, a lei da compensação, mas ali o Sid Clay pelo lado esquerdo, né, ele, pra mim ali, ele sentiu contato pra mim, contato veio, pra mim era penalidade, mas o Vinícius Gomes do Amaral, né, tomara que tenha camisa verde por baixo, acabou não marcando nada, não sei não, viu, professor? Não marcou de um lado e também não marcou do outro, né? Sei não, hein. Saída de bola da equipe do Botafogo, daqui a pouquinho o Daniel Rinaldi fala sobre esse lance que foi bem polêmico. Fala agora, Daniel Rinaldi. Primeiro da queda do Bilu e depois do Sid Clay, que foram bem parecidas, viu? Do Bilu, confesso que realmente não vi pênalti, mas essa jogada sim, parece que Sid Clay foi derrubado. Na marca dos 10 minutos desse primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar do jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotos e também Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Brasileiro Série C, quarta rodada, Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto 0 para o Guarani, 0 para o Botafogo. Série C do Campeonato Brasileiro, bola rolando para por enquanto o Náutico 0, Brusque também 0 e mais cedo. O Ipiranga bateu o CSA por 1-0 e também o Floresta venceu o Retrô por 1-0. Desce o Guarani, bola pela esquerda, Isaac, o Mandrake domina, recebe, bota na frente, o bico da grande área, tentou passar no meio de dois, ficou difícil. Perde o domínio da bola, recupera após o time do Botafogo da Paraíba. Trabalho de bola do time do Botafogo lá no campo de defesa. Para a jogada, Guilherme Santos da bobeira, perde. Olha lá, Caio Melo, levantamento, bola fechada. Vem baixinho, tira a defesa do Melo. Rebote e volta, cai pela minha esquerda. Natan entregou para Anderson Leite pelo meio com Caio Melo. Tudo de primeira no comando. Anderson Leite derrubado. Derrubado, Anderson Leite, é falta e cartão amarelo pro Thalisson, Albertinho. O Thalisson chegando no Anderson Leite, que pede ali, né, ó, pra entrar ali a equipe médica do Guarani. Uma pegada forte, né, ali uma tabela do Guarani, que foi nos trancos e barrancos, é verdade, e ele acabou ali dando a famoso bicuda na canela do Anderson Leite, pegou no joelho. Falta perigosa ali pelo lado esquerdo, ali chama atendimento médico. E eu não sei não, viu, Lucas de Souza, se o Anderson Leite vai continuar. Eu falo pra você, se tivesse a visão de VAR, exatamente, seria aí pra cartão vermelho. Mas que pancada, ele pegou de baixo pra cima, ele acabou errando a bola, só acertando ali a famosa bola do joelho do Anderson Leite, que está recebendo atendimento médico. Daniel Rinaldi, quase 12 da primeira etapa, 0 Guarani, 0 Botafogo da Paraíba e o jogo.
Percebemos que o Botafogo toca bem a bola, faz a chamada marcação por zona, não tão próximo assim, e é muito perigoso no contra-ataque. Porém, percebemos o Guarani bem tranquilo. 2 falhas grotescas já do Andrei. Andrei ainda continua um pouco nervoso, estupefado. E do lateral esquerdo, o Emerson. Tem que ter calma, tranquilidade, que as coisas vão acontecer. E percebemos aí muita participação do Caio Melo, bem ativo, buscando o jogo, chamando a responsabilidade. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM, Rádio Flor de Lótus de Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lucas. Albert Cavalcante, o Anderson Leite segue caído no gramado, hein? Sentindo muito, e ali acho que ele tá vai pedir substituição ali, né? Porque a pancada foi forte, quando vamos ver também o lance ali. Foi o Bilu? Nada. Ah, não foi nada. Ele nada. dá O Sid famosa Clay piscinada. deu a famosa piscinada. Eu acho que foi mais... Sem clubismo aqui. Mas... Não, de verdade. Eu achei muito mais pênalti se fosse marcar o lance do Bilu do que propriamente a piscinada do Sid Clay, velho conhecido da torcida do Corinthians, e pelo jeito não vai dar pro Anderson Leite, viu, Albert? Eu também. Sem clubismo, eu achei que foi pênalti no Rafael Bilu. Essa é a nova? É a nova essa aí? Não, essa aí é o anterior do ano passado. Tá. Sem clubismo, pelo amor de Deus, mas pra mim foi mais... Eu não tô com camisa, não, viu, Albert? Eu também não. Não pode. Mas ali o Anderson Leite sem condições ali. A pancada foi forte. Perdemos, vai pedir na troca, realmente vai ser trocado. Anderson Leite ali, uma bicuda de baixo pra cima. Parece ali o Matheus Sarará. Provavelmente. Enganado, né? Provavelmente é o Matheus Sarará que vem pro jogo. Esse é o problema. Mas é isso, né? O que tem pra hoje é isso. Daniel Reinaldi, o Marcelo Fernandes fará aí sua primeira substituição como treinador do Guarani, mas por uma questão de necessidade, infelizmente aí, o Anderson Leite saindo machucado. Esperamos que tudo esteja bem com ele, se recupera nos próximos dias, apesar de parecer uma lesão um pouco mais grave, parece que sai chorando ali o Anderson Leite. Vem aí o Pablo Baianinho, camisa 17, uma mudança ousada no time do Guarani aí, Daniel Reinaldi. Pois é, chegada bem forte do jogador do Botafogo e tirou o Anderson Leite de campo. Vamos ver o que ele pensa agora com o Pablo Baianinho, né? Se ele realmente vai fazer a mesma função ou vai trazer o Isaac mais para o meio e colocar o Pablo aberto. E aí, Albert, confirmação da substituição ali, a geradora colocou a saída do Caio Melo por conta da numeração, mas quem saiu foi o Anderson Leite para a entrada do Pablo Baianinho. E possivelmente agora acabou, né? Acabou agora o Caio Melo como camisa número 10, né? Provavelmente o Isaac será o centralizado, o Caio Melo fará a função do Anderson Leite. Então o Anderson Leite, camisa número 8, foi embora, entrou 17, Pablo Baianinho. Volta pro Bugrão, vem pra bola, Caio Melo pela meia esquerda, mandou pro gol, a bola carimba a barreira. Sobra de graça ali pro lado esquerdo com o Sid Clay, domina, recebe, deu uma meia-lua pra cima do JP Galvão, aposta a corrida por baixo, Rafael Bilu. Chega, toca no jogador do Botafogo da Paraíba, que fica caindo, sente bastante o camisa meia dúzia do Botafogo. Preocupação lá para a comissão técnica do Belo. Segue caído ali o camisa número meia dúzia do Botafogo da Paraíba, viu, Albert? O Guilherme Santos levou cartão amarelo, né? Tudo bem, mas só dando uma olhadinha. Mas eu vou falar para você que essa falta do Rafael Bilu se chamou retaliação. Senti que foi uma retaliação. Com a falta, ele entrou no carrinho ali, ia sair no contra-ataque, é verdade, né? O camisa número 6, né? O Sid Clay, ia sair ali na velocidade. E lá, aquela confusão dentro da grande área do Guarani, houve esse embate, Bilu barra Sid Clay. E no carrinho agora acabou acertando o Sid Clay, quando parece também vai haver mudanças ali. Sim. Eu acho que ali o Counter-Strike está rolando a solta hoje no Brinco de Ouro da Princesa. Sai um jogador lesionado por conta de uma chegada forte, o Daniel Reinaldi. Pelo jeito, o Sid Clay vai embora, vai precisar mexer também por lesão o técnico Antônio Carlos Zago, Daniel. Pois é, provavelmente ele caiu aí de um mau jeito, uma torção, né? Foi uma entrada forte, mas não tão forte como a do Thalisson anteriormente no Anderson Leite. Então 2 substituições já, e aí pode colocar mais uns 2 minutos de acréscimo. Abraçando aqui o Rafão, abraçando o Severino Francisco também. O Severino pergunta aqui, Albert, a respeito do japonês, né? O Ryuta Takahashi, que provavelmente deve ser utilizado na Copa Paulista. Tá perguntando aqui do Japinha do Guarani, o Severino Francisco, Albert. Também gostaria de saber, né? Chegou aí, né? Com Guarani! Mas ainda não apareceu. Eu acredito que na Copa Paulista ele será utilizado e vamos ver se ele terá, né? Ali
como performar melhor na equipe principal, né? Que lembrando, nós não temos um meia fora o Isaac, né, Lucas de Souza? Recuperação de bola do Guarani pelo meio, Caio Melo, domina o camisa 10 do Bugrão, abriu na ponta direita para Rafael Bilu, domina, recebe, encara a marcação do Gama, deixou camisa 5 para trás, entregou de lado com o Caio Melo, de primeira com o Pavanil, dominou, limpou o primeiro, segundo, linda jogada, pé direito, veio o chute em cima do Gama, completa o serviço, afasta o volante do time do Melo, recuperação de bola do Guarani, Lucas Rafael na pressão, Bugrão, bola na ponta esquerda para Emerson, domina, recebe o lateral esquerdo, soltou no fundo do campo com o Pablo Baianinho, entrou querendo o jogo, limpou a marcação, foi derrubado, na verdade escorregou, o Thalisson disse que não fez nada, a arbitragem manda o jogo seguir, recupera a posse de bola do Guarani, contra as cordas, o Botafogo da Paraíba, o Bugrão vem pra pressão, vem pra botar pressão no tubo, Bugrão, Emerson, levantamento na segunda trave dele, Júnior fechou, sai errado, o goleiro Wallace, a bola passa pelo arqueiro do Botafogo, se o Denis Júnior não acredita, ele pegaria esse gol aberto, marcaria de cabeça, Albertinho. Despretensioso o cruzamento do Emerson pelo lado esquerdo, ele levantou os braços pedindo, gente, se movimente, ninguém se movimentou, e ali ele bateu com a perna esquerda dentro da grande área, ali houve o Wallace, né, o goleirão pulou e nada pôde fazer, né? Acabou tendo um choque com o zagueirão e o Denis Júnior deu uma passada para trás. Se ele tivesse acreditado na jogada, como disse Lucas de Souza, ele estaria com o gol aberto, ele poderia dominar e só rolar. Eu falo para você, atacante não pode bobear. Sobrou oportunidade, o Guarani acabou perdendo uma oportunidade importantíssima, Lucas de Souza. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mudou o Botafogo da Paraíba e Albertinho. Não teve jeito, né? O Sid Clay também sentiu após o carrinho, né, do Rafael Bilu. Então vai embora o Sid Clay, camisa número 6, e entra o camisa número 18, Evandro Lucas de Souza. Saída errada do Wallace, entrega mal, tentou o passe de primeira para Braninho, deu sorte, a bola bateu, voltou com camisa 17, abriu pela meia direita com o Rafael Bilu, dominou, cortou o primeiro, segundo, foi derrubado, falta nele para o jogo, arbitragem. Falta em cima do Rafael Bilu, é falta que pode levar muito perigo à meta do Botafogo. É uma falta frontal à meta do goleiro Wallace, Albertinho. O ataque do Guarani vai transando na frente do sistema defensivo do Botafogo, que não sabe o que fazer e acaba ali marcando aquela famosa falta. Falta por todos os lados, ou é falta na diagonal, é a falta à frente da área. Por incrível que pareça, o sistema ofensivo do Guarani Futebol Clube hoje está se movimentando, está com gás, Lucas de Souza. Guarani com vontade, Guarani com gana, Daniel Rinaldi, é falta pro Bugrão, quase 20 da primeira etapa, o Bugrão tá em cima do Botafogo. Pois é, falta perigosa, mas falta acreditar mais. O Botafogo é um bom time, mas comete muitas falhas aí no seu setor defensivo, falhas do zagueiro com o goleiro. Precisa mais atenção aí pro meio campo e o ataque do Guarani, que não tá difícil não. Falta pro Bugrão, Caio Melo na bola na perna direita, vai Emerson na perna esquerda, vem uma bomba, passa por cima, vai fora! Uma paulada do meio da praça, um pombo sem asa do Emerson. E se vai no gol, não sei se daria pro Wallace, quase o primeiro gol do Bugrão. E seria um golaço, Albertinho. Rapaz, Emerson, você me perdoe, viu? Você me perdoe, tá? Eu falei pra você sair perto da bola, primeiro lance. Você me perdoe, né? O Caio Melo tentou a primeira, acertou, mandou a bola na barreira. Segunda também. A terceira, de longe. Ali o Emerson soltou a sapatada, a bola passou lambendo o ângulo esquerdo do goleirão. O Wallace vai pro gol, Lucas de Souza. Já era. Se vai pro gol, você tira a camisa do futebol interior e começa a rodar aqui no estúdio, viu? Eu não posso fazer isso. 20 minutos, desce a ladeira, vem Botafogo pela direita com o Eric, domina, recebe, vai embora, tentou a jogada pessoal pra cima do Emerson, tranquilo, favorável, camisa meia dúzia do Guarani, consegue o desvio, vai embora, engatou a primeira, segunda marcha e tome contra a golpe do Bugrão, pra Denis Júnior, deu um chapéu na marcação, derrubado. Já tem amarelo, hein? Já tem amarelo, hein? Derrubado, camisa 3, é falta. Falta, Denis Júnior chama a galera pra cantar. Tamo empurrando o árbitro. O Denis Júnior é engraçado, hein? O Denis Júnior, no contra-ataque, ele deu um chapéu, né? Do camisa número 3, René, que já tem cartão amarelo. E ele teve que fazer a famosa falta tática. Depois disso, quando ele levantou, ele ergueu os braços pedindo pra torcida, né?
ali inflamar mais o estádio Brinco da Princesa, quase acertou a mãozada na cara do Vinícius Gomes do Amaral, o árbitro da partida. Porém, entretanto, é falta para o Guarani pelo lado esquerdo, camisa número 10, Caio Melo na bola. Caio Melo ameaça, o Emerson tá cheio de moral, quase marcou um golaço. Vem levantamento na segunda trave, a bola passa por toda a extensão da área. Não. Cai na ponta direita, vai direto não. pela linha de lado, lateral para o Botafogo na marca dos 21. 21 em meio desse primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM e também na Rádio Flor de Lótus. É o Campeonato Brasileiro da Série C, em destaque para você por enquanto 0 para o Guarani, 0 para o Botafogo da Paraíba, Série A do Campeonato Brasileiro. Rolando nesse momento, Cruzeiro e Flamengo tem empatado 1-1, Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 e o Grêmio, afundando o Santos na crise, venceu o Tricolor Gaúcho por placar de 1-0 mais cedo. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Daniel Rinaldi, 22 da primeira etapa. O Guarani segue melhor no jogo por enquanto, 0-0. Jogo igual. Na realidade, os dois times aí procurando gol, toque de passes rápidos, mas o Guarani tá intranquilo. Precisa ter um pouco mais aí de paciência, toque de bola e acreditar nas falhas. Vimos que o sistema defensivo do Botafogo, junto com o seu goleiro, comete falhas. Então o atacante ele tem que acreditar sempre, buscar a jogada, ficar incisivo aí na troca de passes dos zagueiros. Quem sabe aí um rebote, uma bola roubada, uma bola bandida, a gente abre o placar. Alberti, falta pro Botafogo e tomou cartão amarelo lateral esquerdo, hein? O Emerson tá amarelado. Exatamente, ali numa jogada, no mano a mano com o Thalisson, né? Pelo lado, né, direito, né? Ali tentou fazer o Girosflink, acabou conseguindo, né? Fazendo um famoso 1-2, mas ali chegou o Emerson atrasado. Falta perigosa para a equipe do Botafogo pelo lado direito. Vem Camilo pra bola, levantamento, perna direita, a bola bate, rebate, tira a defesa do Guarani. Rebote e volta, pela direita, Guilherme Santos, domina, recebe, sai da direita, vem pelo meio, cara, marcação de Isaac. Tentou uma, duas vezes, perdeu, Guilherme Santos, Denis Júnior vem de ladrão, do meio do campo, tentou encobrir o goleiro, joga a bola no peito do Wallace. Bom, se faz esse gol, ele apagaria toda e qualquer crítica que recebeu até o momento. Quem não arrisca, não petisca, né, Albert? Mas 3 contra 2, né? Contra-ataque, né, de frente, ali você pegando a zaga adversária, correndo de costas, né? Ali era a tabelinha, 1-2 e sair na cara do gol. Quis ali fazer um gol do meio campo. Entendo, né, ali a ânsia de fazer o primeiro gol. Eu sei que o Guarani está muito melhor na partida, né, por incrível que pareça, mas não pode bobear o Guarani. E vem Botafogo, falha, JP Galvão ali no desarme, recebe o Carequinha, camisa 21, domina atrás por dentro, dominou, recebeu o Silvinho, pé direito, vem o chute, a bola vai longe do gol, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani recomeça a construção da jogada, sai curtinho, tiro de meta, entrega a jogada, Andrei lá para Rafael, despacha, manda pra frente o capitão da equipe Green, a bola sobe, desce, rebate, gama de cabeça, ela voltou, domina a jogada ali o Natan, evita a saída pela linha de lado, despacha, manda pra frente de novo, ela sobe, desce, cai ali com o Endo Lomar, domina, recebe a camisa número 4, deixa de lado a jogada com o Evandro, entrou no lugar do Sid Klein, ele rebobina a fita, recomeça a jogada com o Endo Lomar novamente, da esquerda pra direita da zaga central, domina a jogada o René, camisa número 3 e capitão da equipe paraibana, desce o Belo, desce o time alvinegro da Estrela Vermelha, vem pro campo de ataque, René tenta o passe no corredor buscando para ali o Eric, a bola toca na marcação, vai embora, lateral para o time do Botafogo da Paraíba, à frente do meio de campo, à frente da linha que divide o gramado, lateral para a equipe do técnico Antônio Carlos Zago cobrar, quase 25 da primeira etapa dessa ladeira, vem o time do Botafogo, vinha para o campo ofensivo, tentou a jogada ali, o Eric acabou desarmado de perto pelo Matheus Sarará, que acabou de entrar, na verdade ele entra, né, mas quem entrou foi o Pabaninho, lateral para o time do Botafogo de novo, bola cobrada, sobe e desce, tira a defesa do Guarani, rebote cai com o Caio Melo, que para a jogada, volta o lance, domina a parada Natan, domina, recebe, sai da marcação, faz ali a jogada individual, consegue limpar bem o lance, abre pela ponta esquerda com o Emerson, domina, recebe a camisa meia dúzia da equipe do Guarani, adianta a jogada mais à frente, domina a parada, Isaac Mandrake no drible, deixou o Gama para trás, tentou mais um corte, escorregou capaz de bola, ainda assim, no peito, na raça, ganhou a jogada, entregou com o Rafael Bilu, dominou, limpou a marcação no primeiro, puxou na perna esquerda, bateu pro gol, passa, a esquerda vai fora! Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo. No lance em que o Isaac quase escorregou em cima da bola, ele se manteve de pé. Achou o Rafael Bilu que bateu pro gol com perigo. A esquerda na meta do Wallace, Albertinho. O Isaac com a bola totalmente dominada, ele poderia ter um pouquinho mais de calma. Quando ele deu a passada, parece ali que a panturrilha tinha 300 toneladas e ele acabou indo ao chão. Mesmo assim, ele conseguiu desvencilhar da marcação, achar o Rafael Bilu que vinha da direita para o meio. O Rafael Bilu dominou, bateu de perna esquerda, mas sem direção.
Tiro de meta para a equipe do Botafogo, 26 minutos do primeiro tempo, 0-0, Lucas de Souza. Vem o Belo para o campo de ataque, domina a jogada do Silvinho, vem buscar o jogo na altura do círculo central, rebobina a fita, volta a jogada com Gama, da esquerda para a direita, ele abre a jogada com a esquerda central, René domina o capitão da equipe paraibana, volta na metade do campo, outra vez com Gama, mais à frente com o Silvinho, domina o Carequinha, experiente Silvinho, da esquerda para a direita, ele abre a jogada de novo com o René, canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus e Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalho de bola do time do Botafogo da Paraíba no campo de defesa, o Mendo Lomar domina, avança no gramado, carrega no terreno, progride no tabuleiro verde, passa a metade do campo com coragem, cruza a fronteira, entrega na ponta esquerda para Evandro, domina, recebe a camisa número 8, volta na metade do campo com Gama, vai trocando passes, troca figurinhas do time do Botafogo no campo de defesa. A partir do meio de campo já tem uma dificuldade para tocar a bola. Bola pela direita com Eric, tentou domínio, escorregou, deixou a bola sair. Lateral de graça para o Guarani no campo de defesa, balança o esqueleto, Emerson vem para repor a bola em jogo, lateral esquerdo, melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista desse ano. Vem ali o Emerson, espera alguém se movimentar, que se movimenta tem preferência, se apresenta para receber Natan, volta a jogada com o Emerson, sai da esquerda, vem para o meio, deixou para trás o Guilherme Santos, acha o passe com o Isaac, o Mandrake, alarga o campo, acelera o passo na ponta direita, domina, recebe, encara a marcação de Evandro, Bilu dominou na entrada da área, tentou o passe de lado com o JP Galvão, voltou com o Bilu, perna esquerda, batendo no capricho, na trave! Na trave, a bola do Rafael Bilu, rebote voltou com o Emerson, cruzamento, bola fechada, afasta, tira de qualquer jeito por ali o René, que bola do Rafael Bilu, quase um golaço do Guarani, Albertinho. Assinatura jogada dele, Rafael Bilu, pelo lado direito, aos trancos e barrancos, cortou para um lado, cortou para o outro, e quando sobrou um espacinho, dois jogadores em cima, com a perna esquerda, ele bateu tirando do goleiro Wallace, porém, entretanto, existiu travessão em seu caminho, a bola explodiu, até agora está tremendo a trave no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem mais Guarani pela esquerda, Pablo Baianinho tentou carregar, perdeu a bola pro Gama, bola entregue mais à frente, Guilherme Santos foi pro chão, falta nele, ele jogou parado, falta marcada, Daniel Reinaldi, que bola ali do Rafael Bilu, quase um gol antológico no Brinco de Ouro da Princesa. Que jogada do Rafael Bilu, né? Cortou pra dentro, bateu, infelizmente um pecado essa bola não entrar. O Guarani tá melhorando bastante, tocando mais a bola, realmente falta essa tranquilidade e ficar atento com o toque de bola do Botafogo, que tempo atrás o Botafogo foi 2 minutos com a bola, agora ele não pode observar isso aí friamente não, tem que dar o bote. E vem Botafogo, bola ali pela meia esquerda com Camilo, maestro do time paraibano, lançamento no comando para Denilson, atenção, domina, recebe, evita a saída, acaba se perdendo, perde o compasso, a bola escapuliu, foi pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Guarani no campo de ataque, Denis Júnior dominou bonito, tocou no comando buscando Isaac, ele não passou de volta, o Denis Júnior, Isaac devolveu sem olhar também, a bola escapuliu, se perdeu, não tinha ninguém de verde no ataque do Bugre, só o pessoal de preto, desce a ladeira, recupera a posse de bola do time do Botafogo, pela meia esquerda para a jogada, Evandro entrega para Camilo, de novo com Evandro, vai levando, carregando a camisa número 18, olhou para dentro da grande área, perna esquerda, levantamento buscando o Denilson, afasta Lucas Rafael, rebote em volta de Camilo pela meia esquerda, domina o camisa número 10, ele com espaço, é um perigo danado, domina, recebe Camilo, faz ali o compasso de espera, congela o jogo, volta na altura do círculo central com Gama, vira o jogo da esquerda para a direita, acha o passe com o capitão René, alarga o campo mais à frente na direita no corredor com o Eric, passe em profundidade, boa bola boa, dominou, recebeu por ali Denilson, devolução de bola com o Eric, atenção, linha de fundo, tentou cruzamento, a bola explode na marcação, se sair escanteio, sai na caça da pelota, Camelo evita a saída pela linha de fundo, toca de cabeça, Lucas Rafael complementa o serviço, manda a bola pela linha de lado, lateral para o Botafogo da Paraíba, quase na linha de fundo aí, Albertinho. É, lateral, né, quando o Botafogo vem tentando, né, ali, finalizar a primeira vez no gol do Andrei, até eu tô com medo, viu? Tomara que os caras não conseguem chutar nenhuma vez pro gol do Guarani. Lateral cobrado pelo Eric, bola na dentro da área, a bola sobrou, Guilherme Santos, perna esquerda no capricho, em cima da marcação, rebote e volta, cai dentro da grande área, sobe, Emerson tira na sequência, derrubado, Rafael Bilu, falta nele. Falta nele, o árbitro ficou esperando a marcação da falta para saber se o Guarani teria ou não a vantagem, resolveu dar a falta, é falta pro Guarani, na marca dos 30 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo, placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM e também na Rádio Flor de Lótus de Alphaville. Campeonato Brasileiro Série C, quarta rodada, Brinco de Ouro da Princesa, palco do espetáculo, por enquanto 0 para o Guarani, 0 para o Botafogo da Paraíba. Série B do Campeonato Brasileiro, placar ao vivo informa, Atlético Paranaense vai perder para o Botafogo 2-1 de virada. A Chapecoense vai empatando o clássico catarinense contra o Criciúma pelo placar de 1-1. E daqui a pouquinho tem Operário e América Mineiro às 8h30 da noite. Mais cedo, o Atlético Goianiense empatando o Horizontino pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse
Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Vem Guarani pela meia esquerda, Pablo Baianinho dominou, botou na frente e foi derrubado. A arbitragem manda o jogo seguir, não dá nada, tira a defesa do Botafogo. Ficou caído o jogador do Guarani no lance anterior. O Natan tá caído, o Guarani insiste no campo de ataque. Rafael Bilu passou no meio de dois, linda jogada. Olhou pra dentro do tumulto, puxou na perna esquerda. Mais um drible, nova fita, perna esquerda no capricho. Palma, Wallace! Rafael Bilu na ousadia, na alegria, na habilidade, na malemolência, no jogo moleque, no jogo malandro, quase marca um golaço, dessa vez foi o goleiro que evitou a pintura do Rafael Bilu, Albertinho. É o diferente, né? O Rafael Bilu, quando ele recebe aquela bola pela ponta direita e o JP Galvão muito bem no lance, viu? Muito bem no lance, acabou puxando a marcação e lá sobrou de novo pra ele. Rafael Bilu com a perna esquerda deixou o Camilo de bumbum no chão. O Camilo caiu com o bumbum no chão e ele acabou ali finalizando. O goleirão Wallace fez a defesa. A bola saiu pelo lado, né, esquerdo, na lateral. Quando ali o jogador do Guarani recebendo atendimento médico, pelo jeito é o Natan no início da jogada. O juiz não marcou, deixou prosseguir o jogo. Lateral para a equipe do Guarani. Emerson na bola. Emerson repõe a bola em jogo, lançou lá dentro do tumulto, tira a defesa do Botafogo, o rebote cai com o Thalisson, dominou, girou bonito, entregou para Guilherme Santos e tome contra-golpe do Belo, lançamento para Denilson no comando, escorregou o Andrei, se recupera na jogada o goleiro do Guarani. Meu Deus do céu, a segunda do Andrei aí, vai matar o torcedor do coração aí, viu, Albertinho? O Azul vai ter o Azul vai ter muito trabalho com o Andrei, gente. A bola ali estava certinho, dominada, ele escorregou, caiu de bumbum no chão, ainda bem que conseguiu recuperar. Rapaz do céu. E o Denilson tava ali, ó, babando pra pegar, aproveitar a falha pra tentar marcar o gol. Canais Futebol Interior, Rádio Valença FM 87.9 e Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel Rinaldi, 33 minutos da primeira etapa, tirando aí as preocupantes falhas do goleiro Andrei, que ainda não culminaram em gol adversário. Fala do jogo, o Guarani tá bem, já merecia pelo menos um golzinho na partida. Pois é, amigo, você correu? Não, o Andrei, ele tira o nosso juízo do sério, né? Você fica com o coração na boca, né? Rapaz, o que tá acontecendo com esse jogador, hein? Guarani melhor no jogo, tá fazendo por merecer um gol já. Como diz o belo jargão, tá amadurecendo o gol, mas tem que tomar cuidado. O Botafogo, bola recuperada no campo de ataque, Guilherme Santos dominou na entrada da área, abriu pra Eric, veio chute cruzado, passa a direita do gol, vai fora! Recuperação de bola do Alvinegro da Estrela Vermelha no campo de ataque. Bola tocada pro Eric, bateu cruzado, lateral direito do Belo. Passou tirando o tinta da trave direita lá do goleirão Andrei, viu, Albertinho? Bateu cruzado, né? Recebeu ali na velocidade, tinha uma marcação. Quando a marcação chegou, ali ele bateu cruzado. A bola passou ali, né? Cruzou pelo lado esquerdo do goleirão Andrei. Mas tudo começou no lance por incrível que pareça, pelo lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Botafogo. Quando o Natan acabou perdendo a bola e o contra-ataque chegou ali com a primeira finalização da equipe do Botafogo, Lucas de Souza. Trabalho do Botafogo, o campo de defesa para a jogada do René. Rebobina a fita, recalcula a rota, recomeça a construção da jogada com o goleiro Wallace. Já salvou o time do Botafogo aí no chute do Rafael Bilu. Bola tocada lá com o Wallace de novo, aberta na ponta esquerda, Evandro quem domina. Se a da esquerda vem pelo meio, se livra da marcação, entrega de lado com Gama. Olha pra frente o camisa número 5, erga a cabeça, despacha, manda pra frente, vira o jogo lá na direita buscando o Eric. Consegue evitar a saída pra Guilherme Santos, tentou a devolução, recupera ali o Emerson de ladrão, vem embora, entregou na esquerda com o Pablo Baianinho, desce o Guarani, lá vem o bravo Bugre Guerreiro, Pablo Baianinho entregou pra Emerson, domina, recebe, fica marcado, carrega na contramão, achou, caiu Melo, pé direito na bola, vem no capricho, espalma, Wallace! Espetacular o goleiro do Botafogo de novo. Primeiro no chute do Bilu, agora num petardo do Caio Melo. Tá amadurecendo o gol do Guarani, Albertinho. É a jogada pelo lado esquerdo ali, Emerson, Pablo Baianinho e Emerson. O Emerson olhou pra dentro da grande área, vou cruzar, mas nisso veio o Pablo, veio o Caio Melo, com a perna direita, bateu firme, bateu forte, bateu cruzado no canto esquerdo, o goleirão que fez a defesa, mandou a bola para escanteio, o escanteio pro Guarani pelo lado direito. Vem, Rafael Bilu na bola, levantamento lá na boca da botija, Rafael toca de cabeça, manda direto pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Botafogo da Paraíba, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus e Rádio Valença FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Abraçando ele, Toninho Colarelli, grande amigo Toninho, saudade do amigo, viu? Toninho Colarelli lá em Limeira, acompanhando aqui a nossa transmissão, mandando um abraço aqui
para toda a nossa equipe. Alberto Cavalcante também, o Daniel Reinaldi, grande Toninho Colarelli. Dessa ladeira veio o time do Botafogo, descia para o campo de ataque, perde a bola Silvinho. Recuperação do Guarani que vem embora com Rafael Bilu. Soltou para Isaac, o Mandrake foi embora, camisa 11, linha de fundo, cruzou para trás. Pablo Baianinho furou, tentou chegar, tira a defesa do Botafogo, afasta Silvinho. No momento do chute ali do Pablo Baianinho, acabou travado, o Silvinho tirou, afastou o perigo. Quase deu pro Guarani, ficou caído o jogador do Botafogo dentro da própria área, Albertinho. O lado direito é o mapa da mina. Agora o Isaac tá meio estranho, hein? Isaac, toda vez que ele recebe a bola, ele vai dar uma passada a mais, né? Vai ali com velocidade, ele acaba ali dando uma travada ali. Sei não, viu? Mas o cruzamento da grande área, cruzado. Quando o Pablo Baianinho veio, né, pra chutar, pra fazer ali o famoso voleio, apareceu o Silvinho. Ali apareceu o sistema defensivo, né? Desculpa, da equipe do Botafogo, que acabou ali tirando de qualquer maneira, porém, entretanto, acabou acertando, né? Em cheio o jogador da equipe do Botafogo, que vai se levantando. Quase o Guarani faz o gol, camisa número 20, né? O Thalisson. Thalisson, quando tá na frente, também tá no fundo, hein? Ali que acabou estourando, depois ali foi o Silvinho. O Guarani vai empilhando oportunidades, só que a bola não entra. Lucas de Souza, 37 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Botafogo também 0. Vem mais Guarani, bola lançada do JP Galvão para Isaac Mandrake, de calcanhar para Rafael Bilu, dominou, cortou, limpou para a esquerda, voltou a jogada com Caio Melo, dominou, limpou a marcação de perna esquerda, abriu com o Emerson, deixou a bola, escapuliu, lateral esquerdo do Bug, corre atrás da Gorduchinha para tentar evitar a saída, não consegue. Canais, futebol interior, Rádio Vanessa FM, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Posse de bola para a equipe do Guarani, que recuperou a posse no campo de ataque lateral. Pablo Baianinho cobrou, tem pressa, entregou para Caio Melo. Dominou, camisa número 10 do Bugre, lançou da perna esquerda lá na segunda trave, buscando o Denis Júnior. A bola passa pelo camisa 9, cai na ponta direita, tenta chegar nela o Rafael Bilu. Consegue evitar a saída, mas entrega a bola de graça para o Evandro. Domina, recebe, aproveita ali o esforço do Rafael Bilu para recuperar a posse de bola para a equipe do Botafogo. Sai jogando lá na zaga central com o capitão René. Entrega já com ela aí que domina, recebe o camisa 22, volta a jogada. Recolhe o lance outra vez com o René, domina, recebe, vira o jogo da direita para a esquerda, entrega com o seu companheiro de zaga. Domina o quarto zagueiro da equipe do Belo, o Wendel Lomar, avança no gramado, carrega no terreno, ergue a cabeça, entrega de lado para Evandro, vem na base da troca de passes, do toque de bola, valorizando a posse do time do Botafogo, não dá chutão não, bola com Gama, pelo meio achou Camilo de primeira com Thalisson, consegue o corte para cima da marcação do Pablo Baianinho, alarga o campo, acelera o passe, entrega na direita para Eric, dominou, ameaçou fazer o lançamento buscando o Denilson, prefere o taco pelo meio, Guilherme Santos, devolveu para Eric, linha de fundo, atenção, botou na frente, do Emerson e sai com bola e tudo. Sai com bola e tudo, tiro de meta pro time do Guarani, mas veio no toque de bola envolvente aí o time do Botafogo da Paraíba, Albertinho. E só um detalhe, né, quando a diferença, né, obviamente quando um treinador chega, né, você sente, né, algumas mudanças. Mas nós podemos ver aí que algumas mudanças, né, a equipe do Guarani não tem mais aquele buraco no meio. Né? A maioria das equipes chegavam transando a jogada pelo meio. E agora o Guarani consegue colocar dificuldades na equipe, como a equipe do Botafogo, a boa equipe do Botafogo, que está disputando a Copa do Brasil. Né? O Guarani consegue jogar, né, entre aspas, a equipe do Botafogo pelas pontas. Olha o chapéu. Olha o Rafael Bilu, ousado e alegre, tenta um passe com o Denis Júnior, passe errado, recuperação de bola do time do Botafogo que tenta puxar o contragolpe. Domina a jogada Gama, aos trancos e barrancos, ganhando a marcação da equipe Bugrina, entregou pela direita com o Guilherme Santos. Domina, recebe, tá marcado de perto, volta a jogada com o Gama. 39,5 da primeira etapa, Canais, futebol interior, Rádio Varinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus de Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce para o de ataque o time do Belo, domina a jogada lá para a meia esquerda, Botafogo da Paraíba, Gama, abre pela direita com o capitão René, pede, recebe de volta a camisa número 5 da equipe paraibana, da direita para a esquerda, ele inverte a página, vira a folha, domina a jogada lá do outro lado, o Wendel Lomar, avança no gramado, carrega no terreno, pede bola mais à frente o Evandro, ainda o Wendel Lomar, acha o passe pelo meio com o Gama, olhou na canhota, a passagem do Evandro, tentou o passe, intercepta no meio do caminho, Rafael Bilu tira para a equipe do Guarani, a bola sobe e desce, volta no ataque do time do Botafogo, pelo alto, Denilson briga pela sobra, Rafael afasta, ela fica lá pelo alto, a briga do Camilo sobe bem, Caio Melo consegue girar, a bola cai no peito do Pablo Baianinho, que com habilidade, com categoria, domina no peito, bota a bola na grama, entrega na direita para JP Galvão, daí para Rafael Bilu, lançamento de perna esquerda aqui, do outro lado, da direita para a esquerda, ele tentou o passe, mas aí não lançou para ninguém. Não lançou para absolutamente ninguém. 40 minutos da primeira etapa, Daniel Rinaldi. Reta final do primeiro tempo, por enquanto 0 Guarani, 0 Botafogo. O Guarani continua incisivo, porém percebemos que o Botafogo não muda seu padrão, sempre no toque de bola rápido, procurando espaços aí, um cruzamento na linha de fundo.
Isaac precisa participar mais, ele tem lampejos no jogo, mas não tá bem. Uma boa pedida seria a entrada do Giovani no segundo tempo. Ó o Isaac pra Denis Júnior, dominou, limpou pra direito, bateu! Pega mal, Denis Júnior joga fraquinho no canto direito, facilita a defesa do Wallace. Ele se desespera, se lamenta, levanta as mãos pro céu, se lamenta consigo mesmo, perde uma grande chance o Guarani, Albertinho. Ah, tem que apanhar de cinta, né? Ali o Denis Júnior fez a tabela, recebeu do Isaac. E ali ele fez o corte na zaga. Ele estava de frente pro goleiro, é verdade. Mas ali o Isaac vinha inteiro. Se ele erguesse a cabeça e tivesse rolado, o Isaac faria o primeiro gol da partida. Ali faltou um pouco de sensibilidade do Denis Júnior. 41 minutos do primeiro tempo do Brinco de Ouro da Princesa. 0-0, Lucas de Souza. Tenta a resposta, a equipe do Botafogo da Paraíba, bola solta no comando buscando o Denilson. Tira a defesa do Guarani, vai bem, Lucas Rafael. Manda a bola pra frente, chega na cobertura o Gama. Deixou ali a perna em cima do Pablo Baianinho. Fica caído, camisa 17 do Guarani, sentindo o tornozelo da perna direita aí, Albertinho. Na dividida no alto, né? Depois da bola estourada do sistema defensivo do Guarani, o Pablo Baianinho colocou o pé ali para poder aparar a bola, acabou recebendo o famoso chutão no tornozelo, caiu, mas já está de pé, viu? Ali pegou de raspão. Quando nós vemos a jogada de novo, olha o Denis Júnior, ele cortou, e se ele tivesse erguido a cabeça, porque ali a bola passou um pouco, a passada estava muito longa, exato. E ali ele não teve força para poder encher o pé. Se ele tivesse erguido a cabeça, por isso que o Pelé era Pelé, Careca era Careca, né? Ali teria feito outra coisa. Por isso que o Denis Júnior está aí, né? Pois é, ele bateu no desespero, né? Eu diria que faltou inteligência mesmo, emocional pro rapaz aí, que era um gol praticamente feito. 42,5 deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus e também Rádio Valinhos FM 87.9. É o Campeonato Brasileiro da Série C, destaque pra você por enquanto, 0 Guarani, 0 Botafogo e desce o Bugrão, passe do Emerson pra Baianinho, dominou ele de fundo, atenção, fez o break, levantou na boca da botija, segunda trave, passa essa bola por todo mundo. Cruza a extensão da área, vai pela linha de fundo do outro lado, é só lateral para o time do Botafogo. Na cara do Futebol Interior informando. Campeonato Brasileiro da Série C. Segue Náutico 0, Brusque também 0. Além deste Guarani, Botafogo da Paraíba também sem gols. E mais cedo Ipiranga bateu o CSA por 1-0, mesmo placar de Floresta e Retrô. Vitória do time cearense. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugrão, Rafa Pilu dominou pela meia direita, encara a marcação do Gama, faz o break, puxa a jogada na perna esquerda que é boa, fica sem espaço para jogar, frente e volta, jogada com o Natan, vira o jogo da direita para a esquerda, linda inversão para Emerson, domina, carregou, levantou, segunda trave, Denis Júnior fechou, tira a defesa do Botafogo, na bola sobe e desce, completa o serviço, Eric, toca de cabeça, manda a bola pela linha de lado, é pressão do Guarani, Albertinho. Pressão pro Guarani, o camisa número 6, Emerson na bola, lá vem o Guarani de novo. Vem de novo para o Baianinho na tabela com o Emerson, invade a área, cruzamento fechado, gaveta! Emerson! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, Rádio Valinhos FM 87.9. Emerson, polivalente, Emerson, camisa número meia dúzia, cobrança de lateral após outro ataque do Guarani, pressão ensurdecedora do Bugre pra cima do Melo, Caio Melo na tabelinha curta com o Emerson leva a jogada pra linha de fundo, sabe-se lá se ele tentou cruzar, acontece que ele bate de perna esquerda e a bola vai rolando, passa do Wallace, beija a trave antes de ir pro fundo do barbante, chora, extravasa, festeja, explosão de alegria do Emerson no Brinco de Ouro, Emerson, camisa número meia dúzia, enche de emoção e alegria o torcedor do Guarani presente no Brinco de Ouro, também em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro, olha lá no placar do futebol interior, 1 para o Guarani, Emerson, nome da Fernando, não, nome da emoção, 0 para o Botafogo da Paraíba, é o Wallace, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol, pressão ensurdecedora no Guarani, o Guarani teve bola na trave, o Guarani chutava, o goleiro fazia defesas milagrosas,
Quando apareceu ele tão contestado, camisa número 6 é Emerson. Primeiro ele cruzou, não conseguiu, não logrou o êxito. Depois a bola sobrou novamente pelo lado esquerdo, aonde ele fez a jogada totalmente individual. Chegou dentro da grande área, na diagonal, e bateu firme, bateu forte, com a perna esquerda a bola ainda beijou a trave. A bola foi pro fundo do gol. Quase gol do Botafogo, hein? A bola bateu na trave, a bola beijou a trave e foi no fundo do gol. Quando comemora Emerson, quando comemora torcedor bugrino, o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. E por enquanto, hein, com mais 5 minutos de acréscimo, o Guarani vai conseguindo seus 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série C, Lucas de Souza. Mais 5 de acréscimo, vamos até 50 na primeira etapa. Daniel Rinaldi sai o gol do Guarani. O gol do Emerson, que se emocionou, sabe o momento que vive. Um gol importante pro Guarani no brinco, Daniel Rinaldi. Pois é, jogada bem trabalhada para a esquerda. Emerson, grande passe aí do Isaac. Realmente ele foi chutar e deu sorte, porque tava dando azar ultimamente, né? Guarani trabalhando a bola, faltava calma, tranquilidade, olhar mais, rodar mais a bola, rodar mais o jogo. O gol já deveria ter saído há muito tempo, mas faz por merecer esse placar de 1-0 agora é ampliar, primeiramente tomar cuidado aí com as ofensivas do Botafogo, calma, tranquilidade na zaga e ampliar esse marcador. O Lucas. Fala, Albertinho. Ô, Rafael Cardil, então quer dizer que só eu vi essa mudança, né? E gol sem querer também vale, que importa os 3 pontos. É gol do Bugrão, 1-0 pra nós. A mudança é essa, a mudança de postura. O Guarani tomou o gol, obviamente agora o goleiro André está recebendo atendimento médico, né? Porque uma bola jogada pelo lado esquerdo, a bola foi rolada para o Gama, né? O zagueiro barra volante bateu de fora da área, a bola passou lambendo o ângulo esquerdo do goleiro André, e quando ele caiu, ele se chocou contra a trave, ele vai recebendo atendimento médico, e após ali o gol que o Guarani, né? O gol, né? Por enquanto vai dando a vitória parcial para a equipe do Guarani, você viu já a compactação dos jogadores, né? Ali no meio campo, até mesmo no sistema defensivo. Ou seja, o Guarani hoje, na partida de hoje, está se mostrando uma equipe, por incrível que pareça, muito madura. Tomou o gol, o professor tomou o gol e se fechou. Isso vai estar jogando por uma bola. O Campeonato Brasileiro da Série C é isso, por uma bola. Percebemos o time mais organizado taticamente, recompondo rápido. E ter mais atenção, né? Tanto ofensiva como defensivamente. Vem Bugrão, bola com o Isaac Mandrake na entrada da área, rolou com o JP Galvão, tenta o cruzamento, ele explode na marcação, vai embora, escanteio. Escanteio para o Guarani. O Guarani insiste no campo de ataque, vai em busca do segundo gol nesta reta final de primeira etapa, Albertinho. Escanteio para o Guarani, o segundo da partida, o segundo pelo lado direito, oferecimento alemão, baterias, escanteio para a equipe do Guarani, vai ele, o camisa número 7, faz tudo, hein? Bate com a perna direita, bate com a perna esquerda, faz o rabisco, o Rafael Bilu, camisa número 7. Hoje o melhor jogador em campo, disparado, o Rafael Bilu. Escanteio pro Guarani, lá pela ponta direita, vem pra bola, Rafael Bilu na perna esquerda, levantou na boca da botija, bola fechadinha na segunda trave, tentou o domínio por ali o Rafael, a bola escapuliu, sobra na ponta esquerda com o Pabaninho, levantou na segunda trave, tira a defesa do Melo, rebote voltou pelo meio, Melo briga pela sombra, dividiu ali com o Silvinho, fez falta. Falta marcada, jogo parado, é posse de bola pra equipe do Botafogo da Paraíba, à frente da área, princípio ali de empurra, o Camilo ficou na bronca ali com o Caio Melo, tudo restabelecido, tudo já acertado. Vem pro campo de ataque o Botafogo da Paraíba. Bola aberta na direita, atenção, tentou passe por ali, o René toca errado. Pablo Baianinho de ladrão e olha o contra-golpe, bola pra Isaac Mandrake. Rolou de lado, o Denis Júnior dominou, limpou, perde a bola pro Gama. Rebote voltou com o Denis Júnior. Recebe de volta ali o camisa número 9, faz ali o compasso de espera, ganha tempo, vai esperando a melhor jogada, tocou dentro da área pra Caio Melo, linda jogada, rolou pra trás, pintou o segundo gol do Guarani. O passe do Caio Melo foi curto demais. Facilita o trabalho ali do Endelomar, quase deu pro Guarani de novo, Albertinho. Por incrível que pareça, parece que o Guarani está jogando com 13 jogadores em campo, está jogando com um a mais. O Guarani vai sentindo a partida, o seu torcedor vai inflamando e o Guarani teve mais uma jogada, né, estratégica pelo lado direito. Pena, muita pena mesmo, ali que a primeira jogada, né, ali o Denis Júnior ali acabou titubeando, pensando ali, né, ou toco, eu chuto ou passo. Mas o Guarani vem jogando muito bem, 50 minutos do primeiro tempo. O Guarani vem no campo de ataque de novo, Lucas de Souza. Pode ser o último lance da primeira etapa dessa ladeira. Vem embora, Rafael Bilu. Dominou, recebeu, engata a primeira, segunda marcha pra cima, a marcação do Thalisson. Botou na frente, foi pro chão, é falta nele. Pescotapa. Falta em cima do Rafael Bilu. Falta marcada com o apoio do auxiliar, o Pablo Almeida da Costa. Pode ser o último lance do primeiro tempo, se o árbitro deixar a cobrança da falta, Albertinho. Ah, tem que deixar, né? Pescotapa, né? O camisa número 20, o Thalisson.
Alisson, né? Acabou ali mais uma vez jogada pelo lado direito. O Rafael Bilu correu pra caramba esse primeiro tempo, hein? Tomara que aguente o segundo tempo. Falta marcada quando os jogadores do Botafogo vão fazendo a famosa rodinha em cima do Vinícius Gomes do Amaral, o árbitro da partida. Porém, entretanto, não tem o que reclamar. Falta marcada, Rafael Bilu na bola e também ele, o camisa número 10, Caio Melo. Lucas de Souza. Caio Melo para cobrança na perna direita, Rafael Bilu na perna esquerda. O Guarani vence pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Emerson. 51 minutos no relógio, 1 minutinho a mais do que prometeu o árbitro da partida, o mineiro Vinícius Gomes do Amaral. Falta para o Guarani, quase um escanteio. Liga de fundo, quem sabe agora o segundo gol, 2 homens na barreira da equipe paraibana. Vem para a cobrança, Caio Melo na perna direita, na perna esquerda, o Rafael Bilu autoriza a cobrança, a arbitragem, parte o Caio Melo, perna direita, levantamento perigoso, tira, Denilson afasta a zaga, rebote, volta cá na intermediária, Pabanho domina, trila o apito árbitro, aponta o centro do gramado, Vinícius Gomes do Amaral de Minas Gerais. Terminado o espetáculo no primeiro tempo do Brinco de Ouro, 1 para o Guarani, gol marcado pelo Emerson, 0 para o Botafogo da Paraíba. Entra em campo, intervalo inteligente aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Valença FM e também Rádio Flor de Lótus. Campeonato Brasileiro Série C, quarta rodada, Albert Cavalcante, destaque do repórter, 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. Quando os jogadores do Guarani e também do Botafogo vão se direcionando ali a linha de fundo, a linha lateral ali, passando ali por todos ali, o camisa número 3, o Rafael, o nosso capita, vai conversando alguma coisa com o quarteto de arbitragem, o Guarani vai vencendo o Wendel Coral lá, um abraço pro Wendel Coral. Grande o Wendel Coral, Man, hein? Snake Man, né, um abraço pro Wendel Coral, né, lembrando, eu acabei lembrando pelo hino, quando eu vejo o Wendel Coral. Dos criadores Um abraço para o Wendel Coral, né, na hora que não é pra mandar, um abraço para o Wendel Coral, estou com saudade do amigo. Estou esperando a sua resposta, mas ainda não obtive. Né, o Guarani vai, né, voltando para os seus vestiários. O Guarani vestiário número 1, Botafogo vestiário número 2. O Guarani vai vencendo, por incrível que pareça. Volta na quarta rodada do Campeonato Brasileiro e é a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que o Guarani sai vencendo. Em todas as outras partidas, o Guarani tomou a virada contra o Maringá, 2-1. Saiu saiu na frente, né? Saiu na frente, mas acabou virando, né? Perdendo, né? Contra o Brusque, 1-0 no começo e morreu. E também aí, né? Os 2-0 aí contra a equipe do Caxias. Então o Guarani vai vencendo a primeira partida e o melhor de tudo, Lucas de Souza e amigos, o Guarani vai vencendo ele mesmo. O Guarani vai vencendo a sua falta de identidade. O Guarani posturado nesse primeiro tempo, o Guarani sai vencendo por 1-0, amigos. Daniel Rinaldi, seu destaque deste final de primeiro tempo, um bom primeiro tempo no qual o Guarani criou, o goleiro trabalhou, meteu bola na trave e conseguiu o gol na base da raça, da vontade, da disposição do Emerson, polivalente Emerson, que fez 1-0, se emocionou, 1-0 ao Guarani, Daniel Rinaldi. Exatamente, é isso que nós queremos, né? Que o time corra, tenha disposição, vontade, corre atrás mesmo do lucro para que possa fazer o primeiro gol, como que aconteceu com o Emerson. Lembrando que é o primeiro gol aí que o Botafogo toma no campeonato, na quarta rodada, então tem que valorizar isso também. Ótima partida aí, se não a melhor do Rafael Bilu com a camisa do Guarani, procurou o jogo, sempre do lado direito, partindo para a esquerda, batendo pro gol. O goleiro interviu 2 vezes aí, uma dele, outra do Caio Melo, ou seja, fez uma grande partida. Pablo Baianinho também entrou bem, procurando o jogo, tá bem à vontade, deu o passe aí pro Emerson fazer o gol, ou seja, o time tá bem, espero manter isso no segundo tempo, que possa ampliar e tomar cuidado aí com o contra-ataque. Muito bem, intervalo de jogo por enquanto 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Botafogo da Paraíba. Rápido intervalo, a gente volta já para todo o segundo tempo e por enquanto 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. Canais Futebol Interior, Rádio Valença FM 87.9, Rádio Flor de Lótus de Alphaville, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994662878 ou ligue 3244-4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Lucas de Souza. Dos canais Futebol Interior, por enquanto 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo da Paraíba, por enquanto a primeira vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Abraçando aqui o Osmar Dangar, grande Osmar Dangar com a gente, o Marcelino Fernandes, diretamente lá do Brinco de Ouro também, acompanhando aqui a nossa transmissão. Grande Tony, ô Tony, tá aqui com a gente o Albert. Foi tomar uma água, daqui a pouco ele tá de volta aqui, o nosso querido Albert Cavalcante. Mas por enquanto aí, Daniel Reinaldo, vamos tocando aqui intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Ó, rapidinho, placar ao vivo aqui. Jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Rolando ainda Cruzeiro e Flamengo, placar de 1-1 no Mineirão. Caio Jorge fez o primeiro gol aos 14 do primeiro tempo e Arrascaeta, hein? Aplicando a lei do ex. Pra cima do Cruzeiro, empatou o jogo aí pro time do Flamengo. O Palmeiras bateu o Vasco por 1-0 mais cedo, gol marcado pelo Vitor Roque, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Neste Brasileirão, Vitor Roque finalmente desencantando no time palmeirense. E o Grêmio venceu o Santos pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Christian Oliveira. Resultados de momento, o Santos é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, gente. Olha a situação do time do Santos na temporada, hein? O torcedor do Santos já começa a ficar meio desesperado. Pela Série B, sai gol lá na Liga Arena. É o terceiro do Botafogo, hein? Alexandre Jesus. 3 para o Botafogo da Paraíba, 1 para o Atlético Paranaense de virada. Também pela Série B, Chapecoense 2, Criciúma 1. Operário e América Mineiro se enfrentam às 20h30. E mais cedo hoje, o Atlético Goianiense bateu no Novo Horizontino por 1-0. Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga venceu o CSA por 1-0, gol marcado pelo Charles. E o Tomás Caíque fez o gol do time do Floresta contra o Retrô. Primeira vitória do Floresta no Campeonato Brasileiro da Série C.
Com os resultados de momento, né, a vitória do Guarani, Daniel Rinaldi, a importância de vencer, né? O Guarani está saindo da zona de rebaixamento, com esse resultado vai para a 15ª colocação com 3 pontos ganhos. Nesse momento, a zona de rebaixamento da Série C tem a o ABC de Natal, Náutico, Anápolis e o Figueirense. Então, importância dessa vitória do Guarani para cima da equipe do Botafogo. Tá tirando o Guarani da zona de rebaixamento, da lanterninha do Campeonato Brasileiro da Série C. Os 3 pontos são imprescindíveis. Primeiro vamos conquistar os 3 pontos e depois retomar começar um bom futebol, já que o Guarani não apresentou nada nas primeiras 3 rodadas. Mas o que vimos hoje aí nesse primeiro tempo? Um time diferente, um time mais aguerrido, correndo um pouco mais e principalmente compacto. Um meio de campo não dando muitas brechas, muitos buracos, a cobertura funcionando. Ainda um pouco intranquilo, é natural, você vem aí de 3 resultados negativos, uma mudança aí no departamento de futebol, na comissão técnica, então é normal que isso aconteça. E pelo que vimos aí, o professor Marcelo Fernandes teve muito trabalho essa semana, mas vai conseguir sim dar a sua personalidade, a sua cara para esse time. Primeiro aí fechando a casinha, não dando muito espaço. É verdade que o Botafogo criou, trocou passe, teve algumas oportunidades e ficamos inseguros aí, principalmente, né, com a atuação do goleiro Andrei, já do último jogo, e alguns lances nessa primeira etapa. Mas na parte da frente vimos aí um time bem disposto, bem organizado. Falta ainda um pouco de paciência, detalhes na conclusão final, porque 1-0 é justo, mas poderia ser mais pelo que o time criou, produziu, bola na trave, 2 defesas importantes aí do goleiro. O time está apertando aí a saída de bola do Botafogo, conseguiu aí algumas roubadas interessantes. O Pablo Baianinho, que entrou no lugar aí do Anderson Lente, entrou muito bem. Foi dele aí o passe. Dando uma dinâmica diferente pelo lado esquerdo do ataque, né, professor? Exatamente, a triangulação lá com o Emerson, onde resultou o gol. E o Denis Júnior precisa de mais concentração. Ele teve aí ótimas oportunidades dignas mesmo de um centroavante, mas está intranquilo ainda. Mas creio que é só realmente uma pequena fase, isso vai melhorar e com certeza ele vai achar aí o caminho das redes. Então o importante nesse momento é pontuar. Sair dessa zona aí desconfortável, que o Guarani não merece isso, né? Pela tradição, pela sua torcida, como foi falado aí, estamos sofrendo já há alguns anos. E passo a passo aí vamos buscar a classificação, começando hoje, já com o adversário direto, que também é um bom time. Muito bem, tem a questão emocional também, né, professor? Se destacou a questão do nervosismo, né, do time do Guarani. Dá para perceber que em alguns momentos parece que a bola queima um pouco no pé, né? Apesar de que em determinados momentos do jogo também o Guarani demonstrou ali uma frieza para trabalhar a bola, né? A cautela para poder tocar, se movimentar. Mas tem a questão do momento que o time vive, né? Até marcar o seu gol aí, o gol do Emerson, era o lanterna da competição, né? Um time como o Guarani, uma camisa tão pesada, passando por esse tipo de situação é muito complicado para quem está em campo, né? Um elenco jovem, como destacou o Elano na sua entrevista coletiva. Então tem essa questão do nervosismo, que com o passar do tempo, os resultados vindo, né? A tendência é o time jogar um pouco mais leve e demonstrar um futebol cada vez melhor, né? Com certeza. A parte emocional realmente é fundamental, ainda mais no futebol, né? No primeiro jogo, há 3 semanas que fizemos aqui, o time empatou o jogo, estava com 1 a mais e num lance infeliz faz um gol contra. Depois merecia vai jogar. Um empate contra o Maringá. Merecia um empate, né? Tava jogando razoavelmente aí contra o Maringá, que é um bom time, e tá provando isso, né? O Maringá ganhou ontem com um jogador a menos. Claro que foi em casa, mas também pegou um bom time que é o Confiança. Então essa parte emocional é fundamental. Aí você joga em Caxias, toma um gol, uma falha lamentável aí do goleiro, depois outro gol, isso desestabiliza emocionalmente. Isso tem que ser trabalhado no jogador, que ele tem capacidade, tem potencial, veste uma grande camisa. E as coisas vão acontecer naturalmente, como foi esse bom primeiro tempo aí que o time fez, mereceu realmente o placar. O Marcelino Fernandes perguntando, né, sobre o Guilherme Santos, o atacante, o camisa 30, que deu um certo trabalho aí para a defesa do Guarani, nada muito grave, mas foi um dos destaques do time do Botafogo no primeiro tempo. O Guilherme Santos
é um jogador jovem, tem 23 anos, nascido em 2001 na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele era jogador do Cincinnati, né, dos Estados Unidos, marcou 2 gols em 12 jogos lá nos Estados Unidos, né? Ele que estava por empréstimo ao Atlético Mineiro e foi transferido ao Botafogo da Paraíba. Nessa temporada tem 18 jogos e 5 gols. Em sua trajetória, né, revelada aí pelo Atlético Mineiro, ele passou pelo Coimbra, pelo Vitória da Bahia, pelo Red Bull Brasil, pelo Red Bull Bragantino, pelo Avaí e também pelo Vila Nova de Nova Lima, de Minas Gerais, né? Então não jogou no Guarani. O Guilherme Santos, o camisa número 30 da equipe do Botafogo da Paraíba, mais uma vez abraçando o nosso querido Marcelino Fernandes nas arquibancadas lá do Brinco de Ouro, viu, professor? Tá assistindo o jogo em loco, mas legal, sempre nos prestigiando a né? transmissão do futebol interior. Prestigiando aí o nosso canal Futebol Interior. É muito importante aí a audiência aí dos amigos no Brinco. É isso, muito bem, as equipes voltando ao programado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá, já ia mandar chamar você. Pode entrar, Albert, fica tranquilo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa jornada esportiva aqui no Futebol Interior. Pode deixar, Felipe. Deixa isso. Os bastidores aqui da nossa transmissão. Muito bem, Albert. Sou ser humano, também preciso, né? Você sabe, né? Algumas coisas orgânicas, o meu corpo funciona. Justo. Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus tá funcionando. Tudo em ordem, né? Fisiologicamente falando. Exatamente, intestino, rim, tá tudo funcionando, viu, Lucas de Souza? Muito bem, as equipes voltando ao programado, pelo jeito ninguém mudou, né, Albert? Como eu estava aqui, né, durante o intervalo com vocês, possivelmente não houve nenhuma mudança na equipe do Guarani, né? Nós estamos vendo os 11 jogadores ali, nós estamos vendo o goleiro Andrei, que eu boto muita fé, viu, gente? Por mais Você que acredita no Andrei? A galera das redes sociais aqui tá meio pé atrás em relação ao goleiro do Guarani, viu? Eu acredito, né? Vamos dar um voto de confiança, chegou o Arzul, né? E, obviamente, ele terá ali, né? Lembrando que ele passou grandes goleiros na mão do Arzul, né? Nós temos lá o do Santos agora, com o nome Gabriel Brazão, né? Brazão, então, durante o João Paulo, o João também, Paulo, né? exatamente. Então acredito que possa ter uma mudança aí, até mesmo, né, de comportamental do goleiro Andrei. Primeiro tempo, eu sei que vocês já comentaram, mas o primeiro tempo o Guarani é o melhor primeiro tempo do Guarani na temporada. Eu posso só vamos esperar, obviamente, terminar essa partida, mas eu acho que o Guarani nesse ano, né, até o mês, nós estamos no mês 5, né, acho que a partida contra o Corinthians e essa partida agora está sendo a melhor partida, 2 partidas aí, né, no Campeonato Paulista, e essa partida está sendo a melhor do Guarani nessa temporada. Sabe quem tá com a gente aqui antes da bola rolar, Albert? Não imagino. O Tony. Ô, Tony Williams Chapeta, como você tá, meu querido? Um abraço pra vocês, viu? Estou morrendo de saudade. Tanto isso que o chefe mandou mensagem pra mim, mas eu acabei respondendo agora que eu estava no intervalo, quando vai ter mudança na equipe do Botafogo. Vai embora o camisa número 30, o Guilherme Santos, que foi uma figura decorativa, e vai entrando 17, Gabriel Honório, Lucas de Souza. Vai rolar o melão, vai começar a emoção no segundo tempo, por enquanto 1 para o Guarani, gol marcado pelo Emerson, 0 para o Botafogo da Paraíba. Agora o Guarani ataca o gol do lado direito do seu computador, do seu smartphone, e o time do Botafogo ataca o gol do lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador. Trila o apito, o árbitro apita Vinícius Gomes, do Amaral de Minas Gerais. Está rolando, tá valendo, começou o segundo tempo no Brinco. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir a segunda etapa ali, por enquanto 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. A troca do Botafogo da Paraíba ainda, Daniel Rinaldi. A entrada do Gabriel Honório no lugar do Guilherme Santos. Provavelmente ele está trocando um atacante por outro, uma movimentação maior do ataque do Botafogo. O Guarani precisa manter a concentração, o foco e tomar muito cuidado. Vamos ver como é que o time se sai nos contra-ataques, já que o Botafogo não tem outra opção senão vir para frente. Lateral bola para o time do Guarani pelo lado esquerdo do campo de ataque, balança o esqueleto artilheiro do jogo, o Emerson entrega com o Pablo Marinho, tentou carregar na contramão, acabou desarmado, recuperação de bola de Gabriel Honório, acabou de entrar, tentou fazer uma fila por ali, acabou desarmado pelo Camelo, a bola bateu no Gabriel Honório, vai embora, lateral para o time do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem Bugrão, bola pelo meio, Natan domina, recebe, avança, abre para a perna direita, bateu de fora para a defesa do Wallace. Natan que fez um golaço contra o Água Santa no Campeonato Paulista, bateu de longe, pegou bem o Wallace, recupera a posse de bola, Guarani no campo de ataque, Rafael Bilu tocou no comando, a bola desvia na zaga, vai sobrar com o Denis Júnior, tira a defesa do Botafogo, afasta René.
chuta pro mato com o jogo de campeonato. Preocupação ali do Antônio Carlos Zago. Vai chegando o preocupado. Guarani no começo do segundo tempo, Albertinho. Se tudo é certo, continue assim, né? Mais uma vez, uma retomada de bola pelo lado direito, a equipe do Guarani, o Rafael Bilu, né, ali, tentou fazer o passe para o Denis Júnior, a bola acabou sendo desviada e a zaga da equipe do Botafogo mandou a bola pela linha lateral para a equipe do Guarani. Cobrado pelo JP Galvão, lançou lá dentro do tumulto, sobe, tira a defesa, afasta a rebote, voltou, Caio Melo brigou pelo alto, tentou com o Pablo Baianinho do lado esquerdo da área, afasta a defesa do Botafogo da Paraíba, rebote cai pela meia direita para a jogada, Denilson, domina, recebe, protege, para cima, marcação do Emerson, volta, jogada afasta de qualquer jeito para o Gama, afasta mal, rebote, volta do Guarani, lá pela esquerda, Emerson, entrega com o Pablo Baianinho, devolução de bola para Emerson, linha de fundo, cruzamento, ele explode na marcação, vai embora, novo escanteio, Guarani bota a pressão, bota na roda o Botafogo, é novo córner pro Bugrão pela ponta esquerda, Albertinho. 3 escanteios, terceiro para a equipe do Guarani, o primeiro pelo lado esquerdo, ali a movimentação de Paulo Baianinho com o Emerson tentou fazer o cruzamento, a bola acabou explodindo na zaga, vem ele na bola, o camisa número 10, Caio Melo. Caio Melo para a cobrança do escanteio, momento de expectativa, escanteio pelo lado esquerdo, vem para a cobrança de perna direita, o Caio Melo, pé trocado, perigo dobrado, todo mundo na boca do gol, momento de expectativa, quem sabe agora o segundo gol do Bugrão, vem para a bola Caio Melo, pele calma, espera ali a galera se ajeitar dentro da grande área, autoriza a arbitragem, vem Caio Melo para a bola, na perna direita, levantou na boca da botija, bola fechada, tira Denilson, rebote e voltou, é da equipe do Bugre, deixa a bola escapulir por ali, o Emerson protege e volta, jogada na altura do círculo central, tem gol com o Natan, dá um balão para cima ali, o volante do Guarani, a bola sobe, desce, cai no comando, Denis Júnior de casquinha para dentro da área, tira a defesa do Botafogo da Paraíba, rebote e volta, sobe, desce, cai ali pela meia, tentou a jogada ali, o Denilson acabou derrubado, falta nele, falta marcada, jogo parado, é posse de bola para a equipe do Botafogo da Paraíba, canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem pro campo de ataque o Botafogo da Paraíba. Lá pela meia direita para a jogada, o Gabriel Honório. Volta no corredor, entrega o lance para Eric. Eric rebobina a fita, recalcula a rota. Volta a jogada com o Gama. Entrega pelo meio com Thales atrás do círculo central. Vira o jogo da direita para a esquerda. Encontra a jogada do outro lado com o Evandro. De perna canhota ali, alarga o campo, acelera o passe e vai embora. Pede que recebe de volta o camisa 18. Evandro levou, carregou, tentou passe para Camilo. Passe errado, recuperação de bola da equipe do Guarani com o Caio Melo. Tentou jogada pela esquerda com o Pabaninho. Toca mal o Caio Melo. A bola se perde e vai pela linha de lado. Lateral para o time do Botafogo da Paraíba. Lado direito, campo de ataque. Balança o esqueleto, Eric, rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada até o Thalisson. Volta o lance com o zagueiro René. Domina, recebe a camisa número 3, capitão da equipe paraibana. Vira o jogo da direita para a esquerda, encontra o seu companheiro de zaga, o Indolomar. Avança no gramado, carrega no terreno, vai embora, passa a metade do campo, chama a tabela curta com o Silvinho. De primeira volta com o Thalisson. Vira o jogo da esquerda para a direita. Volta a jogada lá para a ponta direita com o Eric. Domina, recebe, encontra o Gama à frente do círculo central. Troca passes, roda a bola, Botafogo com paciência em busca de espaço. Bola de René para o lado esquerdo para a jogada do Indolomar. Domina, recebe, Eric, a cabeça vai embora, soltou com o Silvinho, de primeira para Evandro, passe errado, recuperação do Guarani, Rafael Bilu de letra pelo meio, com a exaca devolução de bola do Mandrake, não foi boa, recupera a posse de bola, o time do Botafogo no campo de defesa, canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram, venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Atenção, Botafogo da Paraíba no campo de ataque, lançamento para Denilson, limpou o goleiro, pintou, Chiruliro lá, Denilson derrubado pelo goleiro Andrei, é pênalti. Penalidade máxima em favor do Botafogo da Paraíba. Num lance despretensioso, um lançamento longo, o Denilson ganhou na corrida do Rafael. Na trombada, ali na dividida, deixou para trás o camisa número 3, aí o Andrei estica a perna direita, derruba o camisa 19 do Belo, é pênalti para o Botafogo, Albertinho. Ah, meu Deus do céu, mais uma vez, né, o Guarani naquele famoso pé de pressiona lá na frente, acabou levando a bola no contra-ataque, né, nas costas ali, o Denilson na velocidade, parecia até mesmo o lance do gol do Maringá, o primeiro gol, né, do gol do empate, quando o Denilson vem na velocidade. E ali o camisa número 3, o Rafael foi no ombro contra ombro, não venceu e não teve jeito, né? O Denilson fez o drible em cima do goleirão Andrei, que teve que fazer a penalidade. Camilo na bola, cartão amarelo para o goleiro Bugrino. Quem sabe agora o que eu estou dizendo pode se concretizar, né, presidente? Quem sabe, ainda mais se é Camilo que vai bater, né? Camilo pra bola. Quem sabe, Andrei, não seja sua redenção com o torcedor do Bugre. Quem sabe, para pagar o erro que aconteceu em Caxias e os erros que aconteceram no Brinco de Ouro. No gol, Andrei, se movimenta o camisa número 1 do Guarani. Pegou. Na bola, Camilo.
vai autorizar o árbitro da partida, Vinícius Gomes do Amaral. E aí o Camilo vai tomar uma bronca do árbitro ali. Catimba. Talvez porque a bola esteja um pouco à frente ali da marca. Pênalti pro time do Botafogo. Pouca distância do Camilo, camisa número 10. Pega. No gol, Grandão Andrei. Pega. Perna direita, bateu. Ei! Espetacular! Andrei salva a pátria do Bugre, Albertinho! Eu avisei! Ninguém acredita! Que o Andrei, Camilo na bola! Ele veio caminhando e bateu com a perna direita no canto esquerdo do goleirão Andrei, que faz a defesaça! E faz um dado, viu? Desde 2021, Guarani contra a equipe do Vasco no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Rafael Martins. A última defesa do goleiro bugrino no tempo normal foi em 2021, no mês de novembro, Lucas de Souza. É de arrepiar. 4 de novembro de 21. É de arrepiar, é pra fazer o torcedor do Guarani pular da cadeira em casa. Daniel Rinaldi, Andrei faz a defesa, evita o gol de empate do Belo, Daniel Rinaldi. Pois é. Depois de uma falha, né, uma falha grotesca do Lucas, o que nós comentamos, né, Guarani não pode falhar, e foi uma falha realmente individual do jogador Rafael, zagueiro do Guarani. Mas como é o Camilo que vai bater, a probabilidade de errar era grande, e Andrei foi muito bem, né, mérito para ele agora. 8 minutos do segundo tempo, preocupação lá do Antônio Carlos Zago, tem posse de bola, o time do Botafogo da Paraíba pelo lado esquerdo, na verdade é posse de bola para o Guarani, lado direito, o campo de defesa, Canais, futebol interior, rádio Valente FM 87.9, rádio Flor de Lótus de Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lucas. Pois não, Alberto Cavalcante. Imagine só 4 anos. 4 anos sem uma defesa do goleiro. Lembrando aquele Vasco e Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde o Cano bateu no meio, né? E ali o Rafael Martins fez a defesa, no contra-ataque o Pablo acabou fazendo o gol. Pra mim isso é reversão, mas deixa eu seguir, tá valendo. Vambora. Vambora. Vem Guarani, vinha pro campo de ataque, errou passe, errou passe ali no Natan, recuperação de bola da equipe do Botafogo, vai mal Evandro, recupera a posse de bola, o Rafael Bilo, domina, recebe na habilidade, acha o passe pelo meio, é passe errado, passa mal, recuperação de bola do Botafogo, da Paraíba com Gabriel Honório, daí pra Camilo, toca de primeira, outra vez com Honório, bonita a triangulação, bola na esquerda pra Silvinho, atenção, ele de fundo, domina, recebe o camisa número 21, encara de frente a marcação de JP Galvão, traz pra perna direita, chama a tabela curta, aparece Isaac Mandrake, correndo, camisa 11 do Guarani, competindo, afasta o perigo, chuta pro mata que o jogo de campeonato, lateral, bola pro time do Botafogo, campo de ataque. Olha aí o Nelson Maximiliano, parabenizando o André e o Gustavo Cardoso, obrigado senhor por salvar o Bugre do empate. Galera aqui no chat tá comemorando a defesa do André, Albert. E o Osmar Dangar, né? Coisas Grande Osmar orgânicas, Dangar, né? Do Albert, tá bom. Um hiperlanche, um copo de chopp. Bem que poderia... Quem sabe é no final da jornada. Vem Botafogo, bola para Evandro na ponta esquerda, atenção, encara a marcação do Rafael Bilu, perfeito, camisa número 7 do Guarani, toca a bola pela linha de lado, lateral, bola para o time do Botafogo da Paraíba, pro lado esquerdo, Botafogo, perdão, pênalti, Andrei pegou, vem Botafogo, bola pela esquerda com o Silvinho, domina atrás por dentro, levantamento a meia altura, sobe, tira a defesa do Guarani, tira Rafael, ela sobe e desce na intermediária, Silvinho brigou lá pelo alto, toca de cabeça, ela vem aqui pro lado esquerdo, Rafael Bilu, na para a jogada, evita a saída, limpa a marcação do Evandro, volta com o JP Galvão, que despacha, manda pra frente, ela sobe e desce na metade do campo, Isaac Mandrake, ganha pelo alto do Gama, entrega o lance pra Caio Melo, tem espaço e lá vem Bugrão, bola pelo lado esquerdo com o Emerson, avançando no gramado, carrega no terreno lateral esquerdo, artilheiro do jogo, dominou, trouxe por dentro, e a marcação do Eric, num pra lá, dois pra cá, Pablo Baianinho, cruzamento fechado, tira a defesa do Botafogo, rebote voltou de Emerson, linha de fundo, capricha aí, levantou na boca da botija, bola segunda trave, afasta, tira de qualquer maneira por ali o Evandro, rebote voltou Silvinho, erro, domina a bola, se perde, vai pela linha de lado, lateral para o Guarani, que pressiona em busca do segundo gol, Albertinho. Mais uma vez pelo lado esquerdo, a dupla boa, hein? Pablo Baianinho e Emerson, jogadaça. O Pablo Baianinho deu um drible de corpo no camisa número 3, né? Que já tem cartão amarelo, o René. E cruzou ali na marca penal. Quase, opa, falta. Vem Guarani, tabela feita do Isaac Mandrake com o Rafael Bilu, derrubada, é falta nele. Falta em cima do Rafael Bilu, é falta perigosa em favor do Guarani, Albertinho. Por incrível que pareça, né? Após essa jogada, o Guarani continua. Parece ali que o Andrei, né, com essa defesa, incendiou mais a equipe do Guarani. E ali, ó, 4 passos da grande área pelo lado direito, uma falta frontal. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Parece que o Guarani está jogando com 14 jogadores em campo.
14 jogadores, por incrível que pareça, que mudança de atitude da equipe do Guarani. Guarani com muito mais disposição, com vontade, com raça. Se não dá na técnica, tem que ser na vontade. O Guarani pra cima do Botafogo da Paraíba. Deixa o Emerson bater. Falta pra equipe do Guarani. O Emerson tá cheio de moral, marcou o gol que vai dando a vitória pra equipe do Bugre diante do Botafogo da Paraíba. E agora tem uma falta perigosa o Guarani. Falta pra quem bate de perna esquerda, Bertinho, para do cheio, viu? O Emerson tem uma perna esquerda calibrada. Exatamente, ali quando a barreira ali está sendo formada, 4 jogadores ali protegendo o lado direito do goleiro Wallace. E quando está na bola ali, Pablo Baianinho, também está chegando ali, o Emerson também tá perto, deixa pra ele. E o Rafael não sei o que está fazendo ali, o Rafael, entregador de paçoca. Falta perigosa para o Guarani pelo lado direito, quem sabe agora o segundo gol, Lucas de Souza. Quem sabe na bola parada, preocupação do goleiro Wallace, 12 minutos do segundo tempo, 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. Será que o Rafael Bilu vem para essa cobrança? Ele que meteu uma bola na trave no primeiro tempo. Camilo ele deita. que também é canhoto. Vai achatar a cara do Camilo. Falta pro time do Guarani, Rafael Bilu na cobrança, explode na barreira, rebote e volta, cá na intermediária, Pablo Baianinho, pé direito, uma bomba, ela passa, a esquerda vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Botafogo da Paraíba na marca dos 12,5 deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9 e Rádio Flor de Lótus. É o Campeonato Brasileiro Série C em destaque pra você. Quarta rodada, Brinco de Ouro da Princesa, Paca do Espetáculo. E por enquanto o placar tá assim. Emerson foi pra rede no finalzinho do primeiro tempo. 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. Placar do Vivo Futebol Interior informando, hein? Pela Série B do Campeonato Brasileiro tem gol na Liga Arena no Paraná. É o 4 do Botafogo, é isso mesmo. 4 para o Botafogo de Ribeirão Preto. 1 para o time do Atlético Paranaense em Atlético Paranaense. Em Curitiba. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem Botafogo pro campo de ataque, bola pela meia esquerda com o Silvinho. Domina atrás por dentro, sai da esquerda, vem pelo meio, tenta o passe em profundidade. Caio Melo, mete a cabeça na bola, intercepta. A bola volta na entrada do campo, é de Gama, domina, recebe. O camisa número 5 do Belo, carrega junto ao círculo central do gramado de dentro da roda gigante. Ele acha o Camilo no comando, recebe o camisa número 10 na habilidade, nos adianta na alegria. Passe em profundidade pro lado esquerdo, tira JP Galvão. Afasta de qualquer maneira o lateral direito do Bugre. Tenta o domínio dele, Júnior na metade do campo, ele acaba derrubado. Falta nele. Falta em cima do camisa 9 do Guarani, jogo parado, falta marcada, é falta para o Guarani, Albertinho. E quando ali nós vimos ali o Antônio Carlos Zago conversando, né, com os seus jogadores, vai ter mudança. Vai embora o Silvinho, infelizmente, o Silvinho estava tão bem na partida. Não estava causando nenhum. Para nós está muito bem. Um zagueiro, o Guarani estava jogando com um zagueiro a mais. Porém, entretanto, ele acabou fazendo a leitura, infelizmente, incorreta. Vai entrando camisa número 11, o Rodrigo Alves. Então vai embora o Silvinho, camisa número 21. Vai entrando camisa número 11, o Rodrigo Alves. Lá vem o Guarani. Vem Guarani, saca o Mandrake para Emerson. Levantamento na segunda trave, sobe Tirevandro. Rebote e volta cá na entrada da área. Briga pela sobra, JP Galvão. Natan acabou deixando o corpo em cima do Thalisson. Falta do camisa 5 do Guarani. Jogo parado, falta marcada. É posta de bola pro Belo aí no campo de defesa, Albertinho. Famosa cama de gato, né? O cruzamento dentro da grande área do Botafogo pelo lado esquerdo. E ali a bola acabou subindo. E ali o Natan fez a famosa cama de gato no jogador da equipe do Botafogo, que vai saindo do sistema defensivo. O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0 no estádio Brinco. Daniel Rinaldi, 15 minutos da segunda etapa. O Guarani vence o Botafogo por 1-0. O Guarani continua bem no jogo. Agora precisa cadenciar, ter calma, tranquilidade. Deixa o Botafogo correr atrás, usar a sabedoria aí. E vem Rodrigo Alves lá pela ponta esquerda, cheio de casa, o camisa 11, tira Natan, tira a mão, a bola volta com o Evandro, limpou a marcação do JP Galvão, cruzamento fechadinho, tira a defesa do Guarani, afasta Rafael. Boa chegada do Evandro pela ponta esquerda, limpou a marcação do JP Galvão, bateu de perna direita pro meio da área. Rafael travou bem, o Andrei foi lá pro chão, viu, Albert? O Andrei é um jogador safo, né? Ou seja, um jogador inteligente, né? Ele viu ali, né? Camisa número 11, né? Primeiramente, camisa número 11, né? Eu falei pra você, deixava ele no banco, né? Ele levou 3 jogadores ali pelo lado esquerdo, entrou livre, leve e solto, acabou batendo, né? Firme, né? No canto. E ali o zagueiro Rafael acabou tirando, né? Mandando a bola pela lateral. Quando aparece ali, né? O Marcelo Fernandes chamou o camisa número 10, Caio Melo, muito bem na partida, né? Chamando para passar instruções. Quando ali o nosso goleirão, Andrei, pegador de pênaltis, desde o dia 4 de novembro de 2021. Não havia pênalti pegado por nenhum goleiro Guarani. Todo mundo pulando pro lado, a bola entrando pro outro. Quando ali o pé vai pedindo ali o atendimento médico, o goleiro do Guarani. Lembrando, né, que o goleiro ele tem preferência.
Então ele pode ali pedir atendimento do jeito que fora. O Guarani vai vencendo, 16 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo por 1-0. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 17 da segunda etapa, o Guarani vence o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0. E vai ganhando alguns minutos preciosos ali o Andrei por mais esse atendimento. O goleirão do Guarani que fez a defesa do pênalti, que vai dando aí, tá mantendo o time do Guarani na liderança do placar, Daniel Rinaldi. Fez a leitura correta, né? O Andrei tá esfriando o jogo aí, tendo calma, né? Não deixando o Botafogo gostar do jogo. E amigos, quem diria, um dia Camilo vestiu a 10 da seleção. Pois é, e hoje tá no Botafogo da Paraíba, né? Vestindo a camisa 10 também. O ex-jogador da Ponte Preta vestiu a camisa 10 também. Na Macaca, lateral, bola para o time do Botafogo pela ponta esquerda. Lança o esqueleto, Evandro. Rebobina a fita, entrega na altura da intermediária. Bola lá com camisa número 4, o Indelomar. Rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada na altura do círculo central. Entrega o passe lá com camisa número 3, o René, o capitão. Bola pela direita, passe lá com o Eric. No comando para Camilo, domina, recebe, deixa de lado a jogada com Gabriel Honório. Bota na frente, linha de fundo, atenção, cruzamento, a meia altura, segunda trave, espalma, Andrei, sobe e desce, voltou pro Evandro, pé direito, bateu pra fora do gol! Pra fora do gol, o chute do Evandro quase deu pro Belo aí, Albertinho. O cruzamento pelo lado direito, ali, né, na linha, quase na linha do gol. E ali estava ele, o goleirão, né, o Andrei, com todo respeito. Eu falei, vocês acabaram todos conectando, ele fez a defesa, mandou a bola para dentro da grande área, mesmo assim. O Evandro quis pegar de primeira, a bola passou sobre o gol da meta bugrina. O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Recuperação de bola do Botafogo lá pela meia direita, Gabriel Honório domina, recebe, faz a proteção, acaba indo pro chão, arbitragem para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, abraçando aqui a Ana Maria, o Marcelo Borges, o Gustavo Cardoso, o Hortolã. Todo mundo ligadinho com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desce a ladeira, viu o tio do Botafogo pro campo de ataque, domina a jogada, Thalisson, deixa na zaga central para o capitão René, domina, recebe o camisa número 3 do Belo, vira o jogo da direita para a esquerda, de novo com o Endelomar, avança no gramado, carrega no terreno, camisa número 4 da equipe paraibana, domina, carrega, recebe pro Rídio no gramado, vai embora, tenta o lançamento, a bola carimba, a marcação do Natan, sobe e desce Natan, brigou pelo alto, derrubou ali o Endelomar, chega na cobertura, tira de qualquer jeito, Rafael Bilu, foi pro chão, é falta. Falta em cima do Rafael Bilu, jogo parado, derrubaram o camisa número 7 do Guarani aí, Albertinho. Depois a bola dividida, né, entre o Natan também tá dividido todas, hein? É totalmente diferente daquele Natan que nós víamos ali, né? Só caçando mosquito. E ali recebeu a falta, o Rafael Bilu foi na dividida com o zagueiro número 4, o Leoman. Falta cobrada, falta marcada. Lucas de Souza, o Guarani vai vencendo o Botafogo por 1-0. Vem pro campo de ataque o time do Botafogo. Recuperação de bola no campo de defesa. Domina a jogada René. Faz ali a marcação, faz ali a limpeza da primeira marcação. Tenta o passe à frente com o Gabriel Honório. Passa no meio de 3 jogadores. Chega na cobertura. Caio Melo consegue o desarme. Entrega pra Isaac. Abriu na ponta direita pra Rafael Bilu. Dominou, recebeu. Daí pra Denis Júnior. Pintou o segundo. Bateu. Gaveta! Aê, Denis. Gol! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus. Denis Júnior, camisa número 9 a dele. Recuperação de bola de Caio Melo na metade do campo. A bola ficou com Isaac Mandrake. No passe da esquerda para a direita para Rafael Bilu. De frente para a marcação na entrada da área. O Bilu não foi fominha, não. Não quis decidir sozinho. Tocou entre a zaga do time do Botafogo. Achou Denis Júnior livre, leve e solto. E o camisa número 9, bem posicionado. A saída do Wallace, cutuca. Bota lá dentro, manda a bola no fundo do barbante. Denis Júnior, camisa número 9. Enche de emoção e alegria o torcedor do Guarani, presente do Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do Futebol Interior.
Guarani 2, Denis Júnior é o nome da fera, o nome da emoção. 0 pro Botafogo da Paraíba. Goleirão Wallace, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do Marcelo Albert Cavalcante. Me dá o detalhe do segundo gol do Bugrão. O mapa da mina do Guarani sempre foi o lado direito. Agora pelo lado esquerdo, jogadaça do Guarani. Ele, o Isaac, muito criticado pela torcida, devendo muito, é verdade. Ele começou a jogada, fez a tabela e pelo lado esquerdo em velocidade ergueu a cabeça e viu entrando em velocidade ele, Rafael Bilu, o grande jogador do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Ele acabou recebendo a bola de frente para o crime, mas nisso, passando por trás da zaga, apareceu ele, o camisa número 9 Denis Júnior, no drible de corpo. Ele passou por trás da zaga e recebeu a bola açucarada do camisa número 7, Rafael Bilu. Ele não pensou duas vezes, de primeira, encheu o pé, a bola morreu no canto esquerdo, o goleirão Wallace que até pulou. Mas nada pode fazer, agora o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 2-0, Lucas de Souza. Daniel Rinaldi, belo contra-ataque, bela jogada, belo gol do Guarani para ampliar o placar no Brinco de Ouro. Muito belo gol aí pelo lado esquerdo, trama, e procurando sempre Rafael Bilu, que tá aparecendo bastante pro jogo, serviu o Denis Júnior e que dessa vez não perdoou, fez o gol. Já era previsível isso, o Guarani jogando bem, explorando aí as falhas do Botafogo, que agora vai pro tudo ou nada. É tomar cuidado, cadenciar o jogo na boa. Vimos aí que o treineiro já fez 3 mudanças para oxigenar o time. E vem de novo pela esquerda, João Vitor. Acabou de entrar o camisa 23, dominou, trouxe por dentro, sai da esquerda, vem pelo meio. Volta a jogada com o Matheus Sarará, acabou de entrar no lugar do Isaac. Daqui a pouquinho o Albert Cavalcante completa as alterações, confirma as alterações do time do Guarani, que vem para ataque. João Vitor recebe lá pela ponta esquerda, esticou na canhota com o Caio Melo, domina, recebe o camisa número 10. Avançou, devolveu para João Vitor. Ficaram pedindo impedimento, a zaga do Botafogo parou. João Vitor prefere voltar na jogada, valoriza a posse de bola, entrega com o Emerson. Daí para Matheus Sarará que volta, jogando na quarta zaga, canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vem Guarani pela esquerda, olha a bola pro Emerson, atenção, linha de fundo, cruzamento rasteirinho, tira a defesa do Botafogo, rebote voltou, tocou pra dentro da grande área o Eric, bola ficou pra René, tentou ali a jogada, achou o passe pelo meio, vem buscar jogo Gama, entrega lá pela ponta esquerda, sai bem o time do Botafogo, sai com passes curtos, bola no chão, sem chutão, bola no corredor, passe com o Rodrigo Alves, fintou o Lucas Dilson, botou na frente, engata a primeira, segunda marcha por baixo, chega a marcação do Natan. Perfeito, camisa 5 do Guarani, chama a tabela curta com o Caio Melo, devolução de bola com o Natan, domina, recebe e volta, jogada no campo de defesa com o Lucas Dilson, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos às mudanças, Lucas? Vamos lá, Albert Cavalcante. Então vai embora o JP Galvão, camisa número 2, entrou o 22, o Lucas Justin. Foi embora também o camisa número 11, o Isaac e o Mandrake, camisa número 11, entrou o 15, Matheus Sarará. E foi embora ele que entrou no primeiro tempo, logo no começo do primeiro tempo, né? O camisa número 17, o Pablo, entrou o 23, o João Vitor, Lucas de Souza. Técnico mexeu, comentarista falou, fala Daniel Rinaldi, mudanças de atacado no Guarani. Pois é, as mudanças aí provavelmente cansou, né? O Pablo que entrou, né? Tava... Segura aí ao Botafogo, Rodrigo Alves, linha de fundo. Se matou sozinho agora, hein? Bateu no Natan, bateu de novo no Rodrigo Alves, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Completa aí, Daniel Rinaldi. Isaac deve ter cansado junto com o Pablo Baianinho, que até entrou no lugar do Anderson Leite, mas movimentou bastante também. Imagino que essa seja a única justificativa para a saída do Pablo, que ele estava bem no jogo. Aí trocou um lateral por outro, meia dúzia, provavelmente também para preservar um pouco o Galvão. O jogo não está ganho, mas está bem encaminhado. Então a ideia é oxigenar bem o time. Sarará deve fazer aí a segunda volância, dar um pouquinho mais de contenção e sair para o jogo junto com o Caio. Recuperação de bola do Guarani pela meia esquerda, Matheus Sarará, soltou lá pela ponta esquerda, trouxe por dentro o pé direito, veio o chute, a bola desvia na marcação, passa a direita, vai embora. Vai pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani, quase deu para o Sarará, ele fez que ia tocar no João Vitor, quis decidir sozinho, escanteio para o Bugrão pela ponta esquerda, Albertinho. Quarto escanteio, o segundo pelo lado esquerdo, quando ali o Antônio Carlos Água vai fazer a mudança, estamos vendo ele, hein? O Henrique Dourado, camisa número 9, pronto para entrar, né?
E vai ele pra bola, né? O camisa número 10. O nosso Caio Melo. Que partido o Caio Melo, hein, Lucas? Jogando muita bola o Caio Melo mesmo. Hoje de camisa 10. Camisa 10 ficou bem com o Caio Melo, hein? Camisa 10 do Guarani ficou muito bem com o Caio Melo. Escanteio para a equipe do Guarani pela ponta esquerda. É chance de botar essa bola dentro da área. Caio Melo para a bola, perna direita. Levantou na boca da botija, bola fechada. Rafael subiu, tocou de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Fica viva dentro da área, o desvio de cabeça. Na verdade, já saiu essa bola, né? Rapaz. Saiu essa bola, mas demoraram uma eternidade para marcar cedo de bola. Canais Futebol Interior. Rádio Fernandes FM 87.9 e Rádio Flor de Lótus de Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 27 minutos desse segundo tempo, vai pintar alterações aí no time do Botafogo da Paraíba, viu, Albertinho? O Rafinha e também o Henrique Dourado estão prontos para entrar. Do lado do Guarani, o 21 Cristiano. Vamos ver o que vai ser, porque que seja o Rafael Bilu, né? É o Rafael Bilu que vai sair. Rafael Bilu, camisa número 7, vai embora, jogou muito, né? Entra o 21 Cristiano. E da equipe, o Camilo vai embora, né? Do lado do Botafogo, o Camilo vai embora, o camisa número 10. Muito obrigado, Camilo, volte sempre. A sua presença. E o Denilson, sempre, né? Exatamente. Camilo e o Denilson, né? O 19 e o 10 vão embora. E vão entrando o camisa número 9, o Henrique Dourado. E o camisa número 7, Rafinha, Lucas de Souza. O técnico mexeu, o comentarista falou a entrada aí do Cristiano no lugar do Rafael Bilu, o professor Daniel Rinaldi, e também as entradas do Henrique Dourado e do Rafinha na equipe do Botafogo da Paraíba. Que partida do Rafael Bilu, hein? Cadenciou o jogo, responsável direto pelos 2 gols aí do Guarani. Cansou. Então o Cristiano também vai fazer a movimentação lá. Uma nova oportunidade para o Cristiano, que não entrou bem nos últimos jogos. Agora no Botafogo é o desespero, né? Ele colocou aí um centroavante experiente, mas a bola não tá chegando lá. Ele tirou um meia e colocou 2 atacantes. Vamos ver a postura do Botafogo agora, mas é muito difícil, amigos. Botafogo conseguir alguma coisa agora. Recuperação de bola do Guarani na metade do campo com o Natan, daí para Denis Júnior, autor do segundo gol, dominou, recebeu, foi pro chão, não quis a falta, seguiu de pé no peito na raça, arbitragem para o jogo e marca. Falta marcada, Lucas, jogo parado, Albertinho. E foram as 5 mudanças, né, para os dois lados, então, ou seja, 28 minutos do segundo tempo queimando, né, os técnicos queimando os cartuchos, então até o final é isso, Lucas de Souza. E vem Guarani, bola de Caio Melo na ponta esquerda com o João Vitor, domina, encara a marcação, bota na frente, soltou dentro da grande área, e confusão na boca da botija, Cristiano, dominou, recebeu, levou no fundo do campo, faz ali a proteção, leva no fundo do campo, tentou cruzamento, a bola explode na marcação, vai embora, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani no peito, na raça, o Guarani consegue mais um córner lá pela ponta canhota, Albertinho. Rapaz, o que esses caras tomaram, hein? Meu Deus do céu, que jogada do Cristiano. Maurício Souza curtiu o seu comentário, Lucas de Souza. Agora ele vem jogando totalmente diferente. O 5º escanteio, 3º pelo lado esquerdo, vem o nosso camisa número 10. Uma injeção, Caio Melo. Injeção de ânimo, de vontade ao Guarani com muito mais disposição contra o Botafogo da Paraíba. Escanteio pro Burgão pela ponta esquerda, todo mundo na boca do gol. Vem pra bola, Caio Melo, levantou na boca da botija, bola fechada, tira, a defesa tem rebote. Vem o chute cruzado do Cristiano, desvio no meio do caminho. A bola fica na mão do Wallace. Fica na mão do Wallace, faz a intervenção, o arqueiro da equipe do Botafogo da Paraíba. Canais Futebol Interior, Rádio Valença FM 87.9, Rádio Flor de Lótus de Alphaville, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Botafogo para o campo de ataque, Thaleson de primeira, entrega na ponta esquerda com o Evandro. Avança, solta a jogada mais à frente com o Rodrigo Alves. Pediu, recebeu de volta, Evandro, linha de fundo, atenção, cruzamento, meia altura, bola perigosa, afasta, Rafael. Mete a cabeça na bola, manda pela linha de fundo, escanteio com o Botafogo da Paraíba, Albertinho. O primeiro escanteio da equipe do Botafogo, né? Quando ali o camisa número 4 do Guarani, Lucas Rafael, acabou levando o cartão amarelo, porque obviamente, né? Depois da cobrança, né? Ali o Wallace, o goleirão, ia, né? Fazer aquela famosa ligação direta, ele teve que segurar o goleiro. Mas agora é escanteio para a equipe do Botafogo pelo lado esquerdo. Escanteio, vem pra bola, Rodrigo Alves na perna direita, pé trocado, perigo dobrado, escanteio pela canhota, vem o cobrador de perna direita, o levantamento, ela vem fechadinha na segunda trave, Andrei, tira de soca, a bola sobrou pra Rafinha, tocou Henrique Dourado na sobra, gaveta! Gol! É do Botafogo da Paraíba. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão.
futebol nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9 e também na Rádio Flor de Lótus. Henrique Dourado, ceifador, camisa número 9 a dele. Levantamento do Rodrigo Alves, escanteio, sai mal, André. Soca essa bola pro meio da área, pega o rebote, Rafinha, bate mascada, ela sobra no camisa 9, que também aos trancos e barrancos toca pro gol, ainda tentou salvar, aparece ali o Caio Melo e a bola vai morrer no fundo do barbante. Henrique Dourado para botar pimenta no jogo, colocar a ansiedade, aumentar a apreensão no coração do torcedor do Guarani, enche de emoção e alegria o torcedor do Belo, presente em Campinas, em São Paulo, na Paraíba, no Brasil, no mundo inteiro. Diminui a contagem, o time paraibano 2 para o Guarani, 1 para o Botafogo. Não, André, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e aí Albert Cavalcante diminui a contagem, o Belo no brinco de ouro. O primeiro escanteio da equipe do Botafogo pelo lado esquerdo e a bola dentro da grande área, ali o goleirão André poderia sair socando com mais força, né? Ele acabou socando com menos força, a bola acabou sobrando dentro da grande área. Naquele famoso, né, naquele vucu-vucu, na famosa bola bandida, a bola acabou sobrando para ele, pro Henrique Dourado. Ele, que é o artilheiro, né, de penais, ele que já tomou suspensão na China por conta, né, de empurrar o juiz, né, durante a partida. Diminui o marcador, 32 minutos do segundo tempo, vai ficando perigoso essa vitória do Guarani, Lucas de Souza. Daniel Rinaldi saiu mal, André, né? Falha do goleiro do Guarani, faz o primeiro gol, time do Botafogo da Paraíba. Goleiro e árbitro nunca podemos elogiar antes do término do jogo. Eu vi isso na última partida. A única maneira do Botafogo conseguir um gol era essa, uma falha. Ele falhou realmente, tinha que sair socando com força para tirar mesmo a bola. E aí tá aí o oportunismo do centroavante, né? Essa foi a aposta do Antônio Carlos Zago, mas ainda tá sob controle. É ter calma e tranquilidade e concentração principalmente. E vem de novo o Botafogo, Rodrigo Alves soltou na ponta esquerda para Evandro, atenção, chega por baixo o Lucas Justin, consegue dividir, Evandro evita a saída pela linha de fundo, tentou voltar a jogada com o Rodrigo Alves, foi pro chão, arbitragem para o jogo da falta. Falta do Cristiano em cima do Rodrigo Alves. O Cristiano chuta a bola para longe e acaba tomando amarelo de graça aí, Alberti. E as mudanças do técnico Antônio Carlos Zago é isso, já que não dá, né, jogando com a bola no chão. O Guarani parece que tem 14 jogadores em campo. Ele preferiu colocar o Henrique Dourado, né, um jogador mais, né, um pivôzão, para ter essas bolas aéreas, né? Tanto que acabou saindo o gol do Botafogo assim, aí o Cristiano, né, ali acabou pegando mais firme o jogador da equipe do Botafogo da Paraíba. Uma falta, né, pelo lado esquerdo, perigosa, toda a bola na área do Guarani, depois dessa aí, André, é perigosa, hein? Mas se não fosse você, estaria empatado a partida por 2-2, né? Então, toda sorte no mundo pra você, André. Falta pro Botafogo da Paraíba pela ponta esquerda, momento de expectativa, momento de apreensão. Torcedor do Guarani começa a ficar apreensivo, falta pro Belo, vem pra cobrança Rodrigo Alves na perna direita. Atenção, vem levantamento, ela vem fechada, sobe a defesa do Guarani, afasta Lucas Justin. Rebote e volta, cai pela meia direita, a Gama, rebobina a fita, volta a jogada até o Eric, à frente do círculo central. Fatiou, levantou na entrada da área, o toque de cabeça ali do Thalisson, sai do gol, André. Opa! Choque de cabeça, parece que ficou desacordado ali o Thalisson. Ambulância, hein? Ficou desacordado o Thalisson, cena forte no brinco de ouro da princesa. Cena forte no brinco de ouro da princesa, caído ali o jogador do Guarani, caído também o Thalisson. Momento de apreensão imediatamente. Quando o Thalisson caiu, o companheiro dele tentou ali fazer os primeiros socorros, né? Tentar abrir a boca ali do Thalisson. Meu Deus, que momento de apreensão, Alberti. Ali parece ali, eu não sei se é o Matheus Sarará. Eu acho que é o Justin. Não, o Justin, né? Acabou acertando em cabeça com camisa número 20. O Thalisson. Né? O Thalisson acabou ali caindo desacordado. É um lance feio, né? Ali quando os jogadores ali todos estão reunidos, fazendo a famosa já tá rodinha, de pé, né? Graças a Deus já tá de pé ali mas o Thalisson, mas a ambulância tá chegando. Mas tem o protocolo, né? Duas, você quer uma, tem duas pra você. Porque né? o Justin também ficou mal com a jogada, exatamente, tem um protocolo, né? De quando há choque de cabeça, né, Lucas de Souza? Tem esse protocolo aí, e sendo assim, se caso o camisa número 20 Thalisson... As duas ambulâncias entrarem, parece que não vai precisar de nenhuma, graças a Deus. A famosa concussão. Exatamente, né? E caso o camisa número 20 não possa ficar em campo, eu acredito que não vai ficar, né? Teremos uma substituição a mais, por conta, né, que existe, né, a norma, né, que os jogadores, quando há esse acidente, né, de coco,
né, que eles acabam a substituição por ser choque de cabeça, Lucas de Souza. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lótus de Alphaville, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pois não, Bertinho? Público e renda. Vamos lá pro borderô do jogo. Público total, 3.006 torcedores para uma renda de 47.840. Público total, 3.006 para uma renda de 47.840. E também outro detalhe, né, Lucas de Souza e amigos, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1 e teve lei do ex. Gabriel Barbosa e o Dudu, hein? É o Dudu que agora vai jogar no Atlético Mineiro, né? Pulou o muro lá em Minas Gerais. Recuperação de bola do time do Botafogo da Paraíba no campo de defesa. Tá lá o Justen e também o Thalisson querendo entrar no jogo de qualquer jeito. Desce o Belo para cobrir ataque. Bola de Evandro com o Rodrigo Alves. Dominou, levantou na boca da botija. Bola fechada. Rafael sobe e tira. Ela sobe e desce na entrada da área. Completa o serviço. Ali o Matheus Saraná. Outra vez a bola pelo alto. Disputa lá por cima. João Vitor toca de cabeça. Ela cai pela direita com o Eric. Domina, recebe pro time paraibano. Volta no campo de defesa. Entrega o lance com o René. E René na ponta esquerda com o Endo Lomar. Entregou na ponta canhota com o Evandro. Vem novo levantamento, afasta Rafael de novo, tira mais uma vez o camisa 3 do Guarani, rebote volta aqui na metade do campo com o Gama, domina, recebe à frente do círculo central, lançamento em profundidade para Eric, bola forte demais, vai pela linha de fundo, na marca dos 37 minutos, 37 desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM e Rádio Flor de Lótus de Alphaville. É o Campeonato Brasileiro da Série C em destaque para você. Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. Por enquanto, 2 para o Guarani e 1 para o Botafogo. Série B do Campeonato Brasileiro. Jogam nesse momento Operário e América Mineiro. O Fantasma vai vencendo o time mineiro pelo placar de 1-0. Hoje mais cedo o Atlético Mineiro bateu no Horizontino por 1-0. E o Botafogo de Ribeirão Preto goleou o Atlético Paranaense pelo placar de 4-1. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Daniel Rinaldi, reta final de jogo. O Guarani permanece vencendo, mas agora a distância de apenas um gol. 2-1 pro Bugre. Tomar cuidado, manter a concentração e esfriar o jogo como tá fazendo agora, né? O placar é perigoso, um gol é nada, aí numa bola perdida, numa falha, pode perder aí 2 pontos preciosíssimos. Tá na mão do Guarani ainda. Só um detalhe, né? Pois não, Daniel. Nunca foi tão fácil ganhar na Mega Sena como o Dudu ganha, né? Ganhou ano passado com o Palmeiras 25 milhões, agora 22 milhões do Cruzeiro. E tem quem aposte nele, né? Vai jogar no Atlético. Pois é. Creio que uns 4 meses a mais sai com mais 30 milhões. Pois é, rapaz, tá fácil a vida do Dudu. Tira a equipe do Botafogo da Paraíba e olha o contragolpe, bola com Rafinha. Tenta o passe na ponta esquerda buscando o Rodrigo. Sai do gol, Andrei. Tira de qualquer jeito, é um balão pra cima. A bola sobe e desce, cala do lado esquerdo buscando o João Vitor. Vai direto pela linha de lado. Pois não, Albertinho? E com essa vitória parcial, né, o Guarani está saindo da última colocação, está pulando para a 15ª colocação com 3 pontos. Isso mesmo, torcedor. Estamos fora da zona de rebaixamento. Ou seja, se o campeonato terminasse hoje, nós estaríamos aí fora da zona de rebaixamento. Mas também fora da zona de classificação, né? Desce a ladeira, vem o Botafogo lá pela meia esquerda, Rodrigo Alves derrubado, falta. Falta marcada, jogo parado, posse de bola pro time do Botafogo da Paraíba que vem com tudo em busca do gol de empate. Desce a ladeira, vem o Bela pro campo ofensivo, bola com Gama, domina, recebe, entrega pela meia esquerda com o Thalisson, já tá de volta, camisa número 20, sofreu uma concussão em campo de Ismael, mas já tá bem de novo. Vem pro campo de ataque o Bela, bola pela esquerda, o Wendel Lomar, dominou, trouxe por dentro aí pra Gama, tentou passe em profundidade, buscando Evandro, bem na cobertura, é o Lucas do Sentirô, daí pra Denis Júnior de primeira com João Vitor e tome contra golpe do Bugrão, são 5 contra 3, bola com Emerson na ponta esquerda, chegou o quarto elemento do Bugrão, Emerson tentou cruzamento buscando o Cristiano no lado esquerdo, bola na rasteirinha, toca nela, o Eric manda fora, escanteio para o Guarani, lá pela ponta esquerda, quem sabe agora pro terceiro gol para matar o jogo, Albertinho. Eu vou falar para você, se essa bola do Emerson passa, o Cristiano estava na parte de baixo, pelo lado esquerdo, ali prontinho para concluir para gol. E só um detalhe também, Lucas de Souza, nesse campeonato brasileiro sobem, né, para a segunda fase, 8 equipes. O Ipiranga, que é o primeiro time, né, fora, que está dentro, né, está com 8, está na 8ª colocação, está com 6 pontos, Lucas de Souza. Ou seja, por incrível que pareça, se o Guarani vencer a equipe do São Bernardo e houver um resultado aí meio anormal pelo caminho, o Guarani pode estar ali figurando entre os 8.
Que campeonato louco. Que campeonato disputado. Vambora, Guarani, começar a recuperação. Escanteio, câmera na bola, levantamento, bola fechadinha, tira, Eric. Na primeira trave, afasta. Rebote, volta, João Vitor de primeira pra dentro da área. A bola passa ali pelo Lucas Rafael, fica nas mãos do arqueiro da equipe do Botafogo. E olha o contragolpe. Pressa do Wallace, essa jogada com o Evandro, entregou com o Rodrigo Alves, domina, recebe. Traz por dentro, sai da esquerda, entrega a jogada pelo meio com Gama. Dentro do círculo central do gramado, na roda gigante, abre bola com o Eric pela direita. Alarga o campo, está no passo com o Gabriel Honório. Domina, recebe, volta no turno do círculo central, valoriza a posse de bola, o time do Bela em busca do gol de empate. Gama da direita para a esquerda com o Rodrigo Alves, foi embora, camisa no 11, olhou para dentro da área, levantamento na trave, tira a defesa, rebote e volta, evita a saída, Gabriel Honório, olhou para dentro da grande área, vai para cima da marcação do Emerson, preparou o cruzamento de perna esquerda, cruzamento na trave, tira a defesa, a bola voltou, Rodrigo Alves, pé direita em cima da zaga, bate, rebate, sobra na entrada do tumulto, afasta, Rafael, tira de qualquer maneira uma blitz do Botafogo para cima do Bugre, Albertinho. Meu Deus do céu. Quem não tomou o remedinho da pressão, ainda bem que eu já tomei, hein? E é pressão da equipe do Botafogo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, agora vem o Botafogo de novo. Vem de novo o Thales, no levantamento, Henrique Dourado dominou no comando, no que fez o domínio, a bola bateu no peito dele, perdeu o domínio da bola, recupera após a equipe do Botafogo da Paraíba, canais Futebol Interior, Rádio Valência FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce a ladeira, vem Botafogo, bola aqui pela esquerda, Rodrigo Alves dá aí pra Thalisson, domina, recebe, bota na frente, linha de fundo, cortou a marcação do Cristiano, levantou na segunda trave, atenção, sobe, tira a defesa, rebote e voltou pelo alto, Gabriel Honório tentou ficar com a sobra, chega a marcação de Emerson, tranquilo, favorável, tira de qualquer jeito, manda pro mata com o jogo de campeonato, Daniel Reinaldi agora é pressão do time do Botafogo, é teste pra cardíaco no Brinco de Ouro. É pressão, mas puxa, falta sabedoria, o Caio Melo bateu 5 escanteios, todos iguais no primeiro pau, a zaga tira, todo mundo lá pra atacar e fornece o contra-ataque. Varia um pouco, bate um pouco mais aberto. Tá consagrando o zagueiro e proporcionando o contra-ataque. E vem de novo o Belo, bola com o Evandro, pé direito, bateu pro gol. A bola passa, a esquerda vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani na marca dos 43. 43 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Valência FM 87.9 e Rádio Flor de Lótus de Alphaville. É o Campeonato Brasileiro da Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, foco do espetáculo por enquanto, que Nossa Senhora do Brinco de Ouro nos ajude, por enquanto 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Botafogo da Paraíba, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, terminou para Palmeiras 1, Vasco 0, Grêmio 1, Santos 0 e o Cruzeiro bateu o Flamengo pelo placar de 2-1. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Vem Bugrão pela esquerda para matar o jogo. Caio Melo levantou na boca da botija, bola fechada demais nas mãos do goleirão Wallace. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro da equipe do Botafogo da Paraíba. Repõe a bola em jogo, o arqueiro do Bela, a bola sobe, desce, cai pela meia esquerda, Henrique Dourado tenta o domínio, chega Rafael, toca de cabeça, entrega para Cristiano, domina, recebe, acaba recebendo o toque, a bola vai para fora, lateral para a equipe do Botafogo. Quis prender ali o Cristiano, perde a chance de ataque, recupera a equipe do Belo. Pelo meio, o Thalisson para Rodrigo Alves, perde a bola, pode ter a chance do contra-golpe o time do Guarani. Leva a jogada para a ponta direita, Cristiano tentou o lançamento, a bola carimba a marcação do Evandro. Recuperação de bola do time do Botafogo, momento de expectativa, momento de tensão, torcedor do Guarani fica ansioso e o do torcedor do Botafogo também na expectativa. Recuperação da equipe do Guarani, Natan entregou a jogada com o Caio Melo, daí para Denis Júnior, dominou, recebeu Natan, pediu, recebeu de volta, chamou a tabela com o Denis Júnior, domina, protege o camisa 9, tenta botar na frente, desarmado pelo Evandro, recupera a posse de bola o time do Botafogo da Paraíba, recuando lá atrás com o René, de René para Thalisson com o Rodrigo Alves, valoriza a posse de bola, evita o lançamento longo, a equipe paraibana, domina atrás do círculo central, recebe o passe ali, Gama, abre pela ponta direita com o Eric, domina, avança no gramado, carrega no terreno, no corredor com o Gabriel Honório, domina, recebe, sai da direita, vem pelo meio, volta a jogada, na altura do círculo central, de novo com Gama, domina, recebe, rebobina a fita, recalcula a rota, 45 minutos, 45 mais 6, vamos até 51, desce o Botafogo, bola com o Rodrigo Alves, domina, recebe, chama a tabela curta com o Evandro, parou, pensou, olhou, filulou, penteou, sai da esquerda, vem pelo meio, volta a jogada à frente do círculo central com o Thalisson, da esquerda para a direita com Gama, domina, recebe, destoques na bola, volta o lance com o René. Troca passes, roda a bola no campo de ataque, o time do Botafogo, outra vez ela vem aqui pro lado esquerdo com o Endo Lomar, leva o quarto zagueiro do Belo, vem levantamento, bola perigosa na frente da grande área, tira a defesa do Bugre, e olha aí o Denis Júnior, fica com a sombra para tentar puxar o contra-golpe, dominou, recebeu, botou na frente, meia lua para cima da marcação, acaba indo pro chão, foi desarmado. Foi desarmado na sequência, falta em cima do camisa 9 aí do Guarani, Albertinho. O Denis Júnior não aguenta mais, né, também, né?
Pelo amor de Deus, eu vou falar coisa pra você, hein? Torcer pro Guarani é dose. E vamos lá, Bugrão, vamos trazer esses 3 pontos, pelo amor de Deus! E vem Botafogo, que tenta o gol de empate de qualquer maneira, Rafinha. Domina, recebe, volta na altura do círculo central com Thalisson, da esquerda pra direita, ele vira o jogo com o Eric. Domina, recebe, camisa 22, cabeça erguida, vai pra cima da marcação de João Vitor, prefere trazer por dentro, valoriza a posse de bola, entrega pelo meio com Thalisson. Da direita pra esquerda, daí pra Gama, todo no campo de ataque o time do Belo. Em busca do gol de empate, o Guarani se segura como pode, bola pra Evandro. Dominou, botou na frente, força a barra pra cima do Cristiano, que domina, protege, deixa a bola sair, é só tiro de meta. Professor Daniel Rinaldi tem que ser na base da emoção e também da malandragem. O Guarani vai tomando uma pressão e agora o Natan, na verdade é o Caio Melo que tá ali caindo, mas ganhando alguns minutos importantes. Vamos até 51 minutos. Esse relógio que não passa pro torcedor do Guarani, Daniel Rinaldi. Então, um jogo que parecia fácil, controlado, a partir dos 25 começou a ficar tenso, como é em termos de Guarani nos últimos anos. Falta aí um pouco de calma, tranquilidade, porque o Botafogo não tem nada a perder, ele vai vir pro contra-ataque e não pode ter uma falha individual. Agora tem a chance no contra-ataque, olha pro lado, tem sempre alguém correndo aí, pode matar esse jogo. Agora o Cristiano não tem condições, amigos, não dá para ser um jogador profissional de futebol na Série C. E vem Botafogo da Paraíba, recuperação de bola pelo lado esquerdo, passe mais à frente com o Rafinha, domina, recebe, vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta pro Botafogo da Paraíba que tem pressa, Berti. O Cristiano mais uma vez, né, é o desafogo do Guarani, mas todas as bolas que ele recebeu, ele acabou perdendo. Eu acho a equipe do sistema defensivo, né? O meio-campo tem que procurar o camisa número 23, João Vitor. Ele está lá colado pelo lado direito, só que a bola não chega nele. E lá vem o Zon pelo lado esquerdo. Vem Rodrigo Alves daí pra Evandro, atenção, levantamento no meio da cozinha, sobe, tira a defesa, a bola vai pra trás, pega Andrei. Evita a saída pela linha de fundo, tranquilo, arqueiro do Guarani, vai repor a bola em jogo, vai lançar lá no João Vitor, tentou o lançamento, interceptado no meio do caminho pelo Eric, tem espaço, camisa 22, vai embora o Botafogo, levantamento na segunda trave, sai do gol, Andrei! Firme, seguro, faz a defesa para mais de 100 simultâneos. Alberti Cavalcante é teste para cardíaco no brinco. Pelo amor de Deus, né? O Guarani tenta, né? Vai tentando sair, a equipe do Botafogo vai apertando. O Guarani vai vencendo a sua primeira no Campeonato Brasileiro da Série C. Está na 15ª colocação, mas eu vou falar para você, viu? O técnico Marcelo Fernandes tem muito que trabalhar na equipe, porque no segundo tempo... E vem Guarani, passe pelo meio, João Vitor, dominou, recebeu, limpou o primeiro, foi pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta pro Guarani, falta vem, boa hora aí, Albertinho. Estávamos pedindo, não adianta você conectar com o Cristiano, que ele, além de ele ser mais baixo, por mais que ele tenha corpo, vinha 2, 3 jogadores em cima dele. O Guarani tem que fazer o quê? O Guarani tinha que fazer o quê? Um jogador de velocidade e também alto, como o João Vitor, né, vir de frente, para poder incomodar a equipe do Botafogo. Dito isso, falta frontal, né, para a equipe do Guarani, 48 minutos do segundo tempo. Eu acho que se o Emerson bater direto, o Lucas de Souza, faremos o terceiro gol. Agora o Matheus Sarará, que nunca fez um gol de falta, está lá perto. Sarará, dá licença, Sarará! Falta pro Guarani, 4 homens na barreira, tá preocupado ali o arqueiro Wallace, sabe que o Emerson pega bem na bola, o Matheus Sarará também. Falta pra equipe do Guarani, 49 no relógio. Toda a pinta que o Sarará vem pra cobrança. Já pensou, o Sarará mete um golaço e fecha o caixão do Botafogo. O Sarará, perna direita, uma bomba! Pega o Wallace! Pega o camisa 12 do Botafogo, uma bola rasteira, rasante, foi bem o arqueiro do Belo, recuperação de bola do Guarani pelo meio com o Natan, acaba desarmado e tome contra-golpe do Botafogo, lançamento aqui para a ponta esquerda, buscando Henrique Dourado, tira por ali o Lucas Justen, rebate e volta pelo meio, Denis Júnior não ganha na dividida, ela volta para o time paraibano, domina a jogada, o Gama, lançamento longo lá para a ponta esquerda, para o domínio do Evandro, domina, recebe, sai com bola e tudo, Evandro, lateral para o time do Guarani, quase o Matheus Sarará cala sua boca aí, Albertinho. Nossa, ia ser a última calada de boca que eu recebi, acho que foi no Campeonato Paulista 2022, quando o Índio acabou fazendo um gol contra a Ferroviária, que acabou ali, né, a permanência do Guarani na Top série. Top 10 momentos da história do futebol interior, impressionante. Conectei, ele fez o gol, a bola ainda grande na Índio, troca, grande. Aí eu tenho uma saudade. Olha o Guarani, tabelinha, Denis Júnior com o Cristiano, quem sabe agora, levantou na boca da botija, aparece o Eric, para a jogada, faz o domínio, entrega de lado ali com o Endelomar, dentro da grande área com o Thalisson, volta o lance até o Eric, dentro da grande área faz a tabela, entrega de lado com o Gama, 50 minutos e meio, mais 30 segundos.
segundos pro final da partida. Reta final de jogo. Olha o Rodrigo Alves, foi desarmado ali pelo Caio Melo. Rebote em volta do time do Botafogo, domina a jogada Eric. Avançando o gramado, entrega pelo meio com Thalisson. Sobe o hino do Guarani. Que sofrimento. O apito, o árbitro aponta ao centro de campo, Vinícius Gomes Amaral. Termina o jogo no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani, Emerson e Denis Júnior. 1 para o Botafogo da Paraíba, gol de Henrique Dourado. Ufa! Vence a primeiro Bravo Bugre Guerreiro. Que essa seja a primeira vitória para uma grande arrancada do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Tem muito trabalho pela frente, Marcelo Fernandes, mas começar com vitória num jogo que teve de tudo. Bola na trave, goleiro falhando, goleiro que pegou pênalti, mas o que interessa para o torcedor do Guarani é que o Bravo Bugre Guerreiro vence o Botafogo por 2-0. Sai da última colocação do Campeonato Brasileiro da Série C e fecha essa rodada na 15ª colocação, fora do Z4. Albert Cavalcante vence o Guarani. Ufa! Sangue, suor e lágrimas. Essa foi a partida do Guarani Futebol Clube. O Guarani consegue a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e nada mais nada menos contra uma equipe qualificada. Contra a equipe do Botafogo, que apesar de tudo está disputando a Copa do Brasil, acabou vendendo muito caro a derrota para a equipe do Flamengo, também contra a equipe do Guarani, acabou vendendo muito caro essa derrota. Mas obviamente nós não temos nada a ver com isso, ele com os problemas dele, nós com os nossos. O Guarani vence a sua primeira no Campeonato Paulista, pela primeira vez nesse Campeonato Paulista, Brasileiro da Série C. Pela primeira vez também nesse Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani sai vencendo o primeiro tempo. Desde 2021 não havia um goleiro pegando uma penalidade no tempo normal, até mesmo disputa de pênaltis. E agora o Guarani consegue os seus 3 primeiros pontos. E tudo graças à mesma equipe, os mesmos jogadores, mas com a mudança na comissão técnica. E o principal, Lucas de Souza, a mudança de postura. Parabéns, Guarani, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Pro Sidney Dias da Silva, pro Tony DL Santos, Osmar Dangar também, José Maduro. Galera tá querendo insalubridade pra você aqui, viu, Albert? Galera tá animado. Galera tá animada aqui com suas reações. Ah, mas pelo amor de Deus. O Daniel Reinaldi vence a primeira Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C e pelo futebol apresentado, principalmente quando fez o segundo gol, né? Que seja aí uma caminhada, né? A primeira de uma caminhada arruma algo diferente aí pro Bugre dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Ufa, venceu a primeira o Guarani, Daniel Rinaldi. Ufa, 3 pontos aí, merecidos. O Guarani fez uma boa partida, principalmente aí no primeiro tempo. Mas notamos essa mudança de postura, tanto a postura de correr, de suar, de dividir, de vontade, garra, como também a postura tática. Ainda apresenta algumas falhas, né? Como você bem falou, o professor vai ter muito trabalho aí para organizar melhor esse time e principalmente ter calma, tranquilidade, paciência nas conclusões e principalmente as falhas defensivas, né? O Guarani comete muitos erros primários, como esse é o lance do pênalti aí, uma falha clamorosa aí do Rafael. E os últimos minutos foram realmente teste para cardíaco, sofremos bastante, mas no fim a vitória merecida. Dizemos que não tem justiça no futebol, mas o Guarani fez aí um bom jogo, falhou, mas também o time adversário falha, e futebol é um jogo de erros, acaba fazendo parte, e a tendência agora é melhorar. E principalmente ganhar a confiança que faltava. Mais um jogo em casa aí, tudo para fazer 3 pontos. E como é um campeonato curto, um turno só, da mesma forma que você está na zona do rebaixamento, você pode estar na tabela de classificação. Ipiranga aí 6 pontos, como disse o Albert, num eventual tropeço aí, podemos chegar aí na 9ª, 10ª posição e tá com tudo. E a moral é elevada. Aí não importa se o jogo é fora, dentro, tem que ganhar. É um campeonato, como nós já falamos, curto, acaba aí em setembro, mas o Guarani, pelo que jogou hoje, mostrou uma evolução e tem tudo aí para fazer ótimas partidas e de vez tirar essa fase incômoda, sair de vez do rebaixamento, para ir passo a passo, aí, ponto a ponto, buscar a classificação entre os 8. Mesmo que fique em 8º, aí é outro campeonato, é uma outra
história, uma outra situação. O próprio Botafogo ficou em primeiro o ano passado e não conseguiu aí o acesso para a Série B. Então, tá de parabéns o Guarani pela partida, vamos enaltecer a vitória, os 3 pontos, e a tendência é melhorar. E mantém-se o tabu, né? Exato. Agora 2 jogos na história entre Guarani e Botafogo, bem lembrado, Albert. Segunda vitória do Guarani e curiosamente, né, o jogo aconteceu no Brinco de Ouro, assim como em 78, e o Guarani venceu por 2-1, Albert. Em 78 foi 1-0, né? Exato, gol do Careca. Gol do Careca, né? O saudoso Careca. E vencemos, né? Vencemos por 2-1, estamos aí, né? Quem sabe, né? Poderia reescrever a história, né? Mas obviamente os momentos são outros, né? E toda a sorte do mundo para o Marcelo Fernandes e a sua comissão técnica. Mas a mudança de postura que o Guarani teve nessa partida foi nítido, né? Acho que todos nós, né, víamos aí um Guarani apático sobre a batuta do técnico Maurício Souza, onde ele apostou-se muito nos meninos, né, da base, porém, entretanto, não tendo um carinho especial nos jogadores mais cascudos da equipe. Acredito até mesmo que o Alan Santos, né, que está no banco de reservas, é um jogador até mesmo, né, o Elando quando chegou ali, o Forney chegou, disse que iria ali, né, tentar resgatar os jogadores que lá estão, né, no Guarani, porque não é possível, né, chegar no Guarani e desaprender. Eu acredito que, né, que o problema do Guarani é de dentro para fora. O time do Guarani é o reflexo do que tem, o que tem dentro, né, do Brinco de Ouro da Princesa, é o reflexo. Espero que com a chegada desses nomes renomados, né, no futebol brasileiro, com toda a sua experiência, possam passar a tranquilidade que os jogadores precisam. Porque o torcedor não adianta pedir tranquilidade, que nós não temos tranquilidade. A tranquilidade nossa são domingo, sábado, domingo, vitória, vitória, vitória. Independentemente do jogo, da situação, contra quem. Então, até agora, né, acabou a euforia, já quebrei o protocolo da casa, mas eu acredito que serei perdoado. Mas agora nós precisamos dos 3 pontos contra o São Bernardo. Esse é o objetivo. Lembrando que os 8 primeiros se classificam e depois entram para os matas. Os 4 últimos caem. Não tem 2 turnos, tá, gente? É um turno só. É isso! 2 para o Guarani, 1 para o Botafogo. A primeira vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C depois de 3 rodadas. Muita turbulência, início de crise, mudança no departamento de futebol, mudança na comissão técnica, e tempo de mudança sempre tem algo novo, algo melhor para quem muda, e quem sabe essa mudança feita aí pelo time do Guarani, pelo clube do Guarani, possa resultar em algo vindouro, algo positivo a partir de agora, e o primeiro passo foi dado, a primeira vitória na Série C. Rápido intervalo, na volta a gente já vem com o fim de jogo, com os nossos quadros, as notas do jogo, também a entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes, o comentário final, a eleição do melhor jogador em campo. Finalmente, numa jornada do Guarani, teremos a eleição do melhor em campo, hein? Finalmente. Mas tudo isso você acompanha logo em seguida, após o intervalo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9 e Rádio Flor de Lótus de Alphaville, que nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Muito bem, seja bem-vindo aí ao nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior para todo o Brasil. No oferecimento de pizza do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil, Alemão Baterias, Clube Concórdia lá em Souzas também, para você que quer ter sua marca presente aqui nas nossas transmissões, também no nosso site. Entre em contato, 19 98989 3526, chame no zap e faça um ótimo negócio aqui nos canais Futebol Interior. Seguinte, em 21 horas mais 11 minutos, Guarani venceu depois de 3 jogos no Campeonato Brasileiro da Série C, finalmente debutou na Série C o time do Guarani. Vamos para a eleição então do melhor jogador em campo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, vou começar com o professor Daniel Rinaldi. Professor Daniel Rinaldi, na sua opinião, o melhor jogador em campo. O pessoal já vai mandando seu voto, lembrando que o voto do ouvinte tem peso 2. Então, na sua opinião, o melhor jogador em campo do Guarani, que venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1. Professor Daniel Rinaldi, o seu voto para o melhor em campo. Pela disposição tática, volume de jogo, procurar o jogo, vontade aí de ganhar. Rafael Bilu. O Antônio Ferreira também colocou o Rafael Bilu aqui, o Antônio Ferreira, né? O Tony votou em você, viu, Albert? Então, o Albert Cavalcante já tem voto duplo aí, Albert. Melhor em campo, melhor da transmissão, sem dúvida, né? O Albert, porque é o seguinte, o Albert é o repórter, né, que também joga, né? Então, ele... Quando tem cruzamento, ele sobe para tentar cabecear pro gol. Quando é bola contra o Guarani, ele também sobe para tentar atirar. Então o Albert, ele reporta, é o nosso multifacetado repórter, Albert. Você não viu no estádio. Vocês não imaginam no estádio, eu saio sem voz. Ô professor, imagina, né, tá do lado do Albert no estádio torcendo, né? Você tá vendo o que tá acontecendo, mas você fica ainda mais ansioso pelas reações do dito cujo aqui, né? Espontâneas, né? Muito. E imprevisíveis. Sim. E aí, Albert, o professor votou no Rafael Bilu, o Antônio Ferreira também votou no Rafael Bilu. E o seu voto aí de melhor em campo? Eu vou seguir aqui meu amigo Osmar D'Angaro. O melhor em campo foi o Camilo. Brincadeira. Principalmente pelo pênalti perdido. Claro, o melhor Justo. em campo foi o Camilo, né? Osmar D'Angaro, um abraço. Grande, Osmar.
Beijo no seu Ponte coração, Pretano aí. De 4 costados, mas não perde uma transmissão aqui no Futebol Interior. Mas brincadeiras à parte, né? O Guarani venceu, o importante foi os 3 pontos. É verdade que depois dos 20 minutos do segundo tempo, o Guarani voltou a ser o Guarani do Maurício Souza, né? Totalmente perdido. Eu voto no Andrei. Tô brincando, tá, gente? Eu voto no Andrei, não, menção honrosa ao Andrei, mas o melhor, né? Não teve jeito, né? O rabiscador, né? O camisa número 7 do Guarani. Rafael Bilu é o jogador diferente do Guarani. Muito bem, então um voto de peso 2 no Antônio Ferreira, mais um do professor Daniel Rinaldi, outro do Albert Cavalcante. Por enquanto, Rafael Bilu com 4 votos, e eu também vou acompanhar aqui os nossos amigos da bancada e também o torcedor que entende muito de bola. Vou com o Rafael Bilu aí por unanimidade, né? Um jogador insinuante. Puxa vida, eu falei em off aqui com o professor Daniel Rinaldi, merecia um golzinho, né? Tentou ali 2 vezes, um chute, o Wallace fez grande defesa, numa outra tentativa ele mandou a bola no travessão e deu assistência pro gol do Denis Júnior, né? Foi um jogador muito insinuante hoje, o Rafael Bilu. Vai sair no sábado. No sábado sai o gol do Bilu. Ah, sim. No sábado pensando, sai. você falou vai ser no sábado, eu pensei que o Rafael Bilu ia sair no sábado. Não, vai sair no sábado o gol do Rafael Bilu. E outra coisa... Tá cravado, hein? Tá cravado viu, aqui. O voto do internauta vale quanto? Vale 2. Então o melhor em campo sou eu, porque eu já tive mais um voto. O Marcelo Borges também. Mas calma aí, então são 2 votos do internauta, então são 4 votos pra você. O voto de Minerva ficou pra mim, então certo. Voto pro Rafael Bilu. Tá certo, Rafael Bilu com todo, né? Com toda Barra certeza. Albert Cavalcante, não, mas justiça seja feita. Rafael Bilu foi um insinuante, foi o E diferente, apesar né? da insegurança, né? O torcedor do Guarani, obviamente, né? Movido pelo sentimento, movido pela paixão, claro que ele tá inseguro com o Andrei. Só que entre o Andrei e o Fred Conte hoje, quem que o torcedor do Guarani vai sentir confiança? O Guarani... Uma das posições que o Guarani vai precisar ir nessa próxima janela é o goleiro, gente, pelo que eu tô observando aí. Arzur tá aí, gente. Não, mas tá só aí. o Arzur vai ser suficiente aí pra fazer esses goleiros trabalharem um pouco melhor? Porque o André, pelo que eu tô entendendo aí, falha em algumas situações bastante básicas para um goleiro. Questão de saída de bola. Ele cometeu o pênalti, que talvez ele nem precisaria cometer o pênalti em cima do Denilson, porque o Denilson cortou a jogada, ela poderia até se perder pela linha de fundo. Eu acredito que o gol foi muito falha dele, né? Após ele socar errado, ele ganhou ali jardas, né? Ele foi acima, né? Exato. E ali tinham 4, 5 jogadores do Guarani que poderiam ter intervido, né? Então aí falta o quê? A tranquilidade. Aí entra o treinador de goleiros, que eu acredito que se ele transformar, né? Conseguir, né? Deixar o Andrei fino, né? Porque também depende também do próprio material humano que você tem, né? Quem sabe, né, o Andrei com a nova comissão técnica da Mesmo Azul, quem sabe ele possa se tornar aí um goleiro, né, de mais confiança para a equipe do Guarani. E assim, toda bola cruzada, meu amigo. Jogada na sua grande opinião, área. então, Albert, o Guarani não precisa ir atrás de um goleiro nessa próxima janela? É bom, né? Você acha que o Arzul vai dar conta ou o Guarani realmente precisa de um outro nome? Se vir um brasão, eu acredito, eu ficaria muito Pessoal feliz. aqui O João Paulo pode ser. O João Paulo também. O pessoal nas redes sociais está falando muito do Jefferson Paulino, viu, professor? Parece que ele está sem contrato lá no Ituano. Se fosse possível trazer o Jefferson Paulino, que já vestiu a camisa do Guarani, seria uma boa oportunidade aí, né? Já pensou? Já pensei, mas aí acho que ele nesse meio tempo que ele ficou fora, ele ainda não cresceu, né? O goleiro anão sai catando borboleta também. Creio que nós ficaríamos no mesmo nível. Eu vou falar pra você que eu gosto dele. O que nós percebemos é que eu também gosto muito dele. O preparador pode melhorar, sim, mas a intranquilidade e a confiança é do jogador em si. Nós vimos naquele jogo do Caxias que ele estava em outro planeta, né? Outra rotação. Tanto pelo gol sofrido, quanto aquela saída de bola lá, rabo de arraia para todo lado. E hoje, né, nessas falhas no início do jogo, perde o tempo da bola. Eu imagino que não é deficiência técnica, seja aí o emocional. Ei, Gabriel que vai Mesquita, ser trabalhado. Que saudade de você. No Paulistão também. Gabriel Mesquita também. Não, o Gabriel Mesquita também, né? Deu uns lances lá que ele saía de cabelo, era loucão, mas. Teve um jogo, acho que foi contra o Vasco, na primeira passagem dele também. Ah, tomou 4 gols. Foi lá no São Januário, foi 4 frangos. A gente lembra de cada coisa, né? Exatamente. Então, e aí ficava essa, o Gabriel Mesquita e o Rafael Martins. Acabamos perdendo, né, o jogo de acesso contra o Goiás no Brinco de Ouro da Princesa por conta ali de 2 falhas do Rafael Martins. Uma falta batida no começo do jogo, né? E, bom, enfim.
Já estamos na Série C, né? Esquece. Muito bem, então eleito aí por aclamação, Rafael Bilu, o melhor jogador da vitória do Guarani diante do Botafogo da Paraíba por 2-1. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, estamos aguardando aí a coletiva de imprensa do técnico Marcelo Fernandes. Por enquanto, vamos acelerando a pauta aqui. Professor Daniel Rinaldi, transferidor, compasso, régua, lapiseira e lápis, borracha também, importante? Importante. Tá tudo certo aí? Tudo no cérebro aqui. Então vambora, vamos para as notas do jogo aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, começando com o Andrei, né, que tomou amarelo, pegou pênalti, falhou no gol do Botafogo da Paraíba, fez de tudo, camisa 1 do Guarani hoje, viu, professor Daniel Rinaldi? Dando credibilidade aí pro jogador e confiança, o pênalti foi decisivo, né? Toma o gol ali, era uma outra situação, empata e poderia de novo cair a intranquilidade. Ele falhou, mas a gente tinha 2 gols de vantagem. Então nota 6 hoje pro Andrei, considerando aí a defesa do pênalti. Muito bem, nota 6 pro Andrei. Seguindo aqui na defesa, o JP Galvão. Hoje foi bem, não comprometeu. No jogo anterior lhe deu saudade do Justin, mas hoje foi bem também, nota 6. Nota 6 então pro JP Galvão. No lugar dele entrou o Lucas Justin. Lucas Justin também entrou, jogou 20 minutos, manteve a nota 6. Dupla de zaga do Bugrão, começando pelo Rafael, capitão da equipe bugrina. Rafael, como capitão, não pode falhar bizonhamente como foi no lance do pênalti, né? Precisa ir de mais atenção para um capitão. Nota 4 hoje para o Rafael. E o Lucas Rafael, nosso quarto zagueiro? Lucas Rafael, nota 5. Pouco perdido quando sobe ao ataque, eles precisam combinar aí. É uma coisa pro professor trabalhar. Nos escanteios, todos batidos iguais pelo Caio Melo, sobe os dois e proporciona contra-ataque. Aí vê ele correndo desesperado no meio do campo e a bola já no campo de ataque do Guarani. E fechando a defesa, o Emerson. Emerson aí, melhor lateral esquerdo do Paulista, foi muito bem. Começou uma Série B ruim, mas hoje redimiu pelo gol, né? E pelas assistências, nota 7. Nota 7 pro Emerson, realmente, né? Fez o gol, se emocionou, parece que até chorou depois que fez o gol. Realmente o jogador sente, né? Esse momento do Guarani, no momento complicado, o torcedor foi cobrar, tá todo no seu direito, desde que não faça isso de maneira violenta, mas o torcedor aplicou o seu direito de protestar e parece que isso, de certa maneira, passou para dentro do vestiário. Hoje o time do Guarani com muito mais brilho, né? Muito mais vontade, determinação em cada bola, em cada disputa. Então parabéns aí ao Emerson, que marcou aí seu, se não me engano, o primeiro gol com a camisa do Guarani, camisa meia dúzia, Emerson. Partindo pro meio de campo, Natan. Natan também jogou bem hoje, reeditou aquela partida contra o Água Santa aí no Paulista. Foi bem na contenção, distribuiu bem o jogo, nota 7. Nota 7. Seguindo aqui na meiuca, o Anderson Leite. Anderson Leite jogou pouco apareceu. Aí saiu contundido, nota 6 até o momento que estava em campo. Perfeitamente. No lugar do Anderson Leite entrou o Pablo Baiani, que disputou aí todo o primeiro tempo, mas parte aí do segundo tempo. Esse entrou muito bem, muita movimentação, buscando o jogo, não se escondendo. Nota 7 pro Pablo. No lugar do Pablo Baianinho entrou o João Vitor já no segundo tempo, professor. O João Vitor pouco apareceu, né? Ele foi pouco acionado, mas às vezes que teve a bola, sobre o que fazer com ela. Nota 6. Nota 6 pro Pablo Baianinho. Fechando o meio de campo, o Isaac. Isaac surpreendeu hoje. Sempre o Isaac é uma expectativa, né? O que será que ele vai jogar? Na beirada, no meio, vai buscar o jogo? Será que ele vai cansar? Mas hoje não, assumiu a responsabilidade e creio que é a melhor partida dele. Nota 7 pro Nota Jacó. 7 pro Isaac, hein? Faz tempo que o Isaac não recebia uma boa nota. Tá aí, Isaac, inclusive, na última jornada, né, Albert? Foi você que deu as notas do jogo ainda, uma nota 0 para todo mundo. O Isaac estava em campo. E hoje uma nota 7 aí pro nosso Mandrake. O Isaac que precisa provar, né? Precisa provar mais, precisa mostrar mais o porquê veio para a equipe do Guarani Futebol Clube. Ele que é o único meia, né, nessa equipe. Hoje, junto com o Caio Melo ali, podendo distribuir melhores jogadas. E querendo ou não, o segundo gol ali nasceu também, né? Do Bilu, né? Deu passo para o Dani Júnior. Mas o Isaac estava muito ligado, muito conectado, sempre querendo pelas pontas. Muito bem, tá aí a nota do Isaac Mandrake. Indo agora pro ataque, né? O Rafael Bilu, eleito por nós aqui o melhor em campo, professor. Rafael Bilu, nossa, movimentou bem, chamou o jogo, bateu com a esquerda, com a direita, bola na trave, exigiu defesa do goleiro. Olha, nota 9 pro Bilu hoje.
Nota excelente do Rafael Bilu. No lugar dele entrou o Cristiano. Esse destoou, né? Eu até comentei aqui em off que o Cristiano, eu não consigo ele imaginar como um jogador profissional. Ele tropeça na bola, perde o tempo de jogo, proporciona contra-ataque. Nota 2. Nota 2 porque vestiu a gloriosa camisa, né? Calçou aí, chuteira. Mas olha, Só isso, né, precisa realmente outro conceito. Esse rapaz ainda está em tempo de mudar de profissão. Perfeitamente. Rapidinho pra gente fechar as notas, a nota do Denis Júnior, professor, porque parece que a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes já vai começar. Nota do Denis Júnior. Se perdeu um pouquinho também, mas depois fez um gol. Nota 6. E para completar, Lucas, o Caio Melo. Melhor do meio campo. Esqueci do Caio Melo. O melhor do meio campo, nota 8. Nota 8 pro Caio Melo, belo jogo do camisa número 8. Entrevista na pedra aí, né, Filipão? Vamos ouvir o Marcelo Fernandes, treinador do Guarani. Marcelo, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e PH Mais Record. Primeiramente, parabéns pela vitória na estreia. Queria te perguntar sobre o curto período de tempo que você teve para treinar e conhecer este elenco do Guarani na sua chegada nesta semana em Campinas. Como é que foi esse trabalho? O que a gente já vê de Marcelo Fernandes nesta equipe? A gente viu poucas mudanças na equipe titular, né? Mas o que você conseguiu trabalhar, o que você vê que consegue fazer com esta equipe ainda para somar ainda mais pontos e sair ainda desta situação de briga contra o rebaixamento e focar em busca do acesso? Primeiramente, boa noite a todos aí. Eu estou muito feliz com a vitória. Foram 3 dias muito intensos, né, aqui em Campinas, mas estou muito feliz. Eu, quando cheguei, falei isso. Eu tinha visto os jogos do Guarani, principalmente contra o Caxias, onde a equipe ficou com a bola no pé, mas não finalizava. Nós procuramos esses 3 dias montar a equipe já para não escolher nem nada de certo ou errado. A gente procurou manter a mesma equipe, que a gente sabe que são jogadores de qualidade. E olhando o adversário, a gente trabalhou muito esse aspecto de dar volume ofensivo, entendeu? Para que a gente finalizasse mais, finalizasse a jogada, terminasse a jogada, sabe? A mudança de atitude. Eles estavam com uma carga muito, muito grande nas costas, né? Dessas 3 derrotas, não mereciam isso, muito menos o Guarani, né? E eu acho que o grupo respondeu bem, muito bem. O grupo se empenhou muito nesses 3 dias. A gente trabalhou muito questão de duelo, por cima, por baixo. Acho que hoje já foi uns números melhores. Precisamos muito melhorar. Não tem nada bom aqui. A gente está muito pezinho no chão. A gente sabe que o campeonato é difícil. A gente vai trabalhar muito para tirar o Guarani, como você falou, dessa situação ainda de lá embaixo, né? O lugar do Guarani é lá em cima e a gente vai trabalhar para isso. Marcelo, boa noite. Vladimir Catarino da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Eu sei que treinador não gosta de falar individualmente de jogador, né? Mas eu queria falar sobre o goleiro Andrei, né? Ele que tem vivido um turbilhão de emoções, falha em Caxias. Hoje, no primeiro tempo, parecia um tanto quanto inseguro, mas acabou se redimindo com o pênalti defendido pelo Camilo. Como você vê essa questão? Você está chegando agora também, mas é uma posição tão importante, né, no time. E qual a importância de ter novamente a confiança e qual a confiança que a comissão técnica tem no trabalho feito pelo goleiro Andrei? Total confiança. O Andrei é um excelente goleiro, já provou isso em vários clubes que passou. Eu acho que não só ele, mas por tudo que aconteceu em Caxias, a ansiedade dele era muito grande, então ele não queria em nenhum momento, trabalha muito, trabalha duro. É um cara que não esmorece um momento, sempre quer o melhor pro Guarani. E, cara, acho que foi especial para ele, né? Por mais que aconteceu aquilo no primeiro tempo ali, aquilo ali é uma questão de ansiedade, né? O jogador tá querendo acertar, acaba indo o zagueiro junto com o goleiro, então isso aí precisava tirar essa carga das costas, né? Que a equipe precisava dessa vitória. Acho que foi bom para todo mundo, pro Andrei principalmente. Depois fez uma grande defesa no pênalti. A gente tem que dar credibilidade, pois é um grande goleiro e a trabalhar, como eu falei, trabalhar. Acho que o importante era ganhar esse jogo. Ganhamos esse jogo, agora foi o que eu falei lá dentro. Ninguém vai abaixar guarda, não tem nada disso. Nós temos muito trabalho para fazer aqui ainda, nós estamos em construção, temos muita coisa para resolver, mas se Deus quiser a gente está no caminho certo. Boa noite, Wendel Coral para a Jovem Pan News Campinas, prazer falar com você pela primeira vez. Eu quero perguntar sobre o aspecto mental, né? Você frisou muito isso na sua entrevista de apresentação, só que logo que você chega tem uma cobrança por parte da torcida organizada em um dos treinos. Como essa vitória alivia não só o mental dos jogadores, mas também da sua comissão técnica chegando agora? Assim, tanto que nas duas situações, né, o pessoal até falou com a gente lá de boa, pô, não tem nada a ver com vocês, mas tem, a gente tá nós estamos todo mundo junto, né, Elano, eu, Arzu, Marcelo Copertino, o Alejandro, nós estamos todo mundo aqui
na mesma barca. E assim, a gente, um clube grande, ele tem pressão. Isso existe, pô, o Guarani é um time, pô, dispensa comentários. Eu não vou ficar enumerando o que já saiu de jogador daqui, o que tem de título, o que já lançou pro mundo. E é um clube que precisa de resultado. A torcida, ela não tá errada, ela tá angustiada, ela não existe ver o time com 0 ponto na Série C. Então, eu acho que é normal, e nós, como jogadores, temos que assimilar isso, entender a cobrança da torcida. Nós trouxemos tudo isso pro lado bom, a torcida, nós precisamos muito da torcida. Hoje já veio aqui uma galera, deu muita força pra gente, eu peço que continue acreditando no trabalho, sabe? Os jogadores aqui, todos eles que estão aqui, são jogadores que querem muito honrar a camisa do Guarani. Falhas acontecem em qualquer profissão, entendeu? Posso dizer para você que as 3 derrotas, ninguém queria que isso acontecesse. O clima realmente, como você falou, estava muito sem confiança, pessoal muito, pô, será que dá? E assim, é normal, né? São jogadores jovens. Nossa média de idade, se eu não estiver errado, o Elano pode me corrigir, acho que é 22, 23 anos. Não é isso? Então, assim, são jogadores que é difícil você chegar num time com uma camisa dessa e não sentir o peso de uma derrota, 2 e até 3. Então, a gente está com muito pezinho no chão, sabemos que tem uma estrada longa pela frente. O importante é dar moral para esses garotos que estão aí dentro, os jogadores do André até o pessoal que nem foi para relacionado, são jogadores que estão querendo muito, querem trabalhar, e a gente está aqui para dar esse suporte, fazer o que puder de melhor para honrar a camisa do Guarani. Marcelo, boa noite. Henrique Alves da TV Bandeirantes. No começo do jogo, o Anderson Leite sofre uma lesão e você opta pela entrada do Pablo Baianinho. Sim. Que é um jogador um pouco diferente. Por que a entrada dele e o que isso mudou para você no resto da partida que você já tinha pensado? Para ser sincero, nós trabalhamos ontem com o Pablo Baianinho na frente. Inclusive nas saídas de bola, que você viu aquelas do Andrei, não foi tudo trabalhado, porque a gente tinha o Baianinho e o Bilu na frente. A gente sabia que podia explorar isso. Tanto que teve umas 2 ou 3 que ainda deu certo, com domínio de bola e tudo. O Baianinho entrou para o Isaac fazer o 10, porque no certo mesmo, se o Leite jogasse, ia jogar Leite mais atrás junto com... Eu sempre esqueço o nome do boneco. Com o Natan, eu falo Tauan, Natan. Com o Natan, desculpa. O Natan ia jogar junto com o Anderson Leite e ia colocar o Caio mais adiantado, né? E para infelicidade não foi nenhum problema que o Leite teve. Ele tomou uma entrada muito forte, vocês verem a canela dele, tá muito, com a chuteira pegou muito forte. E ele precisou sair. E ali praticamente, né, não é uma troca que a gente perde. Depois, se trocar no vestiário, a gente estava bem no jogo, não podia trocar. Você fica para o segundo tempo com duas paradas para 4 trocas, né? E realmente complica muito. Mas a equipe soube se portar. O Pablo foi muito bem no jogo, cumpriu aquilo que a gente determinava ali para ele. No segundo tempo, com 2-0, eu preferi colocar um jogador mais descansado, um jogador tranquilo para entrar ali e cumprir a função, tanto do lado João como do lado de cá o Cristiano. Marcelo, boa noite. Boa Diego noite. Alves da EPTV, prazer falar contigo. Meu. Parabéns pela vitória. Obrigado. Marcelo, eu vou pedir licença, vou fazer 2 perguntinhas em uma. A primeira, eu queria que você comentasse das sensações da sua estreia, né? O pré-jogo, o intervalo, os momentos do jogo, como é que foram as sensações da sua estreia e também a sensação de vestir uma outra camisa depois de mais de uma década de trabalho no Santos como auxiliar, como técnico, campeão de muitos torneios. Então peço a gentileza dessas 2. Muito obrigado. Obrigado a você. Cara, que nem eu falei, eu estou muito feliz. Pela nossa experiência, né? A gente se reuniu, o Farner, que chegou agora executivo, o Apelano, que é o coordenador, que a gente conversa bastante. O importante era tentar tirar o peso dessa molecada, né? Nesses 3 dias, né? Então a gente reuniu a comissão técnica, procuramos fazer trabalhos para que motivasse eles, principalmente, como eu falei, na intensidade no duelo. Acho que isso foi bem visível, né, no time no primeiro tempo, principalmente em finalizações para o gol, que não tinha havido muitas, né? E foram 3 dias nesse sentido, assim, de tirar a carga dos jogadores, porque eu tenho total confiança neles, sabe? A gente vê que são jogadores que têm qualidade. Lógico, você vai ter jogadores, o próprio Natan, jogadores da molecada tudo nova, cara, sabe? É difícil você tá num clube do tamanho do Guarani e você sabe, tem torcida, é normal, tem imprensa, entendeu? Tudo isso faz parte da pressão. Então, esses dias foram para tentar tirar o máximo de carga que a gente conseguiu deles e graças a Deus a gente deixou o vestiário bem leve, foi uma preparação muito positiva, muito legal. Eu acho que está de parabéns a nossa comissão toda, todos sem exceção, e os jogadores principalmente que com personalidade souberam virar essa chavezinha aí. E quanto a... de estar vestindo outra camisa, assim, foi o que eu falei,
como você falou, eu trabalhei por mais de uma década num clube, né? No Santos, que é o clube que eu trabalhei, onde eu fui bem vitorioso, né? Acho que meus números mostram, foram 7 títulos, 1 como treinador e 5 vice-campeonatos. E, pô, foi o clube que me deu a oportunidade, eu esperava muito essa chance. E Deus foi tão bom para mim que me colocou num clube das dimensões do Guarani. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Eu recebi, vou repetir de novo, eu recebi ligação do Amoroso, sabe? Que amigo do Elano me ligou, me mandou uma mensagem. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ex-jogador tá no convívio do clube, porque é um negócio muito legal. A gente passava muito por isso lá no Santos, né? E, cara, a minha sensação é a melhor possível, cara. Deus não poderia ter sido tão bom para mim em me dar uma oportunidade num lugar de um clube tão maravilhoso, uma cidade ótima, e é trabalhar. Agora, o que eu mais sei fazer é trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu vivo o clube, e tudo que eu fiz nos clubes que eu passei, não só o Santos, como a Portuguesa Santista, eu vou fazer aqui no Guarani, porque é o meu futuro, a minha vida, e agora a minha vida aqui é o Guarani. Eu vou dar tudo aquilo que eu posso para, se Deus quiser, a gente colocar esse clube no lugar que ele merece. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Beto. Marcelo, você armou um 4-4-2 hoje, teve que desarmar, como você disse, mas o Pabaini também é um cara que corre por dentro, né? Sim, então, acaba não tendo tanta alteração assim. A gente viu até em alguns momentos a linha média ali, a segunda linha, com 5 atletas e tal. Isso tem a ver um pouco com o momento do Guarani, um pouco mais de segurança, principalmente com relação ao meio-campo. E eu queria também aproveitar para fazer uma segunda a respeito do Caio Melo. A gente via ele jogando no Ipiranga como um meia, muitas vezes. E aqui no Guarani ele só atuou como volante, né? Tem a ver com a chegada do Farney, alguma dica, alguma coisa, ou foi no feeling do treinador mesmo? Não, foi o feeling da minha comissão. Eu conheci o Caio de jogar no Santa Cruz, e ele jogou muitos jogos de meia. Entendeu? Um cara que é incansável, um cara que tem uma visão de jogo boa, tem uma batida boa na bola. E a gente pensou em aproximar ele mais perto do gol, né? Por causa dessas finalizações. Tivemos o imprevisto do Leite, ele teve que recuar. Mas a questão de escalação do time, Beto, eu vou te ser sincero, a gente não pode chegar num clube e de repente olhar um jogo que passou e você pegar 3 pedras, jogar na cabeça de 3 jogadores e mudar. Eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu. A gente não manteve o que vinha sendo feito, a gente deu alguma pitada, por exemplo, de colocar o Caio mais adiantado, que era aquilo que a gente enxergava que poderia ser melhor. O Leite não rende muito ali de 10, entendeu? Eu conversei com ele também, ele falou, pô, Marcelo, eu prefiro que venha de trás. Então, assim, a gente tem que deixar o jogador onde ele se sente melhor. Agora, a gente não pode, para você chegar e motivar o grupo, então, a gente tem que entender, colocar eles, pôr a confiança neles, por mais que tinham 3 derrotas, e eles corresponderam muito, sou muito grato a todos eles. O Leite sofreu uma pancada na canela, muito forte, tá até... E só amanhã que a gente vai realizar exame, ele vai passar aí para vocês a pancada. Só isso? Boa noite, rapaziada. Obrigado. Obrigado a vocês. Tá aí a fala do técnico Marcelo Fernandes, né? Uma entrevista talvez um pouco mais curta do que a expectativa, né? Em relação a ser aí a sua primeira como treinador do Guarani, mas Albert Cavalcante, Daniel Rinaldi, amigos aqui do nosso fim de jogo. Só para encerrar as notas do jogo, professor, vamos dar uma nota geral para a arbitragem e uma nota do jogo para a gente poder fechar as notas do jogo. Creio que a arbitragem foi bem, aplicou bem os cartões, realmente foi pênalti. Nota 7 aí para a arbitragem. E a nota do jogo? Nota do jogo pro Guarani, né? Melhor no primeiro tempo que no segundo. Mas foi um bom jogo no geral. No contexto, um jogo bom, 6,5. 6,5 pro jogo, e com a nota do jogo encerramos aqui as notas do jogo nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Perfeitamente, e aqui eu me despeço do meu repórter / comentarista Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui da nossa jornada esportiva. Ufa, torcedor bugrino, pode comemorar, eu sei que é pouco, né? Mas podemos comemorar, né? O Guarani, que com essa vitória está na 15ª colocação com 3 pontos, está a 3 pontos, né? Ali do famoso G8, né? Estamos a 2 passos do paraíso. Lembrando, né, que caso passando de fase, né, o primeiro joga contra o 8º, né, etc. Pode haver, né, nós teremos um derby, né, no decorrer do campeonato. Na primeira fase pode ocorrer, depende da colocação do Guarani, se caso a equipe da Ponte Preta terminar na primeira colocação e o Guarani na 8ª colocação, pode haver aí um derby já de cara aí, né? Ou ao contrário, se o Guarani terminar em primeiro e a Ponte terminar em 8º também pode acontecer isso, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, sei lá,
Mas tudo bem. Sei lá, era bom que desse a final, né? Seria Sim, legal. pro final... futebol de Campinas. Nossa, seria ótimo. Um derby na final da Série C. Os dois garantidos, né, pra Série B, que fossem aí uma final, né? Quem sabe o futuro a Deus pertence. Mas o importante, o Guarani conseguiu sua vitória, está na 15ª colocação. O Guarani não está mais na zona de rebaixamento, porém a pontuação é de zona de rebaixamento. O Guarani que recebe, né, no próximo sábado, dia 10, às 17 horas, isso mesmo, às 17 horas, a equipe do São Bernardo. O Guarani que tem um tabu, né, de nunca vencer a equipe do São Bernardo. Quem sabe, né, com a chegada do Marcelo Fernandes, aí conseguimos a primeira vitória, o Guarani possa conquistar a sua primeira vitória. E dito isso, né, até mesmo o Marcelo Fernandes disse sobre a condição clínica do volante /meia, que ele mesmo disse que o Anderson Leite, ele não se sente confortável em jogar, né, como cérebro pensante, mas o antigo treinador insistia em que ele fosse o camisa número 10 e nós batimos nessa tecla que o Caio Melo sempre jogou, né? O Caio Melo poderia ser o 10, mas fazer o quê? Nós não entendemos de futebol, né? Lucas de Souza não acompanhamos. Exatamente. Mas tudo bem. Era só trocar um volante. Os dois são volantes, só que um pode jogar de 10 e o outro não. E aí você... né? Exatamente. Só que aí o Maurício Souza fez a escolha errada. Colocou a 10 em quem não deveria vestir a 10. Né? Exatamente. E tanto que explicado aí na entrevista coletiva, né? Que o Caio Melo, ele teve que... Com a mudança, né? Com a saída do Anderson Leite, o Caio Melo teve que fazer a função de volante. Mas se o Caio Melo, o segredo entre nós, se o Caio Melo for nosso camisa 10, nós estamos feitos, viu? E menção honrosa ao Isaac. E assim o Isaac também fica menos sobrecarregado. Como disse também o treinador, como nós matamos a charada, Lucas de Souza, o Guarani começou no 4-4-2. Dito isso, muito obrigado a você, a grande audiência dos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM e também na Rádio... Flor de Lótus de Alphaville. Exatamente, um abraço para vocês. Tudo de bom e até semana que vem. Não se esqueça, você quer que a sua marca apareça nos canais Futebol Interior? Então não se esqueça. Você ligue no 99813-6017. Marque aí, 99813-6017. Converse comigo e nós iremos aí fazer um bom negócio. Futebol Interior aqui sempre o melhor negócio. Um abraço. Este é Albert Cavalcante. Vou fazer o seguinte, vou para uma rápida pausa, é coisa rápida, a gente volta com a ficha técnica e também o comentário final com o professor Daniel Rinaldi. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 2878 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil.
guarani.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, passando a régua aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, vamos diretamente para nossa ficha técnica. Ficha técnica completa de Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Guarani, definido escalado por Marcelo Fernandes na sua estreia como treinador do Bugre, mandou Andrei. Também JP Galvão, depois Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Nathan, Anderson Leite, depois Pablo Baianinho, depois João Vitor e Isaac, depois Matheus Sarará. No ataque, Rafael Bilu, depois o Cristiano e também o Denis Júnior. No banco de reservas do Guarani ainda tinha o Fred Conte, o Caio Christian, o Léo Couto, o Alan Santos, o Lucas Mastri e também o Giovani. No time do Botafogo da Paraíba, treinado pelo Antônio Carlos Água, aquele mesmo ex-zagueiro do São Paulo, também do Palmeiras, passagem por seleção brasileira, escalou Wallace, Eric, René, Wendel Omar e Sid Clay, depois Evandro, Gama, Thalisson e Camilo, depois Rafinha. No ataque, o time do Botafogo tinha o Guilherme Santos, depois o Gabriel Honório, também o Silvinho, depois o Rodrigo Alves, e no ataque o Denilson, depois o Henrique Dourado, aquele mesmo ex-Flamengo ceifador. Gols do jogo, o Guarani abriu o placar aos 44 do primeiro tempo com o Emerson, fez 2-0 aos 21 do segundo tempo com o Denis Júnior, e o Botafogo da Paraíba ainda diminuiu a contagem aos 31 da segunda etapa com o Henrique Dourado. Cartões, um só para o time do Botafogo da Paraíba, dado para o Thalisson, e no time do Guarani, o Emerson, o Andrei também, o Lucas Rafael e o Samuel tomaram cartões aí para a equipe do Guarani. A arbitragem ficou em cargo do Vinícius Gomes do Amaral, auxiliado pelo Marconi Ebert Vieira e pelo Pablo Almeida da Costa, todos esses de Minas Gerais. O Murilo Tarrega Vitor de São Paulo foi o quarto árbitro. Público pagante 2.614, não pagante 3.392, aliás. Público total 3.006 pagantes para uma renda de R$ 47.840. Quarta rodada Campeonato Brasileiro da Série C. A bola rolou no Brinco de Ouro da Princesa às 18 horas. E essa ficha técnica completa de 2 para o Guarani, 1 para o Botafogo. Ficha técnica do jogo. E vamos agora para o nosso quadro comentário final. Esse primeiro um comentário mais longo que vai para o nosso YouTube e na sequência o mais curto que a gente vai direto para o Instagram. Agora o comentário final. Lucas de Souza. Ufa! O Guarani venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série C, com comissão técnica nova, também uma diretoria de futebol nova, com o Farney Coelho, também com o Elano Blumer, e no banco de reservas o Marcelo Fernandes. Professor Daniel Rinaldi, o Guarani venceu e convenceu. Jogou bem, é verdade, tomou um gol ali do Henrique Dourado, sofreu um pouquinho de pressão no fim do jogo, mas um time muito seguro e um time muito criativo. O Guarani criou muitas chances hoje e mereceu a vitória por 2-1 diante do Botafogo. Exatamente, depois de um longo e tenebroso inverno, 8 partidas aí, o Guarani volta a vencer pela primeira vez agora no Campeonato Brasileiro da Série C, onde vem aí de 3 derrotas consecutivas e consequentemente a lanterna do campeonato. Só que agora a ex-lanterna. O Guarani fez por merecer os 3 pontos hoje, com a mudança aí do departamento técnico, comissão, novos dirigentes,
vimos uma mudança, uma postura diferente nos jogadores do Guarani, tanto na disposição tática como também na vontade, na garra e a vontade de ganhar o jogo propriamente dito. Vimos um outro time, é claro que ainda comete algumas falhas, isso é normal, é do jogo de futebol, porém a postura foi outra e a atitude diferente do Guarani. Grandes jogadores aí, como destaque para o Rafael Bilu, que chamou o jogo para si, bola na trave, defesas dos goleiros, triangulações, coisa que nós não vimos há muito tempo aí no Guarani. Pablo Baianinho, que entrou no lugar do Anderson Lente numa contusão, também entrou muito bem, incendiou aí, fez uma fumaça do lado esquerdo na parceria com o Emerson. E a grande surpresa, grata surpresa, o Caio Melo, que de segundo volante aí foi com um meia, mas um meia que buscava realmente o jogo, aparecia, não se escondia. Enfim, o Guarani foi muito bem esse jogo, mereceu a vitória, sofreu, é verdade, né, nos minutos finais aí, tomou um gol numa falha do Andrei, que na realidade havia se redimido da falha anterior na defesa de um pênalti, que foi crucial aí para a vitória. Enfim, os 3 pontos muito bem-vindos, já era a hora, que dão um novo ânimo, um novo fôlego para o time, que vai em busca aí de, primeiro, se manter longe da zona maldita, aí, as gavetas do inferno, e agora passo a passo, jogo a jogo, em busca do objetivo principal que o Guarani vem, que é a classificação entre os 8, e aí é outro campeonato, e é em busca do acesso. Contamos aí, esperamos dias melhores, e o professor vai ter muito trabalho, mas vai acertar o time, e a tendência de melhora nos próximos jogos do Guarani. Muito bem, esse comentário final você acompanha no nosso YouTube logo mais, e agora um mais curtinho para o nosso Instagram. Comentário final. Muito bem, finalmente o Guarani venceu no Campeonato Brasileiro da Série C. De técnico novo, Marcelo Fernandes escalou um time leve no ataque, criativo no meio de campo e seguro na defesa. Abriu 2-0 com gols de Emerson e também do atacante Denis Júnior. É bem verdade, perdeu algumas oportunidades, sofreu um pouco no final, mas o importante é que finalmente o time do Guarani, depois de 3 rodadas, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. Que permaneça nessa identidade de jogo, de marcação forte, jogo criativo, saída em velocidade quando necessário, e que a partir deste dia 4 de maio, dessa primeira vitória, o Guarani consiga definitivamente galgar outros passos dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. No próximo sábado, já um grande desafio contra o São Bernardo, para quem sabe mais 3 pontos, finalizar o tabu diante do Tigre do ABC e pensar em coisa grande dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. O principal objetivo é o acesso e o primeiro passo foi dado com essa grande vitória diante do Botafogo da Paraíba. Comentário final. Professor Daniel Rinaldi, o seu destaque final aqui da nossa jornada esportiva. Sempre um prazer estar ao seu lado aqui nas Jornadas do Guarani. Muito obrigado pelo carinho, que você esteja conosco aqui no próximo sábado para Guarani e São Bernardo, professor. Destaque final, valorizar a grande vitória do Guarani e a campanha rumo agora ao acesso. Toda a credibilidade à nova comissão técnica e força para essa torcida sofrida aí, que possamos estar comemorando aí em setembro o grande acesso para a Série B. Este Daniel Rinaldi, no encerramento aqui da nossa jornada esportiva. Futebol interior no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, Disque Entregas, 3242-3125, peça no WhatsApp 997-883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios, e ainda ajuda o Hospital de Amor. Alemão Bateria, sua partida começa aqui, Avenida Joaquim Alves Correia, em Valinhos, 1777, no WhatsApp 99466-2878, Clube Concórdia em Souza, 154 anos de tradição. Futebol interior, 19989893526. Chame no zap e faça um ótimo negócio. Coordenação de esportes é de Carlos Corsato, direção comercial é de Giovanni Pagnoli e Albert Cavalcante, direção executiva de Elcio Pagniola, direção geral de Dr. Arthur Júnior Matias. Na mesa de áudio vídeo ele, o Flip Strike, Felipe Samurai Marques. Na Rádio Varinhos 87.9, direção de Wagner Faneco. E na Rádio Flor de Lótus, em Alphaville, na direção é do Décio Reis. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, Felipe Marques e também Daniel Rinaldi. Desejando a você um ótimo domingo, uma semana abençoada. Fica com Deus, até o próximo sábado com Guarani e São Bernardo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9 e Rádio Flor de Lótus de Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.